Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Tudo bem? Boa tarde para você, agora 3h20. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa tarde. No ar, a jornada esportiva do Portal Futebol Interior. Para você neste sabadão, hoje, dia 18 de julho 2026. Destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada do primeiro turno, tá? Penúltima rodada do primeiro turno, 18ª rodada. A amada, querida e maltratada Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho, 4 da tarde, aqui em Campinas, no Majestoso, para encarar o bom time do Goiás. O time esmeraldino vem a campo tentando mais uma vitória para encostar entre os melhores do campeonato. E a Ponte está afundada, atolada lá na zona do rebaixamento, 12 pontos nesse momento atrás do primeiro time que está fora da zona. A caminhada é longa, é difícil, mas ainda tem, né, 2 jogos, contando esse e o jogo contra o Operário na quarta-feira, para terminar o primeiro turno, e mais 19 partidas no segundo turno. Tem gente que entende que ainda dá a Ponte que está aí no momento de reformulação do elenco, jogadores saindo, né? Jogadores pedindo rescisão de contrato, todo mundo sabe o porquê, a diretoria se movimentando, já tem 9 jogadores contratados, alguns estão até treinando, tem a janela que a Ponte Preta tem que pagar o transfer ban, né, para inscrever os jogadores, a janela que abre na próxima segunda-feira, tem uma janela de exceção, a Ponte preferiu não usar porque não teve a grana para pagar o transfer ban. Mas é isso, Ponte Preta e Goiás é o jogo que você vai acompanhar com a gente aqui na Rádio Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior, FI, Play, som e imagem, no melhor do futebol. As nossas jornadas esportivas, sempre num oferecimento de Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, tá? Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hiper X-Cap, restaurante do Dadá conosco. Diz que entregas pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Conosco também a Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19 2514 1171. Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo do Portal Futebol Interior. Ele que vai comandar a nossa transmissão, que tem comentários e participação do Frank Francisco. Você de carona com o Frank. Daqui a pouco no intervalo e também no fim de jogo, o comando será do Carlos Corsato, que é o nosso coordenador de esportes. Direção geral e executiva da dupla Elcio Paiola e Arthur Eugênio. E a direção comercial é do Roberto Marcondes. Eu sou Marcelo Corsato, prazer estar com você nesta transmissão, neste sabadão. Simbora girando as informações para você. Ponte Preta, Ponte Preta já está escalada, definida para o jogo. Guilherme Viana, Diego Leão, Lucas Cunha, Palácios, Júlio, ou Júlio, né? Juan, Danilo Barcelos e Elvis, mais Kevson, David da Hora e Miguel. Já já o Frank fala do time no 3-5-2, a Macaca. O time da Ponte Preta, que está na vice-lanterna do campeonato, não vence há 11 jogos, 6 derrotas consecutivas, a última 2-1 jogando aqui mesmo em Campinas, no Majestoso, pro Criciúma. O Márcio Silva está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga. O Diego Leão está na sua vaga, escalado, né? E o Diego Tavares pediu rescisão por conta dos salários atrasados, também é desfalque. A Ponte tem a volta do Júlio, que estava entregue ao departamento médico, mas foi liberado. Então ele está no time titular hoje, o Júlio, menino da base. A Ponte que tem como pendurados o Kevson, o Miguel, o Júlio e o Baianinho. A Ponte que tem no banco de reservas do Márcio Zanardi o Vinícius pro gol, mais Nicolas Araújo, André Lima, Diego Porfírio, Gustavo Almeida, Léo Gomes, Brandão, Baianinho, o Gustavo Teles e também o Rodriguinho. Muito bem, Frank, quero já a sua opinião e o seu primeiro destaque nessa nossa jornada esportiva. Daqui a pouco eu vou falar do time do Goiás, mas eu sei que você quer falar um pouco mais da Ponte, já vamos falar dos bastidores também. Mas solta a vinheta do rapaz aí, Felipe.
Frank Francisco. Aqui no Portal Futebol Interior, você sempre de carona com ele. Tudo bem, Frank? Grande abraço, boa tarde pra você. Abraço, Marcelo, pra você, pro Filipinho, tá aqui, ó, mago dos botões. Pra você, torcedor pontepretano. Marcelo, hoje o Márcio Zanardi, ele vem aí com 4 alterações e as novidades são da base, Marcelo. É a Ponte recorrendo ao que tem, né? E a gente torce aqui para que tudo corra bem com os meninos. O Júlio vinha machucado, né? Tava em transição, agora tá liberado, vai jogar hoje. É interessante o time, Marcelo. Vou torcer para que dê tudo certo, né? Vamos torcer para isso. Não me agrada muito o Lucas Cunha, mas o Sérgio Palácios até que nas últimas partidas aí tem melhorado um pouco. O Diego Leão a gente já conhece, um jogador da base, jovem, tem muito a crescer ainda, mas o momento é conturbado. Marcelo, ele vai vir nesse 3-5-2 aí, né? O meio-campo ali hoje ele vai ter o Juan, o Barcelos, o Elvis e o Kevson, né? Os dois alas vão estar fechando aqui pelo meio, né? E voltando para compor. E na frente vai ficar o David da Hora e hoje, graças a Deus, o Miguel. Ele resolveu apostar na nossa base, apostar nesse jovem. E a gente também torce para que dê tudo certo. Porque assim, com todo respeito, o Brandão, nas oportunidades que teve, não acrescentou nada, não luziu, não deixou aquele gostinho que a gente costuma dizer que quando vê um jogador jogar, quero ver mais. O Brandão, assim, com todo respeito, a gente não quer ver mais. Ele não deixou essa impressão para nós, Marcelo. Tá aí então, as primeiras considerações do Frank Francisco falando das novidades do time da Ponte Preta. Já o Goiás, o time esmeraldino, 7 pontos nas últimas 3 rodadas, tá? O Mozart assumiu, lembrando que recentemente o Goiás tomou uma trauletada do Novo Horizontino em casa de 4, né? Mas aí o Mozart assumiu no lugar do Daniel Paulista e deu uma melhorada no time. Ele vai fazer apenas uma mudança, né? O treinador do Goiás em relação ao empate 2-2 contra o CRB, que é a volta do Felipe Machado. Ele que cumpriu suspensão automática, volta na vaga do Baldória. Então, essa é a única mudança aí do time que enfrentou a equipe do CRB. O GG e o Pedrinho estavam no departamento médico, estão recuperados aí e ficam à disposição do treinador para esse jogo no banco de reservas. Bom, ele não tem o Caito, né? O Diego Caito, que se transferiu para o Grêmio. O Tadeu, o Lucas Rodrigues e o Wellington Rato estão no departamento médico, tá? O Tadeu goleiro, né? Estão no departamento médico. Os pendurados do time esmeraldino para hoje, Lourenço, né? Baldória, Esli Garcia, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Djalma, Rodrigo Soares e Cadu Souza. O time esmeraldino tá escalado, hein? Tem Thiago Rodrigues, bom goleiro, né? Ele que é reserva do Tadeu. 2 bons goleiros tem o Goiás, né? O Goiás tem um time para lutar aí para acesso, né? Rodrigo, o Soares é um bom lateral, esse Rodrigo Soares. A Ponte já esteve interessada nele em algumas oportunidades, viu? O Luiz Felipe, zagueiro que passou pelo Santos. Ramon Menezes, também experiente, CRB, Sport, várias equipes do futebol brasileiro. Djalma na lateral esquerda. O Felipe Machado volta ao time, né? Jogador que está emprestado pelo Vitória, bom jogador. O Juninho já jogou na Ponte no Guarani. Já faz um tempo, mas já jogou. É o titular do time e o capitão do time, hein? É o capitão do time esmeraldino. Ainda tem o Lucas Lima. O Lucas Lima, toda vez que ele vem jogar com a Ponte aqui em Campinas, ele faz bons jogos, tá? O ano passado, com isso, eu não quero nem lembrar, com o Sport, o ano retrasado, no ano que a Ponte caiu, né? O Sport só não ganhou demais da Ponte porque tirou o pé, porque poderia ter enfiado uma sonora goleada da Ponte, quando a Ponte já estava indo para a Série C. Cadu Souza, bom jogador, menino bom jogador, fazendo gols aí nos últimos jogos. O Jean Carlos e o Cadu também no time titular, são jogadores aí à disposição do Mozart para começar o jogo hoje. É um time difícil, um time complicado e realmente não vai ser um jogo fácil para a Ponte Preta, não. A arbitragem vai ser de Charlie Wendy Straub Derete, de Santa Catarina. Assistente 1, Anne Kese Gomes, de Sá, do Amazonas. Assistente 2, a Fernanda Andréia Gomes Antunes, de Minas. Quarto árbitro, a Mariana Nani Batalha, é aqui de São Paulo. E o VAR, o Vinícius Gomes, do Amaral Mineiro também.
Bom, é o seguinte, já vou convidando você aí para interagir com a gente também no YouTube, já mandar sua mensagem, deixar o seu like também. A gente gosta muito da sua participação, à vontade, viu? Para participar com a gente no YouTube Futebol Interior. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Vai ser legal ter você junto com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. A gente tem também, daqui a pouco o Carlos preparou para a gente aí uma matéria com os tópicos, né? Lá da pauta do dia do Torrano. Ficou uns dias sem o episódio, né? Mas ele fez essa semana uma pauta do dia e o Carlos pegou os pontos importantes. A gente vai falar um pouco aqui de SAF, vai dar tempo, eu tenho certeza, antes até da ficha técnica do jogo. Então vamos pagar o intervalo, Felipe? A gente paga o intervalo, volta daqui a pouquinho e na volta já vou pro chat também falar com você que tá lá no YouTube, Futebol Interior. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanto o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, 3 da tarde, mais 34 minutos, 3h34. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, estádio Moisés do Carelli, tem Ponte Preta e Goiás. Ponte Preta e Goiás, temperatura aqui em Campinas marcando 25 graus. Sabadão que não vamos ter chuva, a expectativa não é de um grande número, infelizmente, de torcedor. Aliás, é uma coisa que eu venho falando aqui nas bancadas, né? A torcida da Ponte Preta, eu entendo, eu sei que não é fácil você ir para um jogo sabendo que seu time vai perder. Hoje a Ponte não é favorita contra o Goiás de jeito nenhum, né? Mas eu entendo que o torcedor da Ponte Preta que puder ir ao estádio, que vá ao estádio, apesar de tudo que está acontecendo, para apoiar esses que vão entrar em campo com a camisa representando
a instituição, a Associação Atlética Ponte Preta. A gente não pode fazer como os dirigentes estão fazendo com a Ponte Preta ou fizeram, né, nos últimos anos, nos últimos tempos, nas últimas décadas. Abandonar o clube, deixar o clube à míngua, né, tocar de qualquer jeito. O torcedor da Ponte Preta tem que mostrar para os dirigentes que ele ama o clube e apoiar os meninos que estão vestindo a camisa da Ponte Preta. Eu sei que para o jogo de hoje é muito difícil, mas para o segundo turno, mesmo, viu, gente, com o rebaixamento consumado, tá? Eu acho que é um caminho sem volta. Muito difícil a Ponte escapar do rebaixamento. Falei aqui no começo da transmissão, são 12 pontos de diferença para o Londrina, que também não tem um time muito bom, perdeu até o Bruno Santos, que era o artilheiro do campeonato, foi para o Mirassol, né? Mas tá 12 pontos na frente da Ponte. 12 pontos. Muita coisa, né? Enfim, vamos falar da SAF? Vamos primeiro ouvir o Torrano, lá na pauta do dia, o Dr. Luiz Torrano. O Carlos fez um trabalho pra gente aqui, fez uma montagem, e a gente vai ouvir um tópico aqui de coisas importantes que o Torrano fala na pauta do dia, e depois o Frank vai comentar, vou dar minha opinião e quero também a opinião da galera do chat. Falei que ia pro chat, mas não é que eu menti, eu inverti. Primeiro o Torrano, depois eu vou pro chat, depois o Frank. Vamos soltar então a palavra do presidente da Ponte Preta falando aí lá no Ponto TV, na pauta do dia, e a gente vai reproduzir para você aqui na nossa abertura de jogo Ponte Preta e Goiás. Depois de muito refletir sobre as manifestações do nosso jogador Elvis, dias atrás, depois do último jogo, venho aqui fazer as minhas considerações a respeito do que foi dito. Eu bem sei que nenhum trabalhador fica satisfeito quando seus vencimentos passam por situações de atraso. Entendo que, alguns momentos como este, muitas coisas são ditas no calor da emoção, e exatamente por isso acabam rompendo os limites do respeito. Entendo que houve exagero, um certo exagero, por parte do atleta e uma profunda falta de consideração para com a instituição Ponte Preta, que todos sabemos passa por uma de suas mais sérias crises financeiras. O próprio jogador sabia disso, hein? Ele bem sabia quando decidiu continuar no clube. Faço questão de destacar ainda que, quando o nosso time foi rebaixado, ninguém da diretoria buscou responsabilizar este ou aquele jogador pelo desempenho abaixo do esperado dentro do campo. Tudo sempre foi tratado internamente e com o devido respeito que cada um merece, seja pela sua condição de atleta, seja pela sua condição de dirigente. Agora, mudando de assunto, quero falar para vocês sobre uma notícia bastante positiva para a nossa instituição. Recebi, nos últimos dias, 2 propostas para investimentos na Ponte Preta. Uma, ainda embrionária, chegou com valores bem abaixo de nossas necessidades e objetivos. A segunda, que só foi confirmada na última sexta-feira, veio com maior possibilidade de atender os anseios da nossa instituição Ponte Preta. Bem diferente da primeira, esta chegou com uma situação bem mais concreta e clara. Os primeiros contatos surgiram há cerca de 20 dias, pouco depois da última reunião do Conselho Deliberativo, aquela do dia 17 de junho, na qual foi aprovada, por ampla maioria, a autorização de se constituir uma sociedade anônima de futebol, a chamada SAF, aqui na Ponte Preta. Esta proposta da última sexta-feira aqui me entusiasmou, e me entusiasmou bastante pelos valores do investimento que irão ser feitos e também porque se comprometeram a fazer um aporte financeiro inicial, que será suficiente, o bastante, para pagarmos o transferban e também colocar salários de atletas, comissão, técnica, funcionários, tudo em dia. Tão logo houve essa conversa, vim a público sinalizar que estava autorizando a contratação de novos jogadores para o retorno do brasileiro, porque passamos a ter a garantia do pagamento do transferban e a liberação, em consequência, para que os nossos atletas pudessem ser inscritos. Veja, se por algum acaso não houver aprovação da criação da SAF em Assembleia Geral de Conselheiros e Associados, este investimento inicial
será transformado em empréstimo para a Ponte Preta pagá-lo em 24 vezes e ainda com um certo tempo de carência. Esta antecipação se transformaria em empréstimo sem maiores complicações. No total, esta proposta de SAF prevê volta um pouco mais de R$1 bilhão, que será suficiente para quitar todos os nossos passivos, que são as contas atrasadas, tanto na esfera civil, trabalhista, esportiva, tributária, além de também poder negociar com o nosso maior credor, que já até penhorou o nosso estádio. E ainda, há a previsão de uma revitalização geral do estádio Moisés Lucarelli e a conclusão das obras do nosso centro de treinamento, lá no Jardim Olina. Ainda, ouço pessoas que não são pontepretanos dizerem que existem empresários que não ajudam a Ponte Preta porque eu e o Marco Eberlin estamos aqui. Mas a verdade é que não são 10 ou 20 milhões que vão resolver a situação atual do clube. A situação era muito mais difícil. Tá, então, a palavra do presidente da Ponte Preta, o Luiz Antônio Torrano. Deixa eu ir pro chat primeiro, já vou perguntar a opinião do Frank, mas eu falei que ia pro chat, então eu vou pro chat aqui. Vamos lá, o Carlos Corsato tá mandando like 4, tá atrasado, hein, querido? 3h41, o senhor está atrasado. Amélia Reste, boa tarde. Se SAF for com muita transparência, sendo bom para ambas as partes e com muita responsabilidade, sou a favor. Já vamos falar disso, viu, Amélia? Silvio Seico, like 9. O Frank tá aqui, mandando também o like do Frank, foi o 10, né? O Eduardo Santos, like número 1. O Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Eu também deixei meu like, lembrando que tem a enquete para você votar lá. Deixa o seu voto, Goiás, Ponte ou empate. Amélia, eu vou perguntar pro Frank, mas depois vou falar da minha opinião aí com relação à SAF. Tudo que o Torrano falou. Falei aqui no começo, na abertura da jornada. Do jeito que a Ponte está hoje é inviável. A Ponte tem que se transformar em SAF, né? Eu entendo a preocupação do torcedor, eu entendo que as coisas têm que ser feitas claras, mas a SAF da Ponte Preta está atrasada já há alguns anos, para não dizer década, né? E tá aqui um cara que vem falando isso já há algum tempo, desde a época do Red Bull, tá? Quando o Red Bull mandava os jogos aqui no Majestoso. Eu falo isso quando tenho oportunidade, desde a época do Red Bull. Então esse é o caminho. Seja por essa administração, seja por uma outra administração. Porque tem um grupo aí também se movimentando. A crise da Ponte Preta é tão grande, é tão complicada, que a oposição acordou. A oposição acordou. A oposição parece aquele urso branco que no inverno inverna. A oposição estava invernada na Ponte Preta. Será que a gente consegue pegar o técnico da Ponte? Vamos tentar? Não vai ser diferente nessa situação. Antes da gente pensar no que vai acontecer, a gente tem que voltar a vencer. É um jogo de cada vez. É trabalhar bastante. Eu venho falando que esses jogadores estão trabalhando demais com toda essa parte externa que infelizmente a gente não controla. Então é falando a verdade, é mostrando os problemas, é trabalhando no dia a dia no CT, tentando blindar eles desse problema. Então merecer fazer um grande jogo e quem sabe a gente sair com a vitória hoje. Tá aí, Felipe, obrigado. A palavra do técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi. Então, é isso, né? E já também falo um pouco mais. Mas eu quero a sua opinião, Frank, com relação ao momento da Ponte Preta. A esse momento aí, essa boa notícia, porque para mim, acho que é a primeira boa notícia que o Torrano, o mandato do Torrano mostra para a Ponte Preta. É essa possível criação de uma SAF, de um dinheiro que chega aí para tirar a Ponte Preta desse abismo, desse mundo vergonhoso que a Ponte Preta está atolada já há algum tempo. Porque desde o começo do ano até hoje, dia 18 de julho, a Ponte vive com péssimas notícias, com notícias ruins. E essa pauta do dia do Dr. Luiz Torrano, eu confesso para você, cara, que eu fiquei animado. Eu fiquei animado e eu tô vendo ali que pode ser uma salvação para o nosso clube que a gente ama tanto. Ô Frank, eu quero a sua opinião aí sobre o momento e sobre a SAF também, se você quiser dar a sua opinião.
Marcelo, torcedor pontepretano, a Ponte, como o Marcelo bem falou, é uma realidade. Ou é a SAF, ou simplesmente final do ano é fim de história para Ponte Preta. A verdade é essa, gente. Acho que todos nós, torcedores, gostaríamos que houvesse um tempo, que isso fosse analisado, que isso fosse explanado com mais clareza. Mas uma coisa, nenhum de nós aqui vai discordar. Essa situação é para ontem, como o Marcelo falou. Eu também penso que há pelo menos no mínimo uns 10 anos atrás, isso já tinha que ter ocorrido. Essa é a grande realidade. Vamos aguardar que realmente venha dar certo. Isso já é um alento. Gostaria muito de dizer que a Ponte, por toda essa boa notícia que veio nesse último... vou chamar de podcast, Marcelo. É monocast. Esse último monocast do Dr. Torrano, realmente também meu coração sentiu assim uma luzinha lá no fim do túnel. Podemos dizer milhões de coisas, gente, mas é importante entender que a Ponte Preta necessita disso. Essa é a nossa salvação, essa é a realidade. E a gente aguarda aí que, como ele fala, né, tem já um aporte inicial aí, as coisas sejam colocadas em dia com jogadores, transferban pago, jogadores que estão chegando aí. É ruim, eu não gosto de queimar ninguém, Marcelo, não é da minha índole fazer isso, né? Mas assim, são reforços questionáveis, pode dar certo como não dá certo. Estamos todos aqui na torcida para que venham, consigam ajudar, acrescentem e a Ponte consiga se safar. Porque a gente estava aqui em off falando, é uma utopia, mas 12 vitórias e um empate, a Ponte está fora do rebaixamento. O problema é olhar para a campanha de hoje, para o elenco que está aí e a gente começar a pensar em 12 vitórias. Mas eu gosto de ver sempre o copo meio cheio. Eu não gosto daquela visão do copo meio vazio. O meio cheio sempre é melhor. E olha que momento gostoso. Com tudo errado na Ponte Preta. Marcelo, só por curiosidade, eu não sei se você está com os dados aí na mão. Quantos jogadores nós temos da base hoje só no time titular? Eu posso contar aqui. Eu não tenho na mão, mas eu conto. Guilherme Viana, Diego Leão 2, Júlio 3, Juan 4, Miguel 5. Só da nossa base são 5. Quer ir pro banco? Vamos lá. Vinícius 6, Nicolas Araújo, que estava emprestado pro Paulínia, está de volta ao time 7. Gustavo Almeida 8, Gustavo Teles 9. No elenco hoje 9 jogadores. Você tá, o Guilherme Viana também. O Guilherme Viana também. Ó, Guilherme Viana, Diego Leão 2, Júlio 3, Juan 4 e Miguel 5. No time titular são 5. Beleza. Certo? Mais 4 aqui embaixo. Mais 4 aqui embaixo são 9. Então, a gente só pode estar feliz. E nós estamos falando de um momento da Ponte difícil. Com tudo isso, a Ponte tem 9 atletas da base. Fora os que nós já perdemos por inabilidade, por problema financeiro, a verdade é essa. Por mais que eu questione, por mais que eu não goste do que vi nos últimos anos em administrações da Ponte Preta. E, doutor Torrano, aqui não é implicância pessoal, não. É que realmente o seu mandato, até antes dessa notícia boa, realmente foi terrível. O senhor há de convir conosco que foi terrível. Um campeonato paulista para a gente apagar da nossa memória no sentido negativo. É claro que deixar ele ativo para que a gente nunca repita o que foi feito. E esse início de brasileiro até agora também, me desculpa, lamentável. Mas aqui, o nosso coração, nossa torcida e o nosso pedido ao torcedor pontepretano: não faça o que os dirigentes fizeram com a Ponte. A Ponte, ela é da sua torcida. Vá ao estádio, lote o estádio, apoie os jogadores que estão aí. São homens, são profissionais, com salários atrasados, honrando a camisa, honrando a profissão deles e dando uma cara para o nosso clube. Então nós precisamos desse apoio. Quanto à questão da SAF, Marcelo, é uma pena que a gente não possa ter acesso a algo mais esclarecido, mais aberto, mas entendo, o momento para a Ponte Preta hoje, ele não diria nem urgente, já está na UTI, então tem que ser, não tem outro. E tenho aquela coisa no coração, vai dar certo, Marcelão?
Eu também espero que dê certo. E a gente fala aqui, e quando ele fala que não são pontepretanos, né, que a imprensa às vezes não ajuda, pode espantar um possível investidor, eu acho que a imprensa ela tem que fazer o papel dela, ela tem que noticiar os fatos. Aí a opinião, eu sou radialista, o Frank está com a gente aqui, você que está ouvindo aí, ou você que é jornalista, você pode ter a sua opinião também. Eu acho que isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A informação ela tem que ser dada. O torcedor da Ponte Preta tem que saber o que está acontecendo no clube. O que está acontecendo no clube nos últimos tempos? Só derrotas, o time é humilhado a cada jogo, todo jogo tem um eita, né? Então, assim, isso precisa dar um basta. Precisa um basta. E me parece, né, que acordaram lá, o pessoal acordou. Agora, tem aqui gente falando de mentira, tal, no chat. A gente tem que esperar que isso realmente aconteça. A proposta, pelo menos o Torrano falou aí, dos moldes que ele falou aí, eu vejo como muito boa, né? Tem investimento, aporte para o futebol, tem aporte lá para o estádio, tem aporte para pagar as dívidas, estruturar o clube, né? Então, isso aí, eu acho que é um caminho sem volta. E eu não tenho medo de que isso não passe no Conselho, porque se passou a aprovação das contas, né? Então, esse medo eu não tenho. Mas tem uma movimentação aí, e isso também eu acho um lado bom da oposição. Repito, a oposição parece aquele urso branco no inverno, né? Ficou lá dormindo por década. Invernou. Invernou, né? E parece que depois desse movimento todo aí, dessa situação da Ponte Preta, eles acordaram. E a oposição acordando faz também com quem está na situação, também, sebo nas canelas, né? Eu vejo isso como muito bom. Eu sou favorável à oposição, eu sou favorável à eleição, eu acho que a eleição da Ponte Preta tem que mudar o jeito de como ela é feita, né? Ela tem que mudar algumas coisas ali. Por exemplo, até 6 horas antes de termos a eleição, a gente não sabia quem ia ser o presidente da chapa, pô. Quando eu falo a gente, eu sou torcedor. Eu sou sócio torcedor, vai. Há 4 meses. Mas sou torcedor, eu não sou o conselheiro. Mas nem conselheiro sabia. É um negócio, como é que você vai botar numa chapa onde você não sabe quem são os caras que estarão lá? Isso aí precisa mudar. Agora, a Ponte não tem, o caminho é sem volta. A Ponte tem que se transformar em SAF. E a gente sabe que a oposição também tem uma pessoa por trás que também está interessado em assumir o comando do clube para também fazer o clube se transformar em uma SAF. Uma SAF porque também tem um investidor, tá? Então, assim, é o caminho tanto para a oposição como para a situação. Eu vejo como salutar esse movimento que está acontecendo. E agora, eu espero que aconteça o mais rápido possível. Eu repito, para a Série B não salva. O Frank falou aí, a Ponte descartou o primeiro turno. Porque contra o Operário, por exemplo, a Ponte não vai ter os reforços na quarta-feira. A Ponte não vai ter. Então são 19 jogos no segundo turno. Quantas vitórias? 12. E mais um empate? E um empate. Tá aí. Os times entrando no gramado, a Ponte toda de preto, para encarar o time do Goiás, todo de branco. Já a bola vai rolar, você vai se ligar aqui no Portal Futebol Interior. Vou para ficha técnica. O Hugo Boni, quem cai nessa conversinha do Torrano? Não é cair, é a informação oficial do clube. Eu espero que aconteça. André Luiz, desculpe, eu troquei os irmãos de novo. Hoje é o Carlos, não, hoje é o Marcelo. André, o Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola. Nossa torcida está tão machucada que iria ao estádio para passar vergonha, está preferindo ficar em casa e duvidando até as notícias boas. Tomarem que tudo mude. É isso aí, cara. Você acertou, André, sou eu mesmo. Vamos que vamos, tá em Santos, né? Torrano, pai da mentira. Eberlin foi rebaixado para mentirinha. O Ricardo Monteiro, boa transmissão direto do Majestoso. Quem falou essa mensagem aqui foi um internauta, tá? Eu só tô dando voz aqui, mas foi um internauta que falou aqui. O Akira Miyamoto, parabéns aos Zanardi, Diego Leão, mais Júlio, mais Juan e Miguel. Já o Diego Ritter manda um Safiel já, não sei se ele tá falando do Corinthians ou fazendo uma alusão aqui pra Ponte Preta. Falando que o Corinthians tem lá um grupo que entende que a torcida também tem que ter parte do Corinthians. O Eduardo Santos está aqui, valeu, obrigado, viu? Todo mundo que está mandando mensagem. Então vamos, porque o tempo urge. Ficha técnica do jogo para você.
Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Escalada pronta, definida para dar um fim nessa sequência horrível dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guilherme Viana, goleiro número 1. 3 zagueiros, Diego Leão, número 4, Lucas Cunha, 3, Palácios, 23. 5 jogadores no meio campo. Pela direita na ala, Júlio, número 2. Juan, o primeiro volante, número 6. Danilo Barcelos é o terceiro homem do meio campo, ou o segundo volante, com o número 14. Tem também o Elvis fazendo a armação do time com a 10. E o Kevson na ala esquerda, número 32. O ataque tem David da hora 18 e Miguel 17. Eu confirmo a macaca. Guilherme Viana, Diego Leão, Lucas Cunha, Palácios, Júlio, Juan, Danilo Barcelos, o capitão Elvis e Kevson. David da hora e Miguel. Márcio Zanardi tem no banco de reservas. Vinícius pro gol, mais Nicolas Araújo, voltando de empréstimo do Paulínia. André Lima, Diego Porfírio, Gustavo Almeida, Léo Gomes, Brandão, Baianinho, Gustavo Teles e Rodriguinho. A macaca, a amada, adorada e machucada Ponte Preta é a vice-lanterna do campeonato. O América não consegue passar nós. Já tá com 8 pontos, mas não consegue passar. 19ª colocada, 8 pontos em 17 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 13 derrotas. Marcou 11, sofreu 33, 22 gols negativos, com 15% de aproveitamento. A Ponte volta a campo pela 19ª rodada, fechamento do primeiro turno, na próxima quarta-feira, dia 22, 7h30 da noite, para encarar o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Futebol Interior. O time esmeraldino, todo de branco, adentrando ao gramado do estádio Moisés do Carelli. Está escalado, pronto, definido pelo Mozart. Tem Thiago Rodrigues, o mascarado, goleiro número 1. Rodrigo Soares, lateral 2. Luiz Felipe, zagueiro central 3. Ramon Menezes, o quarto back número 4. Djalma é o lateral esquerdo 54. Felipe Machado é o primeiro volante número 5. Juninho é o volante que faz o box-to-box, capitão do time número 8. Lucas Lima, olho nele, parça do Neymar, hein? Veste a número 10. O ataque tem Cadu Souza, bom jogador, número 40. Jean Carlos, número 21. E Cadu, esse Cadu é com C, o outro Cadu é com K. Esse Cadu é o número 18. Confirmo o time do Mozart com Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma, Felipe Machado, Juninho, capitão do time Lucas Lima, Cadu Souza, Jean Carlos e Cadu. Do banco de reservas, Ezequiel pro gol, mais Nicolas, Anselmo Ramon, Lucas Ribeiro, Esli Garcia, venezuelano, Pedrinho, Luizão, GG, Valdória, Alejandro, Brian e Lourenço à disposição do técnico Mozart. 19ª rodada, fechamento do primeiro turno na Serrinha, quarta-feira, dia 22, 8h30 da noite. O time esmeraldino encara o Esporte. Arbitragem. Vamos lá, hein? A arbitragem que tem um quarteto de mulheres para comandar o jogo hoje. Charlie Wendy Straub Derete de Santa Catarina é a árbitra principal. Assistente 1, Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas. Assistente 2, Fernanda Andréia Gomes Antunes, de Minas Gerais. Quarto árbitro é a Mariana Nani Batalha, de São Paulo. E o moço do BO, da resenha, do problema no VAR, é o Vinícius Gomes do Amaral, que é mineiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, vai rolar a bola, a execução do hino nacional brasileiro. A Ponte Preta, como eu disse, toda de preto, faixa branca no peito. Aliás, tem uma teoria aí que a Ponte Preta não tá jogando de branco no estádio Moisés do Carelli porque tá faltando uniforme, tá? Tá faltando uniforme aí. Enfim, já aconteceu no jogo contra o Criciúma, né? E hoje, de novo, a Ponte jogando com o uniforme todo escuro. Vai as equipes ali se perfilando, daqui a pouco ali o tosse para sabermos qual lado vai jogar a Ponte no primeiro tempo, quem fica com a bola para dar o primeiro tapa na bola. Bom, é o seguinte, você que está acompanhando a nossa transmissão pode acessar o Futebol Interior, tá? Tem o placar ao vivo, você clica lá no placar ao vivo ou então no seu celular mesmo,
Se você não tem o aplicativo, é bem legal. Baixa o aplicativo, procura lá Placar ao Vivo, Futebol Interior, tá? Você tem campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Tem destaque para a Série B. A gente teve a abertura da 18ª rodada com o CRB 2, Náutico 1, mais uma derrota do Timbu. E o Hélio dos Anjos continua lá, hein? São Bernardo empatou com o Avaí 1-1. O Avaí tá melhorando no campeonato. O América Mineiro tem 8 pontos. Conseguiu chegar a 8 pontos. Empatou com o Ceará 1-1. Por que o América não tá na frente da Ponte? Porque ele empata muito. Ele tem 5 empates e 1 vitória. A Ponte tem 2 empates e 2 vitórias. Mas vamos combinar que a Ponte só perde. O América pelo menos está empatando. Então o América tá mais próximo da vitória do que a Ponte Preta. Mas olha, América, o ano que vem estaremos juntos e misturados na Série C, tá? Bom, ontem o Juventude bateu o Cuiabá pelo placar de 2-0. O Londrina empatou com o Botafogo 0-0. O Fortaleza venceu o Novo Horizontino 1-0. Além desse jogo que a gente vai transmitir aqui no Placar ao Vivo, você pode acompanhar Criciúma e Vila Nova. Estarei acompanhando também esse jogo aqui no Giro do Placar. O Sport pegando o Operário também às 4 horas da tarde. E hoje, ainda fechando a rodada, o Atlético Goianiense de Roger encara a equipe do Atletique. Líder é o Criciúma, 33, Juventude é o segundo, 32. Essas duas equipes estariam com acesso garantido para a próxima temporada. No play-off, para definirmos as outras duas vagas, Vila Nova, 31, Operário, 31. Olha quem a Ponte vai enfrentar, hein? Fortaleza, 31, Novo Horizontino, 30. O Goiás, ele vai a 28 se ganhar da Ponte. Ele vai subir para a 7ª colocação, ainda não entra entre os 6 melhores, tá? Zona do rebaixamento tem Ceará, 19. O Ceará já jogou, empatou com o América. Avaí 17, já jogou também. Ponte Preta 8 e América 8. Só a Ponte não jogou ainda. Então se a Ponte vencer, ela vai a 11. É um negócio que não acontece já há algum tempo. A Ponte não vence há 11 jogos, né? Ela vai ficar na 19ª colocação com 11 pontos. Ela ficaria 9 pontos atrás do Londrina. 9 pontos atrás do Londrina, tá? Então, só para colocar isso para você, hoje 12. Se a Ponte empatar, ela vai terminar a rodada 10 pontos atrás do primeiro time, fora da zona do rebaixamento. E aí, ô Frank, vamos lá, antes de começar o jogo, antes da bola rolar, gostou do time que o Zanardi colocou a campo? Ah, Marcelo, eu gostei sim, né? O Miguel já fazia por onde está tendo sua oportunidade. Queira ou não, a meia cancha é interessante. O Juan tem que aproveitar essa oportunidade que ele está tendo, né? Nas vezes que entrou, foi bem. E... eu vou cravar meu palpite aqui, Marcelão. 1-0 para Nega Véia, gol de Elvis. O Gildati pergunta, não há ninguém para interferir nessa situação? 7 meses sem salário? Dizem que é mais, hein? Inimaginável um absurdo desse. Valeu, ótima tarde, Corsato, para você também, Gildati. O Cleuri, estamos sempre com a Ponte. André Luiz, hoje tem a lei do ex com o Elvis. Tem lei do ex também lá pelos lados do Goiás, eu conto já porque vai começar o jogo. Apita o árbitro! Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal FI, comigo Frank Francisco, você de carona com o Frank, Felipe Marques na mesa de som, daqui a pouquinho no intervalo, no fim de jogo, Carlos Corsato assume o comando também da nossa equipe, posse de bola pro time do Goiás, o time esmeraldino todo de branco, aí a arbitragem pegou um toque de mão, não, segue o jogo, a bola volta para Felipe Machado, voltando ao time do Goiás, solta a bola pela direita, trabalha com o jogador que é o Rodrigo Soares. No Goiás, no time titular tem o Juninho, que já jogou na Ponte, né? A Ponte teve interesse, por exemplo, no Rodrigo Soares já algumas temporadas, e ainda no Ramon Menezes, mas esses são jogadores que não atuaram pela Ponte Preta. Enfim, portanto, jogadores que jogaram pela Macaca, que jogou pela Ponte, só o Juninho mesmo pode ser a lei do ex aí pelo Goiás, e o Elvis é a lei do ex para a Ponte Preta, e eu espero que isso aconteça. Torcedor vai chegando em pequeno número, a Ponte jogando nesse primeiro tempo defende o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Para você que conhece o Majestoso, é o gol do portão de entrada, a Ponte consequentemente ataca para o gol da linha do trem, atacando à direita do seu aparelho, o Goiás defendendo o gol à esquerda, atacando
defendendo o gol à direita, atacando pro gol à esquerda. Vem o time do Goiás. Posse de bola aqui no campo de ataque pelo lado direito. Chega Júlio na marcação, mete o pé na bola, tira dali, manda essa bola pra lateral. Era o Palácios que tava na bola. Manda a bola pra lateral, é lateral. Posse de bola pro time do Goiás aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vai pra bola o Djalma, número 54 no costado. Aí sim, dá pra enxergar direitinho o número da camisa do Goiás. Bola com o Lucas Lima pra Djalma, devolveu pro Lucas Lima. No meio do caminho chega a recuperação do time da Ponte. Perde na sequência, a arbitragem vai marcar ali uma falta do 40, Cadu Souza, em cima do número 17 da Ponte, que é o Miguel, hoje no time titular. Tá parado o jogo, posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Bola enfiada aqui no campo de ataque, fica pro goleiro Thiago Rodrigues. Fica com ela, domina, sai jogando aqui no campo de defesa para Ramon Menezes. O Beto Beleza fala, boa tarde, futebol interior. Aumente o volume de seu rádio e diminua o volume da sua TV. Ó, valeu pela moral, meu rapaz. Tamo junto, obrigado pela audiência e pela companhia. É posse de bola para a equipe do Goiás aqui no campo de defesa pelo lado direito. A bola recuada para Luiz Felipe. Luiz Felipe, zagueiro que já passou pelo Santos, né? Jogou em outras equipes do futebol brasileiro, agora defendendo o Goiás. Para Ramon Menezes, emprestado pelo Sport. Solta a bola aqui no campo de defesa. Alongou o passe, soltou ali na frente. Era pro Cadu, a zaga da Ponte tirou, chegou, recuperou Danilo Barcelos. A bola sobra aqui pelo lado esquerdo para Juninho. Dá um tapa na bola, solta para Djalma. Aqui no campo de ataque pela meia esquerda. Bola pro Felipe. Levantou a cabeça, vira o jogo, toca lá do outro lado para Lucas Lima. De primeira soltou a bola aqui no campo intermediário para Luiz Felipe. Mais atrás para Ramon Menezes na quarta zaga. Passa a metade do gramado, solta aqui pelo lado esquerdo. Trabalhando o time esmeraldino. Bola com o Djalma. Campo de ataque, soltou essa bola na frente. Recuperação da zaga da Ponte. Chega, mete o pé na bola, Diego Leão tira dali, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, a arbitragem vai marcar a falta. Falta em cima do número 18 da Macaco David da hora. O jogo tá parado, a falta foi do Ramon Menezes. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco eu vou trazer para você manchetes aqui do Portal Futebol Interior. Já trago para você as manchetes do Portal Futebol Interior. Vem o time da Ponte Preta, cobrança de falta. A bola enfiada lá no comando para ninguém. É posse de bola, tiro de meta pro goleiro do Goiás ficar com ela. Bom, tem a Copa do Mundo, né? Piques da galera apresenta a página especial da Copa, que termina amanhã. Hoje tem decisão de terceiro e quarto lugar entre França e Inglaterra. Cobertura completa desse jogo. Amanhã a grande final, Messi e Lamine Yamal. Quem leva melhor, a Argentina ou a Espanha? Bom, tem também Antonelli, Pole, Bortoleto larga em 8º no GP da Bélgica. Que legal. Paulista Sub-17. Veja os destaques da 11ª rodada do torneio. Falar em Campeonato Paulista, no Sub-20 amanhã tem Ponte Preta e Corinthians. O jogo vai ser às 10 horas da manhã e vai passar aí no... Eu vou falar porque não tem problema, na X Sports. Aí eu tava pensando em casa, pô, mas o torcedor da Ponte não tem sossego mesmo, né? Porque sábado é o Goiás e no domingo é o Corinthians, o Sub-20. É, mas o Sub-20 tá indo, hein, Marcelo? Tá indo. Eu assisti o jogo com o Santos. A Ponte não fez um espetáculo de partida, mas mediu forças e até poderia ter ganho o jogo. Muito bem. Vamos aguardar. Então o jogo é amanhã às 10 horas da manhã. Posse de bola pro time do Goiás. Campo de ataque. Cadu dominou, invadiu a grande área. Fez o giro, fez o corte pra cima na marcação. Soltou na entrada da grande área. Era pro Juninho no meio do caminho. Chega Juan, tira dali. Bola com Danilo Barcelos. Dominou, saiu pipocando. Saiu tropeçando na jogada. Solta a bola pelo lado esquerdo. O Lucas Lima tentou pro Djalma. Mas chega a recuperação. Mas a arbitragem tá pegando ali impedimento, né? E a gente vê quando a imagem da câmera foca no gramado, bem irregular, né? Já foi explicado na hora da macaca, o André Carelli, né, que é um dos diretores da Ponte Preta, explicou o que aconteceu ali com o gramado, né? E, claro, a falta de verba também, a Ponte teve que priorizar algumas coisas e deram uma descuidada no gramado. Então agora vai demorar um pouquinho para o gramado voltar a ser como era antes. O ano passado estava muito bom, tá cheio de irregularidade, mas é isso, né? A falta de dinheiro realmente acarreta em vários problemas. E agora o Danilo Barcelos chegou fazendo falta para cima do Juninho, capitão da Ponte, de capitão para capitão. Ele vai lá, pede desculpa, a arbitragem também pede para ele ter calma. Tá marcada a falta. Na próxima, não sei não, acho que ela não vai perdoar e vai meter cartão pro Danilo Barcelos. Mais uma jogada que ele já parou ali o contragolpe. Nossa, deu um pescoção ali no cara, hein? Merecia... Ó, de boa, cara. Eu sou Ponte Pretano, mas merecia cartão amarelo, viu, Frank? Ah, com certeza, Marcelo. Isso aí é agressão, né? Vamos ser sinceros.
E olha o Goiás, o Palácios escorregou, o Goiás invadiu a grande área pelo lado direito, chega, bate na bola, Diego Leão. E ele queria a posse de bola para a Ponte, porque ele entende que a bola bateu ali no jogador do Goiás, mas a arbitragem está entendendo que é posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorecendo o time esmeraldino. Para a bola, o Djalma, 6 minutos e meio passados do primeiro tempo. Vem comigo que eu vou com você, aqui no Portal Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Olha o Goiás, trabalhando com o Cadu, dominou, bateu pro gol! Já era! Gol do Goiás! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A Ponte vai pagando o preço de uma péssima administração, de falta de dinheiro. Tinha um dos melhores goleiros do futebol brasileiro à sua disposição, que era o Diogo Silva. E aí sobrou pro Guilherme Viana assumir a titularidade da Ponte Preta. Um chute fraco, cara, do Cadu Souza, na entrada da grande área. Nele, no Guilherme Viana, ele foi espalmar. A bola passou por debaixo dele, morreu mansa no fundo da rede. Falha o goleiro da Ponte. Aberto o placar. O Goiás sai na frente. Cadu Souza, o nome do gol. Agora 1 pro Goiás, 0 pra Ponte. Fala aí, me conta, me dá o detalhe do gol, Frank. Mas que infelicidade do Guilherme Viana. A bola teve ela pega assim, ela resvala pra mim aqui na visão que eu tive, Marcelo. Ela resvala no Lucas Cunha. Mas não era o suficiente para tirar o goleiro. Ele foi infeliz, que falha horrorosa. E tá aí, Marcelo, infelizmente o Goiás já sai na frente com 8 minutos. Nem tempo da Ponte chegar e assustar o Goiás. O Guilherme Viana não aproveitou a oportunidade, infelizmente, cara. Ele já falhou no último jogo. Infelizmente. É a situação da Ponte, a falta de dinheiro. A Ponte tinha um dos melhores goleiros do futebol brasileiro no seu quadro. Né? A Ponte, problema goleiro, a Ponte não tinha. E agora, a bola vai no gol, entra, cara. Ele não tem confiança. O Guilherme Viana, infelizmente, está sem confiança. É bom goleiro, mas entrou numa fria. Está sem confiança. E ainda tem mais o jogo contra o Operário, tá? Tem mais o jogo contra o Operário. Kevson dominou o lado esquerdo, soltou essa bola. Campo ofensivo para Ponte Preta. David da hora, solta a bola pro Kevson. Dominou, bico esquerdo da grande área, para lá, para cá. Descolou, cruzamento fechado no segundo pau. Sobe a zaga do Goiás. Mete a cabeça na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. Escanteio para Ponte Preta, o primeiro escanteio para Macaca no jogo pelo lado direito. Vamos, Macaquinha, 9 minutos passados do primeiro tempo. O Goiás vence por 1-0, Cadu Souza foi para a rede. Falha do goleiro Guilherme Viana. 1-0 para o time do Goiás para cima da Ponte Preta. Mais uma derrota da Ponte no campeonato por enquanto. O Thiago Rodrigues está lá preocupado. Elvis vai para a bola, perna direita. 9 minutos passados do primeiro tempo. Vamos, Elvis. Vamos, Elvis. Vamos, Ponte Preta. Vamos empatar o jogo aí. Vai Elvis pra bola, desviou na boca do gol, sobrou, entrada da grande área, vem o chute pro gol, ficou viva por ali, a bola voltou, sobrou pra Ponte, Juan bateu pro gol, teve desvio, afasta, a zaga tira, sobra com Elvis, cruzou na boca do gol, Thiago Rodrigues dá um tapa com a mão esquerda, tira dali, vai sobrar aqui no contragolpe pro time do Goiás, chega, mete o pé na bola, tira, na sequência recupera o Goiás, tentava a jogada ali, o Kevson, a bola voltou, sobrou pro Goiás, vamos cuidar no contragolpe, aí chega Diego Leão, tira ali o perigo antes do Cadu, sai jogando, toca a bola pra Kevson domina, pede a movimentação dos companheiros do Danilo Barcelos, ele fica pé da vida com o Danilo Barcelos, tem que tocar atrás pro Diego Leão na quarta zaga, toca a bola para Danilo Barcelos, dominou o capitão da Ponte Preta, Elvis encostou, ele pediu, meia esquerda, recebeu, toca a bola para Danilo Barcelos, aí recuou, tocou pro Diego Leão, o Guilherme Viana. E o torcedor do estádio tem que apoiar o Guilherme Viana, cara. É o que temos pro momento. Solta a bola pelo lado direito. Júlio meteu o pé nessa bola, tocou ali pro David da hora. Miguel vai na marcação também. Chega a zaga da equipe do Goiás, tira. Bola sobra do lado esquerdo para Djalma, tocou para Juninho. Com defeito pro Felipe, subiu de cabeça. Aí a recuperação é pro time da Ponte. Sobra pra Macaca. Quem vem por ali recuperando é o Juan. Juan domina pro time da Ponte. Solta a bola um pouco mais atrás para Palácios. Palácios dominou, soltou essa bola para Lucas. Lucas Cunha dominou, solta a bola pelo lado esquerdo. Vem aí a esquerda para Elvis. Domina com a perna esquerda. Com a perna direita ele toca a bola lá do lado esquerdo para Kevson. Vamos, Kevson. Bico esquerdo da grande área, cortou pra perna esquerda. Cruzamento, segundo pau na boca do gol. Thiago Rodrigues pegou. Sobe. Fica com ela o goleirão da equipe do Goiás. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Vamos que vamos. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. O Rodrigo está com a gente, o Paulo César. Boa tarde, equipe FI. Pior que está queimando o garoto.
Muito bem, valeu todo mundo que tá mandando mensagem, bem-vindo você com a gente por aqui. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e meio. 11 minutos e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. Te contei não? Confere comigo. Placar FI aponta pra você. Ponte Preta tem 0. Goiás tem 1. Gol do Cadu Souza a 7 minutos deste primeiro tempo. Bola rolando também para Sport Operário. Sabe quanto tá o jogo lá, não? 1-0 para o Operário. Informação para a Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do futebol interior. Vamos que vamos para essa transmissão. 0 para a Ponte, 1 para o Goiás. Frank Francisco, 12 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Goiás está na frente com uma colaboração do menino Guilherme Viana. A infelicidade do Guilherme, né? Tá fazendo o placar até aqui, Marcelo. Nós estamos com 12 minutos. A Ponte agora consegue exercer uma marcação na saída de bola do Goiás. Está criando dificuldade, por exemplo, para a equipe do Goiás. A Ponte pelo menos, já chegou à área do Goiás 2 vezes, Marcelo. E a Ponte está querendo entrar na partida. O problema é esses gols que a gente toma logo de início, Marcelo. E essa infelicidade do Guilherme. Eu estou com você. Eu acho que, mesmo pro último jogo aí, já é hora da oportunidade para o reserva, né? Ele está bem abatido. Esses lances abatem bem. A gente sabe que o goleiro é uma posição que já é difícil por natureza. E quando você não está numa fase legal, aí é pior ainda. Dá uma chance pro Vinícius, né? Põe o Vinícius para jogar aí já no próximo jogo contra o Operário e vamos que vamos. Sim. Até poder escalar o goleiro que foi contratado aí, tem que pagar o transfer ban primeiro, né? O Douglas. Enfim, pelo menos é mais experiente, estava fazendo um bom ano com o Tombense, é um goleiro aqui da região, é um goleiro mais tarimbado, né? Mesmo caindo, vai cair com a Ponte Preta, né? Mas é um goleiro que pode dar mais confiança aí pro time. E é bom a gente falar, né, isso, né, Marcelo, a respeito do menino aqui, o Guilherme Viana. Ele não é mau jogador, gente. Temos que entender que o momento é muito ruim e é pesado. Não é todo jogador que vai ter estrutura, ainda mais ele vindo da base, para sair e agarrar isso, né? Ele não é excepcional, ele é um bom jogador. O Rodrigo Brugneira fala, boa tarde a todos, mas esse goleiro não só por hoje, viu? Na sua falha, mas eu não tenho confiança, não. Tá certo, um abraço pra você. Ele não tá confiante mesmo, mas a comissão técnica confia nele. Posse de bola pro time do Goiás, a bola enfiada na frente, chega a recuperação do time da Ponte. O Djalma queria falta, a arbitragem não deu, aí a proteção do Palácios. A Ponte também não tem muita pressa para jogar, o Palácios viu a bola sair, deixou a bola sair. Se perder de pouco, gente, que fase, hein? Tá bom, viu? Tá bom, que fase pro torcedor da Ponte Preta. É por isso que eu falo, a Ponte precisa se reinventar e essa história da SAF não tem como fugir, né? Para parar de passar vergonha, para ter um time decente, para conseguir competir de novo, para conseguir ter dignidade, cara. Porque hoje nem dignidade a gente tem mais, cara. Nem dignidade a gente tem mais, infelizmente. Posse de bola para Jean Carlos, tentou uma caneta para cima do Lucas Cunha, a bola se perdeu, foi embora. Lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece a equipe do Goiás. Ricardo Monteiro tá falando que o chute foi um traque. O Rodrigo fala que tem que pegar o goleiro do Parque Brasília. Posse de bola aqui pro time do Goiás. Posse de bola aqui no campo de ataque. Trabalhando com o Djalma. Djalma dominou, trabalhou essa bola, soltou pro Felipe Machado. Faz o giro para cima na marcação. Pensa, toca a bola um pouco mais à frente pro Rodrigo Soares. Bola pro Lucas Lima. Lucas Lima pra Jean Carlos dentro da grande área. Pro Juninho, dominou, soltou essa bola um pouco mais atrás. Pro Lucas Lima, pro Juninho. Bico direito da grande área, perna esquerda, tocou bola, entrada da grande área. Era pro Cadu. Chega a zaga da Ponte Preta para tirar. Mete o pé na bola, tira dali o jogador da Ponte. Sai jogando essa bola, fica viva ali no meio. A arbitragem não marcou a falta. Segunda bola é pro Goiás. A Ponte não ganha a segunda bola. Já alguns jogos. Trabalhando com o Felipe Machado para Rodrigo Soares. Dominou, soltou essa bola pelo lado esquerdo para Cadu. Para Lucas Lima, na verdade, sai da ponta, vem pro meio, toca para Juninho. Juninho dominou, tocou para Jean Carlos. Perna esquerda, lado direito, bico direito da grande área. Toca a bola para Juninho. Juninho domina com a perna esquerda, vira o jogo, toca do outro lado, lado esquerdo. Boa bola, bola boa pro Djalma para cima da marcação. Falta. Júlio chegou, fez a falta, na verdade o Juan tá parado o jogo e a falta é perigosa, hein, Frank? Perigosíssima essa falta. Ele não tinha muito o que fazer não, Marcelo. Largou a perna, derrubou aí o Djalma.
Lance perigoso, jogada muito perigosa, próximo da risca aqui da grande área. Ela é lateral, mas é uma falta que leva perigo, Marcelo. Eles têm Lucas Lima. E o goleiro da Ponte, infelizmente, não tá confiante. Tá armando a barreira ali, o goleiro da Macaca, o Guilherme Viana, que falha no primeiro gol, já falhou no jogo contra o Criciúma e em outros jogos também, desde que o Diogo Silva saiu por não receber salário da Ponte Preta. Já saiu a rescisão aí do contrato do Diogo Silva. O Diogo Silva, portanto, sai também, não é mais goleiro da Ponte, deve assinar com a Inter de Limeira. Falta para a equipe do Goiás, o chute pro gol, ela passa, vai embora. A barreira pulou, ele jogou por baixo e vai pro gol. Um abraço, viu, Frank? Se vai pro gol, já era, hein? Na verdade, bateu no peito do Palácios essa bola aí. Era pra ser escanteio, hein? Na linha da cintura ali, ó. Mas parece que ela marcou só tiro de meta, né? Ela marcou só tiro de meta. Ainda bem pra nós, hein? Ainda bem pra nós. Mas eles abriram, Marcelo. Isso é um perigo, hein? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha a nossa transmissão. Vamos que vamos para mais uma transmissão da Ponte Preta na Série B. Na quarta-feira tem mais Ponte Preta em campo contra o Operário, em 7h30 da noite a bola rola, 6h30 a gente abre a transmissão, por volta de 6h30, e vamos trazer todas as informações para você desse jogão de bola, mais um jogo da Ponte Preta. Valeu você que tá junto com a gente, obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem, seja bem-vindo aqui ao nosso chat. 17 minutos e 50, quase 18 passados do primeiro tempo, o Goiás está na frente, Cadu Souza foi para a rede a 7 minutos do primeiro tempo, falha do Guilherme Viana, 1 para o time esmeraldino, 0 para a Ponte. A Ponte também não tem pressa, hein, nem para bater a falta. Elvis jogou essa bola na frente, era para o Miguel, tentou o passe ali para o David da hora, chega a zaga, tira, a bola cai na intermediária para o time da Ponte Preta, Juan meteu a cabeça na bola, soltou, entrada da grande área, vamos Ponte, opa, falta! Kevson, na entrada da grande área, sofreu a falta, e daí? A Ponte tem Elvis. A cerca de 2, 3 passos da meia-lua da grande área, a barreira vai ser posicionada já dentro da grande área, na meia esquerda, falta do Luiz Felipe para cima do Kevson, bola que pode levar perigo lá para o goleiro, o Thiago Rodrigues. Eu acho que deu ruim para o Felipe, hein? Quando o Kevson cai, acaba caindo em cima da perna do zagueiro, porque o zagueiro faz a falta e deixa a perna, né? Mas, Marcelo, perigosíssimo, hein? Muito bom pro Elvis acertar o ninho da coruja e fazer a festa aí. A Ponte está tentando jogar, Marcelo. Quem sabe aí o gol já nos ajude. O André Luiz fala, com esse goleiro até o tiro de meta pro adversário é perigoso. É isso. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E assim, é claro, entendo, a situação realmente é difícil, né? Mas era um momento pro Guilherme Viana tentar aproveitar, né? E ele é bom goleiro, cara. Ele é bom goleiro, sabe? E assim, é um cara que a gente sabe que tá perdendo a oportunidade de ser titular na Ponte Preta. Tem o Vinícius também? O Vinícius é melhor do que ele? Não sei, né? Mas no outro jogo é provável que o Vinícius seja o titular, porque ele não está mostrando confiança no gol da Ponte. Falta tranquilidade, né, Marcelo? E é um momento, eu volto a dizer, muito complicado. Para quem já foi goleiro, entende da posição, sabe. O time está numa fase terrível, Marcelo. E você tem que aproveitar a oportunidade. Seria o momento. Mas a gente não sabe como que você vai reagir a essa situação. Ela é pesada, né? Elvis, que falou muito no fim do último jogo, uma reviravolta danada aí, com a palavra o 10, né, que já foi capitão do time, ídolo recente do torcedor. A palavra do Elvis tem muita força e ele continua lá. Vamos, Elvis. Ô Danilo Barcelos, você é o capitão do time, mas sai. Vaza, deixa pro Elvis. A árbitra tá tendo problema ali com a barreira. Pessoal da Ponte Preta ali, não pode ficar tudo juntinho ali, viu? A barreira da Ponte tem que sair, essa falsa barreira tem que ficar 1 metro longe da barreira do Goiás. O Danilo Barcelos com a perna esquerda, o Elvis com a perna direita. Marca de 20 minutos e 50 passados do primeiro tempo. Elvis, perna direita pro gol. Defendeu o goleiro, deu rebote, vai fazer o gol. Miguel pega a mão na bola, não aproveita. Era o Júlio. No rebote, bateu roupa. Se o nosso goleiro falhou, deles bateu roupa. O Thiago Rodrigues, a bola sobrou no pé do Júlio, menino também. Foi bater, o chute saiu mascado.
Saiu mascado, não conseguiu mandar a bola pro fundo da rede. Que chance perdeu. Tinha que... Chuta pro gol de bico, Lazarento. Música do César e Paulinho. Juro que eu lembrei dessa música, Marcelo. Era a bola para bater de bico. Ele foi tentar bater de lado de pé, pegou de ponta de pé. Nossa, não pode perder um gol desse depois do que a Ponte já tomou. Gente, o momento é tenebroso, hein? É, Júlio, é bom jogador o Júlio, mas perdeu a chance, a maior chance da Ponte Preta no jogo. Não sei se teremos outra. E eu falei do Guilherme Viana, e o Thiago Rodrigues é um baita de um goleiro. Mas bateu roupa, viu? Bateu roupa. E que batida de roupa foi essa, Marcelo? Ele praticamente entregou, hein? É isso, a gente vê lá o torcedor da Ponte Preta, acho que hoje tem até um pouquinho mais de torcedor do que no jogo contra o Criciúma. Elvis dominou, aí o Lucas Lima na marcação, deu o bote, ganhou, toca a bola para Juninho, Juninho domina, toca a bola para Cadu, ficou sentindo ali o jogador do Goiás, o Jean Carlos. Aí chegou, o Palácios deu no Lucas Lima e ela vai dar cartão para ele, né? Ela vai dar cartão pro Palácios. E aí começou o desequilíbrio. Cartão amarelo pro Palácios. Sem bola, acabou dando uma chegada mais forte ali no Lucas Lima, o Frank. O ruim, Marcelo, que esse tipo de situação pode acabar deixando a equipe em campo com um jogador a menos. O que é ruim pode piorar. É preciso ter tranquilidade, né? Eu imagino o sufoco que passa o Zanardi. Pô, Palácios não precisava entrar dessa maneira. Uma jogada boba na lateral do campo, acompanha, cerca, fica junto. Só cria problema. Toma um cartão, já tá amarelado. A próxima que ele precisa fazer falta, como é que fica? E a bola vem alongada no campo de ataque. Sai, Guilherme. Aí o Diego Leão viu que ele não ia sair, meteu o pé na bola, tirou dali. Até para sair do gol ele tá indeciso, hein? Não tá com confiança. A bola é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time esmeraldino. Vence o jogo pelo placar de 1-0, vai encostando ali no G6. A bola com o Djalma, lateral, 23 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Trabalha essa bola com o Jean Carlos, é o Cadu, na verdade. Linda finta, passou o primeiro, não passa o segundo. Chega meio fora de ordem ali o Danilo Barcelos, mas deu certo, conseguiu tirar. A bola pro David da hora, falta! Eu ia falar, se ela não der cartão, eu vou parar aqui, viu? Ela deu o cartão para o jogador que fez a falta do Goiás, me parece o Felipe, né? Que estava pendurado, então é desfalque para o próximo jogo. Me parece o Felipe, já eu vou confirmar, ó, mais um cartão no jogo. E o Palácios estava pendurado também, né? Palácios não estava pendurado. Então, Kevson, Miguel, Júlio e Daniel Baianinha, os pendurados da Ponte. No Goiás, o jogador que tomou cartão amarelo não estava pendurado. O Felipe Machado. Não, foi o Ramon Menezes que tomou, tá? Foi o Ramon Menezes que tomou o cartão amarelo. Deixa eu ver se o Ramon estava pendurado, também não tá. Então deixa eu tirar aqui do Felipe e colocar pro Ramon Menezes, ele que toma o cartão amarelo, ele que faz a falta no David da hora. Elvis dominou, tocou pro David da hora, tentou passo pro Miguel, aí chega no meio do caminho a recuperação do Juninho. Solta a bola atrás para Luiz Felipe, mete o pé direito na bola, longo passe, era pro Cadu. Esse Cadu, só Cadu com C. Tentou chegar na bola, não conseguiu. Quem fez o gol foi o Cadu com K. O Cadu Souza, posse de bola para Danilo Barcelos, longo passe na frente, procurava o David da hora, que tá fazendo a posição de centroavante. Luiz Felipe para trás, de cabeça, a bola nas mãos do goleiro Thiago Rodrigues. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 25 agora, vai, 25 cravados, 25 minutos, aí o toque eletrônico do Felipe marcando para você. 25 minutos passados do primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. No Majestoso, o placar tá assim, Goiás tá na frente, gol do Cadu Souza. 1 pro time esmeraldino, 0 para Macaca. Bom, temos bola rolando em Criciúma. O Criciúma vai batendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. O Sport empatou com o Operário. Agora tudo igual, 1-1. Informação do placar ao vivo para Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Marcelo Corsato. Eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior e agora a Ponte tem um escanteio lá pelo lado esquerdo na chegada do Kevson. Vamos, Elvis, vai pra bola, 26 minutos passados do primeiro tempo. Vamos, Ponte. Vamos tentar o empate, Ponte Preta, contra esse time do Goiás. A Ponte já teve uma boa chance com o Júlio que perdeu. Elvis pra bola na boca do gol no primeiro pau, sobe, a zaga tira, deu rebote. Aí vem o chute pro gol, bate no jogador do Goiás. Pediram um toque de mão ali, vai sobrar pelo lado direito. Rodrigo Soares mete o pé na bola, tira. Aí chega o Diego Leão, evita o contragolpe, joga a bola lá na ponta esquerda. Rodrigo Soares subiu, sobe Diego Leão, sobe com ele o Cadu. A bola vai cair no meio, é pro time do Goiás. Tenta dominar, perde a posse de bola, recupera. O time da Ponte Preta era o Jean Carlos que estava lá. A arbitragem vai marcar falta. A arbitragem vai marcar falta do Cadu em cima do Kevson. E agora vamos ver o lance lá, se vai ter algum problema, né? A bola bate no peito do número 40 do Goiás, do Cadu Souza. Ele estava ainda com as mãos ali para trás do corpo, portanto, nada de pênalti. Verdade, Marcelo. Realmente ele recolheu o braço, não pegou no braço, não. Peito. É, mas a arbitragem está conversando ali, pede para esperar um pouquinho, né? O Elvis vai para a cobrança da falta. Torcida da Ponte Preta comparecendo em pequeno número, mas faz barulho no estádio Moisés Lucarelli. E ainda está sendo checado o lance lá. Será que eles viram alguma coisa que a gente não viu? Ela pede ali para esperar um pouquinho, hein? Para a cobrança da falta. É, o VAR está conversando ali. O Vinícius Gomes do Amaral, hein? Será que tem algum problema? Será? No replay, ô Frank, pra mim me parece que bate no peito e ele tá ainda com a mão pra trás. Eu também tive essa sensação, Marcelo, mas vai ver que ele pegou um ângulo aí diferente, né? É, a Charlie pede ali pra esperar a cobrança. Vamos ver, parece que sim, vai ser autorizado. Então tudo legal. E demora, hein? Pô, eu daqui, cara. Vai pra bola, Elvis, autorizado, perna direita, na boca do gol, sobe, Thiago Rodrigues mete a mão na bola, e aí foi sargeado, o jogador da Ponte chegou, a arbitragem vai marcar falta, tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Esses lances aí eu também não entendo, porque o goleiro vai de encontro com o jogador da Ponte, que era o Júlio, né? E o Júlio dá toda a pinta que não quer disputar a jogada, e o cara vem em cima dele e a arbitragem marca a falta. Né? O goleiro, aquela história que o goleiro é intocável, dizem que não existe. Ah, existe, viu? Existe. Você pode seguir o Futebol Interior no Instagram à vontade, viu? É isso aí, @Futebol Interior, novidades, informações, matérias especiais, @Futebol Interior no Instagram. A Ponte vai perdendo o jogo. E o jogo, hein, Frank? 28 minutos e 40, tivemos uma chancinha boa com o Júlio ali, mas ficou só nisso, né? É, Marcelo, o problema, a parte ofensiva da Ponte, ela é muito preocupante, não é de hoje, né? Há uma dificuldade inata em se criar, em se chegar. Você vê que é bola parada, né? Saiu aquela jogada com o Elvis, que o Júlio acabou perdendo bizonhamente. A verdade é essa, não dá para passar pano. E a Ponte devagarzinho está tentando chegar, Marcelo. Mas, assim, com todo respeito, David da hora, algumas peças não dão certo. Não consegue. Não consegue. Vem Ponte Preta, bola com o Maestro. O Elvis tocou a bola para Kevson. Descolou, cruzamento na boca do gol. Sobrou, entrada da grande área. Vai pintar o gol da Ponte. A batida para fora. Para fora do gol. E sobrou de novo para o Júlio. Ele perdeu o gol. Estão pedindo escanteio. O Elvis foi para bater o escanteio, mas ela tá dando tiro de meta. Sobrou de novo para ele, hein? Rapaz. O outro tava mais fácil, mas esse também não tava difícil não, hein? Eu achei que foi escanteio também. É escanteio, tá confirmado escanteio. Também achava, Marcelo. Ela pegou no zagueiro. E tá tendo algum problema ali, eu acho que é com o goleiro, né? O Thiago já não tá bem desde aquele lance anterior, aquela jogada com o próprio Júlio. Ele já tá sentindo alguma coisa ali, o Thiago já há algum tempo, né? E ela faz ali, ela mostra o cronômetro, fala que vai acrescentar. Pode ser cera? Pode ser, mas o goleiro pode ser atendido dentro do campo. Mas o Júlio, de novo, hein? A bola sobrou pra ele, não foi o Júlio, não. Foi o... É o Júlio. O Júlio mesmo. E aquela outra foi pra ele também. Foi também. Foi pra ele, número 2. Mas o Thiagão aí, ele tá... Você sabe aquele... Vamos esfriar o adversário? Eu acho que é isso, hein? Cara, a Ponte tá tendo chance. Se não é a falha do Guilherme Viana... Tá certo que o Goiás também fez o gol e parou, não atacou mais, né? Não atacou porque teve aquela falta lá, mas depois não fez mais nada o Goiás.
30 minutos e meio passados do primeiro tempo, jogo parado. A Ponte tem escanteio pelo lado direito, a árbitra vai conversar ali com a rapaziada dentro da pequena área. É aquele pega-pega, aquela casa de swing dentro da pequena área. Na boca do gol, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Lucas Cunha tava livre, hein? Tava livre no cruzamento do Elvis, no passe do Elvis, na cobrança do escanteio. E ele perdeu, balança a cabeça, a Ponte perde a chance. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Akira fala, Diogo Silva, perda irreparável. Quando a gente fala que a Ponte Preta, o problema são os problemas que tem na Ponte, né? O problema são os problemas que tem na Ponte, a gente fala da parte financeira, enfim. E o time vai ficando mais fraco, né? Porque a Ponte perde Brian Borges, Diego Tavares, Diogo Silva, Thales. E vamos combinar também, não é o supra-sumo, né? Mas era um lateral direito mais experiente. Hoje o Júlio tá em campo, tá voltando aí do departamento médico. É bom jogador, é menino da base, perdeu 2 gols, mas não é o ofício dele, né? Mas vamos combinar, né? Que o time foi ficando mais fraco. Foi ficando mais fraco no decorrer da campanha. Perdemos o William Potker, que é um outro cara também. E outros, né? Se a gente for falar aqui, vários. David Braz saiu. O time tá bem mais fraco. PH, verdade. O time tá bem mais fraco. Já não era lá aquelas coisas, né? Mas ficou bem mais fraco no decorrer do primeiro turno. E a Ponte precisa trazer atacante, hein, rapaziada? Vamos e não abrir contratou o olho. nenhum, viu? Até agora nenhum, por isso que eu tô falando. Nenhum atacante. E pode correr atrás que atacante vai precisar. Posse de bola. Hoje o Cafu não tá no banco de reservas, cara. Posso falar a verdade? Se bem que ele tava Ainda entregue ao bem. departamento médico, se eu não tô enganado, cara. Marcelo, é reforço. O Brandão tá. Posse de bola no campo de defesa de Djalma. Recua a bola para Thiago Rodrigues. Perna esquerda, domina. Jogador de ponta tá por lá, ele tem que despachar a bola pro campo de ataque para ninguém. É lateral. Posse de bola pro time da Ponte pelo lado direito. Danilo Barcelos, capitão da Ponte, vai pra cobrança do lateral. Solta essa bola na frente no peito do David da hora. Tocou a bola pro Juan. Juan dominou, sai da marcação, solta do lado esquerdo pro Kevson. Ganhou, perna direita, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo, ninguém pega. Eram 2 possibilidades no cruzamento do Kevson. Nenhum deles conseguiu chegar. O primeiro era o David da hora, tinha um outro jogador ali, me parece o Miguel também no segundo pau. A bola se perdeu, foi embora. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Concerto Brasil Charles tem 8 jogadores treinando já. Ele fala, quem vai querer ir para a Ponte? Só vê o histórico dos jogadores. Já tem 8 jogadores contratados. Não sei se vão estrear. Querer, eles querem. Tem gente que quer vir para a Ponte Preta, né? O problema é que se a Ponte vai conseguir inscrever, né? E aí é para o segundo turno, tem um transfer ban para pagar, né? É claro que tem essa história aí da SAF. Se a Ponte não conseguir a SAF, o Torrano falou e a gente replicou aqui no início da transmissão que a Ponte vai fazer um empréstimo com a empresa, né, para pagar em 24 meses, mais para frente, ainda com uma carência aí, para tentar resolver o problema de agora, né? Agora, claro, o Concerto Brasil Charles, que tem gente que quer jogar na Ponte. Querer, jogador tem, né? Mas é daquele nível de uma prateleira mais abaixo, mas tem. Tem que ser assertivo? Tem. Vai escapar do rebaixamento? Eu acho que não. Mas são 8 jogadores contratados já. E vai vir mais jogador, vem mais. A ideia são 11. Posse de bola para o time da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo. Trabalhando com o Kevson. Domina, solta essa bola para Miguel. Vamos, Miguel! Vamos, Miguel! Tentou fazer a marcação. Falta. Foi falta, hein? Falta para cima do Miguel. Rodrigo Soares fez a falta, tá parado o jogo. Falta para Macaca lá no lado esquerdo. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Nada de cartão ali pro Rodrigo Soares, né? Mas merecia, hein? Merecia, porque o Miguelzinho já ia levar em desabalada carreira lá pra linha de fundo. Falta pro time da Ponte Preta na bola parada, eu confio. Porque a gente tem o 10, a gente tem o Elvis. Ele dá uma enxugada no nariz, tira o suor, olha pra dentro da grande área. Onde ele tá, do lado esquerdo ali, pertinho da torcida da Ponte Preta, na geral do Majestoso, tá batendo o sol, né? O sol
Ponterror, é a bandeira que está ali atrás do Elvis. Tem também a torcida Chopp Ponte Preta. Vai pra bola, Elvis na boca do gol. É estranho, Thiago, hein? Ele deu um soco na bola, por pouco ele não passou dela. Aí sobrou, entrada da grande área. Falta em cima do Lucas Lima. Falta em cima do Lucas Lima, tá parado o jogo, falta, posse de bola, campo de defesa, favorece o time esmeraldino. Vamos que vamos! Lembrando que você pode participar com a gente aqui pelo YouTube. Futebol Interior, bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa transmissão. Foi o Danilo Barcelos que fez a falta no Lucas Lima. Participe, mande a sua mensagem, se inscreva no canal, compartilhe a nossa transmissão, legal ter você. Lembrando que segunda-feira, 9 da noite tem Hora da Macaca. Segunda-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Se liga lá no YouTube, Hora da Macaca. Recomeça o jogo, posse de bola, campo de defesa para o time esmeraldino, para o time do Goiás, trabalhando com o Jean Carlos, para cima da marcação, empurrado, falta. Tá parado o jogo, falta, intermediária lá do direito, favorece o Goiás. Vamos que vamos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Passados 36 minutos e meio, 36 e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada no Majestoso em Campinas. O placar tá assim, ó, 18ª rodada. A Ponte perde, o Goiás vence. 1 pro Goiás, 0 para Ponte Preta. Temos aqui no placar ao vivo, Criciúma 1, Vila Nova 0, Sport 1, Operário 1, informou o Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, mas atenção, jogue com responsa, viu? Site proibido para menores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Simbora, sou eu e você e eu e todo o timaço do portal Futebol Interior. Vamos que vamos. E agora a arbitragem tá dando lateral pro time do Goiás aqui na divisória do gramado pelo lado esquerdo. Meu comentarista Frank Francisco, você sempre de carona com o Frank. Fala do jogo, 37-40, 1-0 para eles. Marcelo, como... Vai lá. Vem Cadu, recebeu o passe dentro da grande área, tocou pra trás, Juninho vai pintar o gol. Diego Leão por baixo faz o corte, afasta o perigo pra Ponte, na sequência bateu no Jean Carlos. Preciso Diego Leão. Se o nosso goleiro não tem tanta confiança assim, já o Diego Leão, aí é outro patamar, viu, Frank? Marcelo, engraçado, né? Agora que o Goiás foi chegar. A Ponte, Marcelo, ela tá com um problema, né? O Barcelos, ele acaba não dando consistência na meia cancha. E aí fica só o Juan para fazer marcação, o Elvis para tentar criar, e na frente nós estamos só com 2 jogadores. E o Kevson, ele chega bem, né, rapaz? Eu não sei, eu poria o Porfírio, tiraria o Barcelos e adiantava o Kevson para a segunda etapa, viu? Esse aí é o que eu gostaria de fazer, Marcelo. E agora vai dar ruim, hein? O Goiás tem chance no contragolpe, bola enfiada no Cadu. Era pro Juninho no meio do caminho, chega, afasta a zaga da Ponte. E foi o Diego Leão de novo, rapaz. Ele que tirou, a bola voltou, sobrou pra Felipe Machado, toca a bola pra Lucas Lima. Lucas Lima, número 10, habilidoso do time do Goiás, solta a bola pra Felipe Machado. Felipe, não o Felipe Marques, é o Felipe Machado. Rodrigo Soares dominou pela ala direita, barbudo, solta a bola, tocou pro Cadu, Cadu devolveu pra ele, pra Rodrigo. Toca a bola pra Felipe, meia direita, agora a bola já tá na meia esquerda com o Lucas Lima. Vai pra cima da marcação ali, o David da hora, encosta na marcação, a bola pra Djalma. Djalma soltou essa bola, tocou pra Jean Carlos Palacios, deu bote, a bola veio pro Djalma, deixou ali o bumbum, Djalma caiu, a árbitra falou que foi nada, aí o Palacios mete o bico, perna esquerda, solta na frente, a David da hora. Ninguém merece, viu? Ninguém merece, pelo amor de Deus. Marcelo, tem um torcedor aqui que elogiou até 5ª geração da família do David da hora. Mas o cara, gente, é cômico. O cara foi matar a bola, apanhou da bola, saiu com bola e tudo, gente. Que isso? Narrador... Socorro, meu Deus do céu. Que horror. Ai, ai. Que horrível. O Danilo Barcelos está sentindo alguma coisinha ali. Acho que precisa dar um estomazil para ele lá. Ele não tá bem, não. Ai, cara, a situação é tão ruim, mas... David da hora. Que fase, cara.
Bola 1000, David da hora 0. Ai, ai. E era o contragolpe da que tava ele com o zagueiro só. Se ele domina a bola aí, na velocidade, ele ia levar de vencida. Ele ia ficar na cara do gol do Thiago Rodrigues. Mas aí, faltou o mais importante no futebol. Faltou conhecer a redonda. Ó, vamos combinar também que o gramado não é dos melhores. Mas aí a gente não pode falar do gramado, porque a bola pingou e bateu no joelho dele, gente. E agora é uma falta para o time do Goiás. Já passamos de 41 minutos passados do primeiro tempo. Para a bola, Lucas Lima, pelo lado esquerdo. Vai chamando todo mundo ali, artilharia pesada, artilharia aérea do time do Goiás. Os zagueiros dentro da grande área. Luiz Felipe, Ramon Menezes. O Juninho chega por lá, fica na entrada da grande área. Apenas um jogador na barreira, no biombo do goleiro Guilherme Viana, que é o Juan. Vai para a bola. Lucas Lima, chuveirão na boca do gol para o Luiz Felipe. Sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Vai dar pro Miguel? Não, não deu. Melhor pro time do Goiás. Recupera a posse de bola. Trabalhando com o Jean Carlos. É habilidoso. Solta essa bola para Juninho. Dominou. Era na direita. Aí dá o bote. Antecipa. Ganha Danilo Barcelos pro time da Ponte. Deu para Elvis. Boa bola, bola, boa. David da hora. Vai, David da hora. Vai, David da hora. Trabalhou. Tocou pro Kevson. Pênalti. Penalidade máxima em cima do Kevson. Ele deu o passe aí, chegou o zagueiro dentro da grande área, derrubando o jogador da Ponte Preta como um caminhão sem freio. Era o Lucas Lima. Fez a carga e ela marcou o pênalti. É claro, né, ô Frank? Tem um VAR, tem o VAR, tem um VAR na minha sopa e a gente vai aguardar aí. Eu achei que foi pênalti, cara. Pra mim, não só por ela estar no lance e ter marcado, Marcelo, mas como foi escandaloso, né? Teve a carga do Lucas Lima, isso é pênalti. Se o VAR anular esse, bom, se bem que pra Ponte tudo pode acontecer. E teve um lance ali que o VAR ficou analisando um lance de pênalti provável dentro da grande área pra Ponte Preta, que não aconteceu. Quase 2 minutos, né? A possibilidade de a Ponte fazer o gol no Majestoso está sendo conferido, mas ela já pede para todo mundo se posicionar ali. Manda o goleiro mascarado, Thiago Rodrigues, ir para o meio do gol. Poderemos ter a lei do ex, se o pênalti for confirmado. Elvis é o homem designado para a cobrança da falta. Vamos, Elvis! Vamos, Elvis! Vamos, Elvis! O meu coração se enche de esperança. Eu te amo, Elvis. Perdendo o pênalti, acertando, eu te amo do mesmo jeito. Eu te amo, a nação Ponte Pretana também. Elvis, olha, fixo pro goleiro Thiago Rodrigues. Ele já defendeu o Goiás. Vai ser autorizado pela arbitragem. Pela árbitra da partida, Charlie Wendy Deretti. Ela vai pro VAR. Não vai ser autorizado. O pênalti vai ser cancelado. Vai ser cancelado o pênalti. Alguma coisa o nosso simpático Vinícius Gomes do Amaral viu. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você. Que cara demorado, hein? Que cara demorado. Vamos ver o que ela, o que ele vai mostrar para ela ali. Eu só não consigo entender esse tipo de coisa. Vai a juíza estava no lance, acompanhou e olha lá, Marcelo. Ele entra na frente do Kevson fazendo a carga de corpo. Tem que mostrar o lance todo. Olha lá. Ai, cara, pra mim foi pênalti, velho. Pra mim foi pênalti. Pra mim é pênalti. E ela tá balançando a cabeça ali, viu? Mas pelo que dá a entender, ele tá entendendo que quem faz a falta é o Kevson. Ele acha que quem faz a falta é o Kevson. Nas costas do Lima. Do Lucas Lima. Aí ela tá pedindo pra voltar o lance. Cara, foi pênalti. Foi pênalti. Se é no meio campo, isso aí é falta, não é? É falta, então é pênalti, pô. Com toda certeza é pênalti. Porque é aquilo, não tem meio pênalti. Não tem pouco pênalti. Não tem muito pênalti. Tem o pênalti. Tem a falta. Foi falta. Foi falta. Ele chegou no espaço primeiro. Não, quem estava no espaço era o Kevson. Sabe? Então, assim, ela vai anular o pênalti, infelizmente, cara. Ela vai anular o pênalti. Ela tá tentando argumentar ali. Ela vai anular o pênalti. Ela volta. Fala com o Vinícius. Vamos ver. Eu espero que você faça igual a minha esposa, discorde. Confirmado o pênalti! Isso! Charlie, é isso! Não sei se eu tô falando Charlie, se é Charlie, mas tá bom. Eu esperava que ela fizesse igual a minha esposa, sempre discordasse da minha opinião. E ela discordou do Vinícius.
Pênalti tá confirmado, Frank. Não tinha nem como tirar, né, gente? A Ponte tá acontecendo muito isso, mas dessa vez ela peitou o rapazinho lá, porque ele queria mesmo anular. A impressão que a gente teve era essa. Mas não tem como, ele entra na frente, o Lucas toma a frente e ainda entra com o cotovelo. Eu Foi te amo, claro. Eu te amo também, tá, querida? Elvis, vamos inaugurar a fase nova? Vamos, amigo? Vai, Elvis, pra bola, 45 minutos e 40. 45 e 40. Eu quero gritar um gol da Ponte Preta. Eu quero falar, já era pra Macaca. Será? Sabor de quê? De gol? Vamos aguardar. Não é muito bom falar nisso, não. 46 minutos do primeiro tempo. Vamos, Elvis, autorizado. Perna direita, correu, bateu. Era! Gol! É da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A Ponte tem um 10. A Ponte tem o cara. Elvis, contra tudo, contra todos, tem coragem de peitar todo mundo, porque ele sabe que ele veste uma camisa que é grande, uma instituição centenária, um clube que vem sendo maltratado há muito tempo, mas que tem o amor da torcida e de alguns jogadores, de alguns atletas que passam pelo clube, e esse é um deles. Elvis, merecido Elvis, na cobrança de pênalti perfeita. Eu te amo, Elvis. Gol da Ponte. Ponte Preta tem 1. Goiás também tem 1. A Ponte empata o jogo no final do primeiro tempo. O detalhe, me dá a selfie do gol da Ponte, o gol de empate, Frank. Que golaço, categoria pura. E tinha que ser com ele. O cara que é o ídolo, o cara que representa hoje a Ponte Preta, o coração do torcedor pontepretano, dá a cara para bater quando tem que dar. É isso, Marcelo. E essa fase de melhora da Ponte tem que passar por ele, não tem como. Que batida de pênalti espetacular. Ih, rapaz, vai pintar o segundo gol do Goiás. Vem o chute pro gol no cantinho, já era. Parece leite moça, bateu, tomou. Gol do Goiás. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bateu, tomou, cara. Tudo que chuta entra. O goleiro não pega nada, cara. Tá certo que essa foi no canto. Era mais difícil, mas se fosse o Diogo Silva, por exemplo, pegava. É o segundo gol do Goiás, no passe do Lucas Lima pro Cadu Souza. A bola passou de novo por debaixo dele. Entrada da grande área, no cantinho. Bateu, tomou, é gol do Goiás. Tá. A alegria de Ponte Pretano dura pouco, hein? O Goiás tá de novo na frente. 2 pro Goiás, 1 pra Ponte Preta. Detalhe, a selfie do gol. Conta aí, Frank. O Goiás brigou para essa bola no meio, saiu no contra-ataque, uma metida de bola pro... O que já tinha feito pro gol, né, Marcelo? O Cadu Souza aqui, saiu de frente, na saída, quando ele sai na entrada da grande área, ele já bate ela cruzado no canto esquerdo do Guilherme. Mas o Guilherme, desculpa aí, pra mim falhou de novo. É, meus amigos, a Ponte Preta tá no ataque, bola com o Júlio, vai aos trancos e barrancos, tocou a bola para David da hora, chega Juninho, mete o pé na bola, tira dali, a bola cai no peito, é do Jean Carlos, vai pra cima da marcação, aí chega por baixo, a zaga da Ponte tira, a bola voltou, sobrou, é o Juan, fica viva por ali e ela vai marcar a falta. Ela vai marcar a falta em cima do Juan. A falta em cima do Juan, tá parado o jogo, a falta foi do Felipe Machado. Tá parado o jogo, a Ponte fez o gol com o Elvis a 46, a 47 o Cadu Souza foi pra rede. Então é o seguinte, meu velho. Tivemos nem tempo de comemorar. Elvis vai para a cobrança de falta. 5 minutos de acréscimo. Vamos até 50. Estamos com 49 e 50. Vai para a bola Elvis. 2-1 para o Goiás. 2 gols do Cadu Souza. 1 gol do Elvis cobrando pênalti. Para a bola Elvis. Entrada da grande área. Sobe a zaga da equipe Benaldina. Tira. A bola cai na entrada aqui da grande área. Bate na bola por ali. O jogador da Ponte que era o Júlio. Aí tentou tocar a bola para o Danilo Barcelos. Mais 1. Então vamos até 51. Chega, bate na bola o Rodrigo Soares. Bate contra a marcação. Ela marcou a falta. Tá parado o jogo. Falta. Posse de bola. Campo de defesa. Favorece o time do Goiás. Cara, se o Goiás chutar umas 3 bolas aí, vai ser 3 gols, viu?
O goleiro da Ponte não tem confiança nenhuma. Parece que ele está carregando 5 quilos de arroz em cada perna e em cada braço. Não tem confiança nenhuma o goleiro da Ponte, infelizmente. Foi mais difícil do que o primeiro gol? Muito mais difícil. Foi um chute cruzado? Foi. Mas dava para pegar. Dava para pegar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Luiz e pro Akira Miyamoto, Neucilo Cato. O Tony Som tá com a gente, like 34. Valeu, Tony. Um abraço para você, meu rapaz. É posta de bola pro time da Ponte, bola enfiada na frente, sobe a zaga do Goiás, tira. A bola volta, sobra pro Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos também pode fazer lei do ex, né? Porque já jogou no Goiás. Já jogou no Goiás o Danilo Barcelos. É, bem lembrado. Bem lembrado. O Tico e o Teco de vez em quando funcionam. E o Zanardi também, mas não tem como ter lei do ex, né? Zanardi que, aliás, 4 jogos, né, Frank? 5. Não, esse é o 5º agora. Esse é o 6º. A voz da consciência. Falta pra Ponte. Vai Elvis pra bola. Thiago Rodrigues sai no gol. Faz a defesa e não há tempo pra mais nada. Apita Charlie Wendy Straubideretti. Santa Catarina, ponto final no primeiro tempo. Nada de diferente do que vem acontecendo nos últimos jogos, né? A Ponte vai perdendo pro Goiás pelo placar de 2-1. 2 gols do Cadu Souza. 1 do Elvis cobrando pênalti. 2 pro Goiás. 1 para Ponte Preta. O martírio da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro continua. Agora a saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Eu vou aguardar aqui. Já tem um intervalo FI para ver se algum jogador da Ponte Preta vai falar. Eles não estão falando no intervalo, tá? Vamos lá. É o Júlio, né? É o Júlio que vai falar. Perdeu 2 gols praticamente feitos. Fala, Júlio. Oportunidade ali. Bola de fazer o gol. Mas agora não é abaixar a cabeça, levantar, focar nas próximas, escutar o que o treinador tem para falar e voltar melhor ainda pro segundo tempo. É isso. Nada de abaixar a cabeça. Vamos focar. Se tivesse aproveitado uma das duas, né? A gente não estaria perdendo. Mas também, se a minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido, né? Ô, Frank, o intervalo FI vem aí daqui a pouco no comando do Carlos, que tá lá no camarim, dando aquele tapa na cabeleira, passando a maquiagem, colocando o salto alto. E fala aí, dá o seu destaque nesse primeiro tempo, 2-1 pro Goiás. De novo, outra partida que tá virando retórica. A gente tem que dizer a realidade aqui. A Ponte não era para estar perdendo o jogo. Não, nem vou dizer que a Ponte tá jogando bem, vai. A Ponte teve as melhores oportunidades, era para estar na frente no placar. Mais uma felicidade enorme do Guilherme Viana. O primeiro gol foi um frangaço e o segundo, para mim, também falhou. Foi atrasado para a bola e não chegou. É isso, Marcelo. Muito bem, tá aí o Frank Francisco, daqui a pouco ele fala mais no intervalo FI que vem aí no comando de um dos mais brilhantes narradores do Taquaral e âncoras também, o nosso Carlos Corsato. Que isso? Peraí, baixou o nível aqui a produção, hein? Pode não, produção, pode não. Olha o ponto, olha o ponto. Bom, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo, a Ponte tá perdendo. Mas o futebol interior continua trazendo para você já todas as emoções de até aqui. Ponte Preta 1, Goiás 2, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil.
E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 5 da tarde, intervalo de jogo, 18ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte perde para o Goiás pelo placar de 2-1. É uma pena, né, porque a Ponte fez bom jogo contra o Criciúma, né, perdeu no último lance, para mim prejudicada pela arbitragem, o time da Ponte Preta. E hoje contra o Goiás, cara, o Goiás vence 2-1, mas o melhor time em campo é, sem dúvida nenhuma, o time da Ponte Preta. No primeiro gol, uma falha do goleiro. Tava conferindo aqui a transmissão do Marcelo Corsato, o melhor narrador da Rua das Camélias. E ele falou que o Guilherme falha no segundo gol. Eu achei que não, né? Mas o primeiro sim, ele falha e falha bastante. Muito bem, passa os patrocinadores para mim, por gentileza, Corsato. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hiper X-Cap, restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 997 no 88 38 21. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 3 para você ligado 19 25 14 11 71. Não tem 3 não, é 19 25 14 11 71. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. A TV mostra agora, né, a chegada dos jogadores, e os jogadores chegam sob pressão, né? Torcedor brigando ali com o segurança pedindo pro torcedor, pro jogador entrar rápido, né? Não é legal sair isso, né? rápido, né? Mas a revolta não é com os jogadores, né? Mas é justo na hora que eles estão descendo do ônibus. Mas, cara, eu continuo afirmando aquilo que eu falei, Carlos, não é te interrompendo, mas eu acho que os jogadores, a torcida deveria apoiar. Os jogadores, por incrível que pareça, apesar da campanha horrorosa e ridícula, são os que são o menos culpado, né? O jogador é o menos culpado disso tudo que está acontecendo com a Ponte Preta, né? E a torcida, eu não sei se acordou tarde também, não sei, podemos pensar aí e ter vários pensamentos, né, a respeito desse assunto. É isso. Bom, 5 da tarde, mais 3 minutos, 5 e 3. Ô Frank Francisco, e aí, qual foi a do primeiro tempo? 2 pro Goiás, o Cadu Souza foi pra rede 2 vezes, Elvis de pênalti, fez o único gol da Macaca, 2-1, Frank. Carlos, mais uma partida que, por incrível que pareça, a gente vai dizer, a Ponte jogou bem. A Ponte, e essa partida com o Goiás, a Ponte foi muito bem. O Goiás teve o quê? Que eu me lembro aqui de cabeça, os 2 gols, as 2 bolas que foi pro gol, entrou.
e um lance perigoso aí no início do jogo, né? Mas fora isso, a Ponte obteve o domínio do jogo. O Marcelo falou, o Júlio teve 2 oportunidades claríssimas de gol. Não vamos queimar o garoto, ele é jovem, né? Mas foram 2 oportunidades claras. Então nisso a Ponte já estaria na frente. É uma infelicidade enorme. O Guilherme Viana falhou, foi um frangaço. O primeiro gol, um frangaço. E o segundo, para mim, com todo respeito a quem pensar diferente, né? Falhou. Foi atrasado para essa bola, um chute cruzado, mas demorou uma eternidade para cair, chegar no canto, chegar na bola. Então, acontece o de sempre com a Ponte, jogando bem, mas quando as pessoas fazem do seu trabalho algo de sorte e não de competência, de capacidade, o resultado fica difícil de ser diferente, Carlos. 63% de posse de bola para a equipe do Goiás, 37% posse de bola para a Ponte, mas por incrível que pareça, hein, a Ponte chutou 8 bolas no gol, em direção ao gol, contra 4 da equipe do Goiás. 3 foram em direção ao gol do Goiás, dos 4 chutes da Ponte, 2 de 8. 3 escanteios para a Ponte, nenhum escanteio para a equipe do Goiás, 2 cartões no jogo, um amarelo para cada lado também. 2 impedimentos. A Ponte Preta vai perdendo para a equipe do Goiás pelo placar de 2-1. O Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, Série B. Se você puder, Felipe Marques, colocar aquela tela bacana do futebol anterior, eu agradeço. Se der, não tem problema. Se não der, não tem problema. Aquela Série B do Campeonato Brasileiro, porque essa 18ª rodada começou na quinta-feira. E o Náutico perdeu mais uma. O Náutico de Hélio dos Anjos. Estava brigando ali para ficar entre os 6 melhores da competição. Agora, que não abra o olho não, hein? Tá bom, beleza, tá feito. Mas tá na tela, né? Então que não abra o olho não o time do Náutico, hein? Porque o CRB venceu pelo placar de 2-1. O América ontem, até achei que ia passar a Ponte, viu? Mas no final empatou, né? 1 pro América, 1 pro Ceará. O gol do América foi marcado a 67 minutos de jogo, ou seja, 22 do segundo tempo, pelo Segovia, Matias Segovia. E aí eu falei, bom, agora já era, né? A Macaca vai abraçar a última colocação. Mas aí o Vinícius, a 44 minutos do segundo tempo, empatou para a equipe do Ceará. A situação realmente do América é igual da Ponte Preta. América e Ponte Preta já estão classificados para a Série C em 2027. Não dá mais, né? Não dá para recuperar, infelizmente. Vamos lá então, América 1, Ceará 1. Ontem também o São Bernardo empatou em casa com o Avaí pelo placar de 1-1. São Bernardo também, ó, em queda livre na competição. Já o Juventude venceu o Cuiabá por 2-0. O Fortaleza venceu no jogo ali de equipes em cima da competição, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. E ontem também, jogo da parte de baixo da tabela, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, W Esportes, dando recado com o Wilson Rocha. Londrina e Botafogo empataram pelo placar de 0-0. Intervalo de jogo, além de Ponte 1, Goiás 2, que o Marcelo Corsato, o melhor narrador da Rua das Camélias, está transmitindo. Temos também no intervalo Criciúma 1, Vila Nova 0. Vila Nova também, hein? O que está acontecendo lá com o Guto Ferreira? Parece que perdeu a mão do time. Nesse momento a gente vê aqui o gol, né? Que coisa, né, cara? E é uma pena, né? Porque é um ativo do clube que entrou numa fogueira danada, né? O Sport vai empatando com o Operário próximo adversário da Macaca. O Operário vai perdendo o jogo pelo placar. O Operário vai empatando o jogo com o Sport em 1-1. O Sport também que está numa fase muito ruim, hein? E às 18 horas, fechando essa rodada, tem Atlético Goianiense e Atletique. O Roger de novo contra o seu ex-time. O Roger, que é o técnico do Atlético Goianiense. Bom, a 19ª rodada já tem início na terça-feira, com o jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Novo Horizontino e Criciúma, 7h30 da noite. Avaí e América também se enfrentam às 7h30 da noite. Aí não tem mais Copa do Mundo, viu, gente? Acabou, tá? Aí 9h30 da noite tem Vila Nova e Fortaleza também.
com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Operário joga na quarta-feira, 7h30 da noite. Marcelo Corsato transmite, Frank Francisco nos comentários e o Pedro Lino estará nas reportagens desse jogo. Ceará e CRB também às 7h30 da noite da quarta-feira. 8h30 da noite o Goiás joga contra o Sport. O Náutico às 9h30 da noite na quarta-feira encara a equipe do Londrina. Na quinta-feira, o encerramento da 19ª rodada, fechamento do primeiro turno, Atlético e São Bernardo 7h30 da noite, Cuiabá e Atlético Goianiense às 8h30 da noite, Botafogo e Juventude 9h30 da noite com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Bom, a Ponte vai vir com mexidas em camisa número 21, o outro eu não consegui ver ali, porque ele estava de costas, 21 né? é o Brandão. Isso, o Brandão, que aliás foi titular nos 2 últimos jogos, nesse ficou no banco de reserva. Eu acho que é o Rodriguinho, cara, número 90, mas 26. Não, é o Daniel Baianinho. Daniel Baianinho, que entrou bem, hein, no jogo contra a equipe do Criciúma. O Baianinho entra na vaga do Juan, né, Marcelo, camisa número meia dúzia. Isso. E o Brandão eu não peguei aqui a alteração, mas daqui a pouco, a gente deve, eu acredito que tenha saído o David da hora. Acredito. Eu acho que vai sair o Palácio, já tem cartão. Você acha? Eu acho. Palácios, que aliás é o jogador que tomou cartão aqui no time da Ponte Preta, mas não está pendurado, portanto está liberado para o jogo. Ô Frank, Goiás está voltando agora, dá tempo aqui de você falar. Bom, Brandão e Daniel Baianinho. Vamos de atacante, né? O time tá perdendo o jogo. O problema é ser o Brandão, né? Eu não gosto de fazer isso, mas o Brandão... É difícil assistir o Brandão jogar. Todas as partidas que já jogou, a gente não ficou com vontade de ver ele novamente nenhuma vez. Isso é tenebroso. Queima minha língua aí, Brandão. Faz uns 3 gols. Mas é difícil. Bom, saiu o Juan, pelo menos ele vai tirar ali um volante, né? Ele coloca 2 atacantes. Então tirou ali um homem da marcação, aliás, o único volante de marcação de ofício desse time, né? Porque o Danilo não é volante, o Kevson não é volante, enfim, a Ponte joga com 3 zagueiros, né? Então ele tirou ali o único volante do time e vai colocar o Daniel Baianinho, camisa número 26, Baianinho jogador de lado, o Brandão vai jogar ali no comando de ataque. Bom, acredito que tenha saído o David da hora mesmo, viu? Mas daqui a pouco a gente confirma aqui. Vai começar no jogo, na bola no segundo tempo, ele... Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Apita a arbitra, bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira, simbora juntos! Eu e você, eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo Frank Francisco e também o Carlos Corsato. Olha a ponte, lado direito, vem cruzamento na boca do gol, chute pra fora, olha o Brandão, de voleio, meu querido, alá Bebeto não, tentou no cruzamento que veio da direita, tentou ali, quase, tentou fazer um gol de placa, hein, Carlos? A jogada foi plástica, foi bonita a jogada, né? Mas ele estava sozinho, né, Marcelo? Ele estava sem marcação no bom cruzamento que veio da direita lá do Júlio, com menos de 1 minuto de jogo. Aí ele tentou ali num voleio bater pro gol, ela saiu, foi embora a linha de fundo. Só confirmando mesmo, tô bem de zóio. David da hora, que não jogou nada no primeiro tempo, foi embora então as alterações. Juan, meia dúzia. David da hora, 18 estão fora. Brandão, 21. Daniel Baianinho, 26. No jogo, as alterações do Zanardi. O Goiás, o mesmo 11 do primeiro tempo. Tem um internauta aqui no chat falando do gramado da Ponte Preta. Realmente está horrível, né? Mas eles estão cuidando. Faltou verba para cuidar do gramado, cara. E aí deram uma descuidada. Olha a Ponte, Miguel dá o bote, tenta ganhar a bola e chega por ali o Ramon Menezes, a bola bate no jogador da Ponte, vai embora. É lateral, posse de bola lá do esquerdo, favorece o time do Goiás. Ô Frank, as entradas do Baianinho e do Brandão, saídas do Juan e do David da hora. Perfeito, né? Tem que avançar, tem que atacar. Fez o que tinha que fazer, agora é torcer para quem entrou fazer. Muito bem. Lembrando que no intervalo, né, a gente viu algumas imagens aí do torcedor da Ponte em protesto na hora que os jogadores chegam ali para descer do ônibus para entrarem ao estádio, né, para o trabalho de aquecimento, de se prepararem para o jogo. Alguns torcedores ali tentaram derrubar aquela área de proteção, enfim, foram contidos por seguranças e também
pela Polícia Militar. Olha o Elvis, toca essa bola para Júlio, lado direito, cruzamento dentro da grande área. A bola pegou no morrinho. Realmente tá péssimo o gramado, hein? Realmente o gramado tá péssimo. E aí prejudicou o cruzamento do Júlio. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o goleiro Thiago Rodrigues fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Tiro de meta, o Rodrigues já mandou essa bola e sobe a zaga da Ponte Preta, tira. A bola volta com o Kevson. Oh, deu um olé bonito para cima do Lucas Lima. A bola voltou para Danilo Barcelos, capitão da Ponte. Solta a bola ali para o Diego Leão. Deu para Palácios. Palácios tem cartão amarelo. Perna direita, alongou o passe, subiu o Thiago Rodrigues. E aí subiu com o pezão esquerdo alto. O Brandão olhou para ele, deu risada. Posse de bola para o time do Goiás. Pois não. Danilo Barcelos agora é o volante, né? Ele que fica à frente dos zagueiros ali. É o único homem de marcação de ofício nesse meio campo da Ponte Preta, viu, Corsato? Olha o Baianinho, na velocidade, lado direito, invadiu a grande área, ganhou, soltou a bola, vai sobrar pro Elvis dentro da grande área, chega Ramon Menezes. O Elvis tinha que chegar batendo, né? Tentou dominar, não conseguiu. E agora, tome contra-golpe. Lado esquerdo chega por ali a equipe do Goiás. Bola com o Jean Carlos. Vai pra cima da marcação, invadiu a grande área. Tentou ganhar o Júlio por baixo, ganhou, fez a finta. Sai jogando pro time da Ponte no campo de defesa. Outra finta. Vai levando pro campo de ataque. Aí foi sargeado por trás. Tá parado o jogo, falta posse de bola, favorece a Ponte. Aqui no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem gol. Vai. O Sport faz o segundo gol para cima do Operário. Agora, Sport Recife 2, Operário 1, 3 minutos do segundo tempo de jogo. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Ó, tem palpite pro jogo, hein? Fala enquete. YouTube Futebol Interior, Ponte Preta 48%, empate 10%. Eu fui no empate hoje. Goiás 42%. Eu fui na Ponte. Eu, como não acerto nada em bolão, né? Eu fui na Ponte. Cara, eu só jogo na Ponte, não tô nem vendo. Posse de bola para o time da Ponte Preta, bola com o barbudo Lucas Cunha, toca a bola para Kevson, foi seguro pela camisa pelo Lucas Lima, ele fez o giro para cima da marcação, pensa, Miguel tá pedindo do lado esquerdo, ele prefere tocar no meio para Danilo, alonga o passe para Brandão, sai do gol goleiro, sai, o Brandão também parece que ele não imagina que a bola vai vir nele, né? Verdade. Ele tá lá, mas não espera, a bola não vai vir em mim, não. Que fase. O passe foi do Elvis, viu, Corsato? Foi, né? Foi o passe do Elvis enfiado ali pro Brandão. Com a perna esquerda. Isso, mas o Brandão não conseguiu dominar. Olha o Goiás, trabalhando posse de bola com o Cadu. Cadu dominou, tocou, lado direito, Lucas Lima. Fez a finta pra cima da marcação pro Juninho, tocou pro Cadu, vai pintar o gol, bateu pra fora. Era o Jean Carlos, porque se vai em direção ao gol, Carlos, ia dar trabalho, hein? O Guilherme pega. Foi bom passe, boa toque de bola ali, Juninho, Lucas Lima, até chegar no Cadu, que bateu pro gol, perna esquerda, ela foi embora, linha de fundo. Você vê, né? O Goiás tá vencendo o jogo e no banco de reserva só tá pro ataque tem Esli Garcia e Anselmo Ramon. Só isso. O Aparecido Alves pergunta, David da Hora ou Brandão? Qual dos dois é o menos ruim, Frank? E aí, a batata quente tá na tua mão. Cara, a briga é feia aí, hein? A briga é feia. Não posso me abster de responder, não? Henrique e Juliano canta uma música. Você canta aí, Marcelo, você que é fã de Henrique e Juliano. A briga foi feia. Isso, tem uma música que chama tapa Briga Feia. Cara, o David da Hora, ele surgiu muito bem pro futebol, mas infelizmente na Ponte não está conseguindo jogar. E o Brandão teve poucas oportunidades na equipe do Curitiba, mas quando surge no Londrina, era uma máquina de fazer gols, tanto que foi contratado em definitivo pelo Curitiba. E agora ela vai pegar uma falta em cima do Jean Carlos, falta do Lucas Cunha, tá parado o jogo. Carlos Silva, Brandão entrou, agora vai. Obrigado, viu, rapaziada? O Ciro Silva, família Silva brilhando muito aqui, hein? Bom trabalho, será que a macaca vai virar hoje? Abraços, Ciro de Paulínia. O enfermo gamer, Juan Rodrigues, parece aquele jogador bugado de videogame, que fica só acompanhando a jogada, mas não tenta nada. No gol do Goiás, o segundo, tinha 6 jogadores da Ponte no campo de defesa contra o Cadu. Ninguém conseguiu parar o Cadu, no passe do Lucas Lima.
Claro que a gente tem que dar também mérito para o passe do Lucas Lima. Falta para o Lucas Lima, para a bola, segundo pau, sobe, a zaga da Ponte tira, fica viva, a entrada da grande área, Cadu, bateu no Palácios, voltou, sobrou, ficou viva por ali, a zaga da Ponte tira, Brandão. Deu um chute, a bola subiu, mas caiu na entrada da grande área. Juninho subiu, sobe por ali também o Miguel, ganha da marcação, toca de cabeça, a arbitragem vai marcar falta. Falta para o time da Ponte Preta. Ricardo Monteiro está com a gente, duro ver Palácios e o goleiro, péssimo. Um abraço para você. O goleiro da Ponte é engessado, todo duro, uma semana para cair de lado, para tentar fazer a defesa. Coitado. O Carlos Silva fala, a Ponte deu sorte que o Goiás também é um time ruim demais. Meu Deus, está dizendo ele aqui. Agora a Ponte tem lateral, posse de bola. Não acho o time do Goiás ruim, não. Posse de bola para a Ponte, lado direito, vai para a bola o Júlio, no carrinho, Daniel Baianinho tá por lá e a bola bateu no jogador da Ponte, Djalma só observa, vai pertinho da bandeira, auxiliar número 2, a Fernanda Andréia Gomes Antunes, Mineirinha, uai, lateral pertinho da bandeira, posse de bola para o time do Goiás. O Goiás defendendo o gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli, jogando à esquerda do seu aparelho nesse primeiro tempo todo de branco. O time da Ponte Preta defendendo o gol à direita do seu aparelho, o gol da linha do trem. A Ponte recupera a bola, mas já perde. Na sequência, Lucas Lima ganhou a longo, aí agora deu ruim, hein? Jean Carlos vai pra cima do Lucas Cunha, quis saber de conversa não, jogou pro mato que o jogo é de campeonato, é isso Lucas Cunha, é isso, balança a cabeça, mas é isso, Jean Carlos tem pressa, bate o lateral rapidinho, toca a bola pra Rodrigo Soares, dominou, pede movimentação ali, o time do Goiás, o Felipe Machado, aí ele devolve a bola pra Rodrigo Soares, Lucas Lima tá pedindo um pouco mais da frente, ele prefere recuar, toca a bola pra Felipe Machado, na divisória do gramado, Brandão vem trotando, vem dando ali a marcação, a bola voltou pra Felipe Machado, toca para Djalma. Djalma dominou, trabalhou essa bola para o Felipe. Felipe deu para Juninho, vai tocando bola o time do Goiás. A bola com o Lucas Lima, perna esquerda na cavadinha, tocou pro Cadu. Se sair é escanteio, hein? Porque teve desvio no Júlio no meio do caminho. Então é escanteio pro Goiás. Carlos. É o primeiro escanteio pro Goiás do jogo, né? Com 9 minutos do segundo tempo. São 4 escanteios no total, todos eles no primeiro tempo, os 3 primeiros. E agora o primeiro escanteio no segundo tempo pro Goiás do lado esquerdo. Lucas Lima, o 10 do Goiás tá na bola, Corsato. O Edilson, 64, Edilson fala parabéns pra mim. Lucas Lima vai pra bola, 9 minutos do segundo tempo, bola pra dentro da grande área, subiu a zaga da Ponte, Lucas Cunha tirou, bola voltou para Elvis, vai para cima do Rodrigo, ganhou o Rodrigo, ganhou da marcação, lado direito, cruzamento na boca do gol, sobe Palácios, caiu o Lucas Lima, vai pintar o gol, bateu, furou bizonhamente o Lucas Lima. Aí a Ponte dá um bico na bola, o Miguel joga a bola pro alto, pro Elvis, Juninho briga com ele, a bola sobrou no peito do Danilo Barcelos, toca a bola na frente pro Elvis, bateu no Juninho, aí saiu da direção do Elvis, Felipe Machado domina, toca para Juninho, capitão do time, Juninho dominou, deixou para Lucas, o Lucas Lima, dominou, abriu as pernas, a bola voltou para ele, deu sorte, aí ele vai para cima da marcação, chega, bate na bola, ganha por ali o jogador da Ponte, que é o Brandão, tocou a bola no meio pro Miguel, a bola escapuliu dele, deu sorte que o Elvis estava pertinho, recuperou pro time da Ponte, abre bola aqui na esquerda, é para Kevson, no 1 contra 1, só mais você, Kevson, tocou essa bola dentro da grande área pro Baianinho, fez a finta, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, saiu da grande área por baixo, demorou muito para tocar, aí o Luiz Felipe ganhou, o Baianinho não tem força para ganhar de ninguém, né, tem que ser na velocidade ou no drible, tem que ser mais rápido o Baianinho. Tirou fácil a bola dele, o tal do Luiz Felipe, né? Facinho. Pode ver que nem trupicou, cara, ficou em pé, lá, roubou a bola e saiu jogando. Trabalha a posse de bola o time do Goiás. Já passamos de 10 minutos e meio passados deste segundo tempo. 2-1 para o time do Goiás. 2 gols do Cadu Souza. 1 gol do Elvis. No primeiro tempo, a Ponte vai perdendo mais uma na competição. Já são 11 jogos sem saber o que é uma vitória. 6 jogos de derrotas seguidas. Vem a número 14 no Goiás. Já, o Lucas Ribeiro. Daqui a pouco, o Lucas Lima sofreu a falta. Tá parado o jogo. Falta do Baianinho. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Corsato. Oi. Alteração na equipe do Goiás, hein? O camisa número 4, o Ramon Menezes. Zagueiro tá indo embora para a entrada do Lucas Ribeiro. Camisa número 14, a primeira alteração na equipe do Esmeraldino. É um zagueiro por outro, viu? O Ramon, pelo jeitão ali, sai contundido. Sai Ramon Menezes, 4 para a entrada do Lucas Ribeiro, 14. A primeira alteração do técnico Mozart Santos. E a Ponte Preta vai mexer de novo daqui a pouquinho, hein? Diego Porfírio. Exatamente. Número 13. E aí, Frank, quem vai sair na Ponte Preta para a entrada do Porfírio? Barcelos? Eu acho que pode ser essa substituição, hein? Vamos aguardar. Eu não acredito que o Barcelos vai sair do time, não, hein? Kevson, então. Mas tirar o Kevson erra, né?
Vem campo de ataque, a Ponte Preta tentando chegar no campo de ataque, era o Kevson que estava na bola, aí bateu nela o número 40, o Cadu Souza, autor dos 2 gols, a bola se perde e vai embora. Tá tirando o camisa número 17, o Miguel, menino da base. Miguel tá indo embora para a entrada do Diego Porfírio. Diego Porfírio, número 13, entra na vaga do Miguel. Diego Porfírio é lateral esquerdo, né? O Miguel era meia atacante. E o que ele vai fazer? Acredito eu. Ele deve adiantar o Kevson, né? E o Diego Porfírio ficar um pouco mais atrás. Penso eu que ele vai fazer isso, uma dobra com os laterais aqui, viu, Corsato? Errou o Zanardi, na minha opinião, e na sua? Na minha também, não gostei da alteração não. O Miguel, tanto na primeira etapa como agora, é uma opção de habilidade, velocidade. Não gostei. Pode até dar certo, mas não gostei. Cara, o Zanardi, a maioria das alterações dele, ele erra, cara. Mas no jogo contra o Criciúma, as alterações que ele fez melhorou o time. Tirando esse jogo. O senhor falou que ele errou nas alterações, meteu o pau no técnico, mas o time melhorou. Pra mim, ele erra em colocar o Brandão. Não erra em tirar o David da hora, mas ele erra em colocar o Brandão. Mas vai colocar quem, Marcelo? Pra mim, ele erra em tirar o Juan. Olha o Goiás, vai pintar o terceiro gol, entrada da grande área, batida pro gol, pra fora. Perdeu o gol feito, hein? Furou, perdeu um gol feito, Jean Carlos. Quase o terceiro do Goiás, Carlos. Zaga da Ponte dá uma... Parece que esquece do lance, né? Sei lá, e tudo em cima aqui do tal do Lucas Cunha. Ficou olhando a banda passar e errou ainda, a bola veio pra cima dele. A sorte é que o camisa de número 21, Jean Carlos, errou o chute, porque senão poderia levar perigo e poderia ter sido o terceiro gol do Esmeraldino. Segue 1 ponto e 2 Goiás. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Vamos lá, 13 minutos e 50, 13 e 50 passados deste segundo tempo, Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada, penúltima do primeiro turno no Majestoso. A Ponte está perdendo mais uma. 2 para o Goiás, 1 para a Ponte Preta, deixa eu ver o lance. Olha o Kevson, invadiu a grande área, esquerdo, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga. Afasta a zaga, Esmeraldina tira. Kevson aqui do lado esquerdo fazendo uma fumaça danada, arriscando todo mundo. Quase o gol de empate da Ponte. Bola pro Baianinho, perna direita, bateu pro gol. Um traque no meio do caminho. Aí de cabeça ele ganhou. Tocou pro Brandão, sobe o Lucas, tira, a bola volta, sobra. É pro time do Goiás, Rodrigo Soares tira dali. Joga a bola pro alto. Ela vai cair para Lucas Cunha, seguindo no giro. 14 minutos e meio agora, 2 para o Goiás, 1 para a Ponte. E aí, CC? Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, 15 minutos do segundo tempo. O Sport vence o Operário pelo placar de 2-1 na Ilha. O Criciúma, no Heriberto Rilse, vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0 lá, 14 minutos do segundo tempo. Rival, abraçou o futebol de verdade. Hora também de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o time Márcio no Portal Futebol Interior. Vem Goiás, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Mas bateu na mão do Lucas Cunha, pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti, é que tá marcado o impedimento, porque se não for confirmado o impedimento, pra mim é pênalti. O Lucas Cunha vai com a mão aberta pra fazer o corte ali, Carlos. Eu confesso pra você que quero ver o replay, né? Quero ver o replay do lance. Tava impedido, né? Jogador da equipe do Goiás. Não, pô, não tava não. Tava impedido não. Não, mas não dá pra falar que foi pênalti. Não, tava lá em cima, mas a bola veio aqui embaixo. Mas não dá pra falar que foi pênalti. Foi pênalti, cara. Não, Marcelo, pera aí, eu vou te falar qual que é a regra. A bola primeiro bate na perna do cara. Bateu nas duas mãos dele. Não, mas aí não tem jeito, pô. Aí não tem jeito. Aí é questão de reflexo, né? Ele deu impedimento lá em cima. No outro lance lá. Antes da bola chegar aqui. Mas esse lance não seria pênalti porque a bola pega na perna dele primeiro e depois bate no braço. Então, esse lance não seria pênalti. Mas o VAR não tá analisando bem o lance, viu? É que se tem um impedimento na origem da jogada, mata o lance, né? Mas se não tem, eu não sei não, hein? Não sei não. Respeito a opinião dos coleguinhas de bancada, mas vamos aguardar aí. O Vinícius gosta de uma resenha com ela, hein? Ele gosta de uma resenha com ela. Lembrando que o gol da Ponte, ele chamou o gol de pênalti do Elvis. Ela marca o pênalti no campo, aí o Vinícius chama ela discorda dele e ela confirma o pênalti.
Eles estão procurando, hein, cara? Tão procurando. Na verdade, tá uma demora danada esse VAR hoje, né? Mas eles estão procurando sim. Cara, eu acho que esse lance... ela tá pitando tão bem, cara. Ele tá estragando a arbitragem dela. Eu acho que esse lance não caracteriza pênalti por isso. A bola pega no pé do cara primeiro. Bate na coxa do cara. Como é que o cara vai segurar o braço, né? Depois ele dá um carrinho e a bola bater na coxa dele. Se a bola bate na mão dele direto, no chute, é pênalti. Aí eu acho que é pênalti. Mas a bola pega na perna dele, né? Não dá para caracterizar pênalti. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vamos ver, ela tá conversando lá, hein? Eu acho que ela marcou pênalti. Vamos ver, ela tá conversando lá. Eu não ela sei. Marcou pênalti. Pênalti pro Goiás. Lance sendo revisado. Vamos ver o que ela tá confirmando ali. O Danilo Barcelos vai conversar com ela. Ela tá indo em direção à marca da Cal, então. Cara, foi pênalti. Ele vai com a mão aberta. Cara, se isso aí não é pênalti, eu parei, pô. Cara, a bola pega no pé, na perna dele, Marcelo. É isso que eu tô dizendo, cara. A bola pega mas na ele vai com a perna mão assim, ó. Ele vai com a mão assim. Pô, mesmo que tenha pego na perna, mas ele vai com a mão assim. Ele abre o campo dele. Então, assim, não teve impedimento. Esse impedimento que ela marcou não existiu. É porque a bola não vai pro cara, né? Não vai. O cara tava impedido, mas o passe não é pra ela. A bola é aqui do lado direito. Então, assim, se é um lance de não impedimento, agora, se ele tem dúvida, ele não teve dúvida. Ele falou, foi pênalti. Porque senão ele chama ela pra ver no VAR, igual ele teve no lance do pênalti da Ponte, né? No lance do pênalti da Ponte. Então tá marcado o pênalti. Lucas Lima vai para a cobrança do pênalti. A Ponte pode ter aí mais uma bola na rede. Lucas Lima vai para a bola. Na hora eu vi que era pênalti, cara. Eu respeito muito meus colegas de transmissão, mas isso aí é pênalti e na época do VAR não tem como não marcar esse pênalti. Cadu vem para a bola. Cadu vai para a bola. Cadu tem que colocar a bola ali na marca. Cadu, não foi o Cadu que fez os 2 gols, tá? Porque o Cadu que faz os 2 gols é o 40. É o Cadu com K. Cadu Souza. Esse Cadu é o número 18. Então, esse Cadu é o número 18. Vamos, Guilherme Viana. Você já entregou a paçoca em 2 gols, mas se pegar um pênalti, consegue aí dar uma recuperada na moral, né? Vamos lá, Guilherme Viana para pegar, Cadu para fazer. Pênalti bem marcado, viu? Pelo VAR. Pênalti bem marcado, pênalti do Lucas Cunha. O Lucas Cunha parece um bonecão de posto. Que zagueiro fraco esse Lucas Cunha também, pelo amor de Deus, hein? Não tem jeito, né? A Ponte tem um monte de jogador fraco também, viu? Eu sou favorável a apoiar os meninos, mas tem um monte de jogador fraco aí, numa outra situação. Eles não passariam nem na frente do estádio Moisés Lucarelli. E contratou 8 jogadores, a maioria nesse patamar aí. Vai pra bola. O Cadu para a cobrança do pênalti. 20 minutos passados do segundo tempo. O Goiás pode encostar depois deste jogo lá entre os 6 melhores. Cadu para fazer, vai ser autorizado. Vinícius. Guilherme Viana para pegar, Cadu para fora! Cadu para fora! O famoso chute de futebol americano, Carlos. Você acompanha futebol americano, você sabe como é que fala aquilo lá. Kicker. É o kicker. Mano do céu. Pênalti que não é pênalti, vai para fora. Vai para fora. Cara, com respeito, mas para mim o pênalti foi bem marcado. Mas saiu muito, não foi pouco, não saiu. E o nosso goleiro já tinha caído pro lado contrário, né? Mas saiu muito do gol, né, Carlos? Saiu. Ele tirou do gol, ele tirou do goleiro, né? Que pênalti vagabundo, hein? Mas a bola foi pra fora. Bom, 97 no Goiás e meia dúzia. Lourenço, número 97. Nicolas, meia dúzia. 97, Lourenço. Tá saindo de Djalma, 54. E o meia dúzia, Nicolas. Isso. Tá saindo 54, o Djalma. O Nicolas é lateral esquerdo, vai jogar na posição dele. Isso, Nicolas que jogou pela Ponte Preta, se eu não estou enganado. Daqui a pouco eu vou confirmar aqui, tá? E o Lucas Lima. E o Lucas Lima vai embora, camisa de número 10. Tá indo embora o Lucas Lima, número 10. Então vamos lá. Sai Djalma, 54, Lucas Lima, número 10. Para as entradas de Lourenço, 97 e Nicolas. Camisa número meia dúzia. Mais 2 alterações aí do técnico do Goiás, o Mozart Santos. Agora são 3 alterações no total do time do Goiás.
Olha a Ponte, bola com o Brandão, tocou pro Baianinho. Opa, tá pedindo o pênalti lá o Baianinho, mas ela não deu nada, melhor pro time do Goiás, recupera com o Lourenço, trabalhando pela primeira vez no jogo. Ih, rapaz, bola com o Cadu. Olha lá o nosso zagueiro, que jogada que ele fez agora, o Palácios. Rapaz, foi bem demais agora o Palácios, hein? É que o Palácio joga junto com o Lucas Lima, e com todo respeito ao Lucas Lima, mas o Palácio me parece bom jogador, cara, mas é difícil, né? Posse de bola para Ponte, lado direito. Vem cruzamento do Júlio na boca do gol, nas mãos do Thiago. Sai do gol para fazer a defesa. Parece que entrou mais um jogador, o 25, Luizão, na vaga do 2. Na vaga do 2, o Rodrigo Soares. Então vamos lá. Luizão, 25, tá no time. Rodrigo Soares, camisa número 2, foi embora. Então são 4 alterações em 2 paradas, tá? Do técnico Mozart Santos. Então vamos lá. Saíram Rodrigo Soares, 2, nessa parada aqui. E Lucas Lima, 10. Não, na verdade foram 3 alterações, né? Lourenço, Nicolas e também o Luizão. Para as saídas do Rodrigo Soares, do Djalma e do Lucas Lima. Valeu todo mundo que tá junto com a gente. O Carlos Silva tá aqui. Abraço pra você, Carlos. Mais uma vez, obrigado pela participação. YouTube Futebol Interior e YouTube Futebol Interior. Qual é o YouTube do Futebol Interior, Carlos? YouTube Futebol Interior. Muito bem. Lembrando que segunda-feira tem Hora da Macaca. Vamos repercutir muito a... Por enquanto, derrota da Ponte, né? Mas depois desse pênalti do Cadu, quem sabe deu até uma esperança aí. Olha o Nicolas, dominou pro time do Goiás, trabalha essa bola, solta na frente, ali pro jogador que é o Jean Carlos, devolveu, tocou a bola para Nicolas. Já passamos da metade do segundo tempo, 23 minutos e meio. A bola trabalhada pro Lucas Ribeiro dominou, pensa, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe, o zagueiro da equipe do time Esmeraldino, toca a bola para Juninho. Gosto do futebol de Juninho. Como o Carlos fala, é o volante box to box, vai de uma área a outra. Trabalhando, posse de bola para Felipe Machado. Felipe Machado para Lucas Ribeiro. F Playson, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O amigo acha Palácios bom jogador? Meu Deus, tá dizendo o Carlos Silva. É o seu xará, viu, Carlos? Vocês que se entendam aí, de Carlos para Carlos. Ué, são opiniões, ué. A jogada que ele fez agora ali é de um zagueiro sem recurso. Não fez falta, foi lá, tomou a frente do atacante e buscou a bola. É que ele joga do lado do Lucas Lima, né, meu filho? Aí tá, do Lucas Cunha. Aí é duro, né? Aí ninguém merece. Só pra confirmar aqui, o Nicolas jogou na Ponte Preta mesmo, tá? Em 2018. Naquela época ele era jogador do Atlético Goianiense. Minto. Ele era jogador do Atlético do Paraná. Paranaense. Ele foi formado no Atlético do Paraná, mas depois passou pelo Atlético Goianiense também. Mas ele jogou na Ponte Preta em 2018, tem 29 anos. Cara, ô Franco, o Brandão não parece aquele cara que tá de aviso prévio, velho, jogando? O mínimo do mínimo. Dá essa sensação, né? Pelo amor de Deus, Ele foi fazer cara. uma parede ali agora que eu vou te contar pra você, de fazer a gente chorar, né? Lembrando que o Brandão é um dos poucos, né? Nesse time da Ponte que tem o salário pago corretamente, porque quem paga o salário dele é o Curitiba. Brandão e David da Hora, salários pagos pelo Curitiba. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 25 minutos, passado o segundo tempo de jogo. Deu ruim pro Diego Leão lá, hein? Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada no Majestoso. Gols no primeiro tempo. O Goiás já perdeu um pênalti, hein? 2 pro Goiás, 1 pra Ponte Preta. Fala, CJC. 25 minutos do segundo tempo, Série B, Campeonato Brasileiro, o Sport na Ilha vence o Operário, próximo adversário da Ponte, pelo placar de 2-1. 24 do segundo tempo, no Heriberto Rilse. O Criciúma, líder da competição, vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte deste movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Cabeção, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu no sabadão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo da macaca. Essa maltratada, essa amada, essa querida Ponte Preta, que nos últimos tempos vem sendo maltratada demais. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse e confira a coluna do Sérgio Carvalho, futebolinterior.com.br. Ou, para falar certinho, né, Futebol
Interior. E agora a arbitragem vai pegar uma falta do Baianinho. Baianinho. Tá descontrolado ele, hein? E ele tá pendurado, hein, Corsato? Ele tá né? com 2 cartões. Se tomar o terceiro cartão, não joga contra o Operário. Porque eu senti falta, Carlos, o Frank também, do Cafu, né? No banco de reservas hoje. Não tá no banco de reservas e não tá contundido, não. Opção do treinador, Não tá, né? viu? Não. Eu achei que tava, cara. Não. Quer saber tudo que acontece no seu time do coração? Quer, Carlos? Acesse então futebolinterior.com.br. Sempre. Aliás, está lá no meu favorito. Está na minha aba de favorito. Escolha o seu navegador favorito e coloque lá o Futebol Interior como seu site favorito de esportes. Olha o Goiás. Campo de ataque pelo lado esquerdo, Nicolas. Cruzamento. Passa por todo mundo. Lourenço foi pra bola. Proteção da zaga. A bola se perde e vai embora. Vai Zagueiro, entrar, hein? Vai É o entrar Gustavo. um cabelo de reco lá. É o zagueiro, Gustavo. Deve ser. Bom, tava o Palácios e estava também O o Diego Leão. Diego Leão, né? E a Ponte só pode trocar mais... Não, a Ponte tem mais 2 alterações Duas, pra hein? fazer. 2 paradas ainda. 2 alterações e 2 paradas. Olha o Goiás. Goiás, campo de ataque lado esquerdo. Nicolas fez a finta, invadiu a grande área. Ah, Baianinho. E aí o Nicolas deu uma jogada ali. Enfim, vamos ver. Ela pertinho do lance falou que não foi nada. Baianinho recuperou, soltou essa bola, toca pelo lado Que direito. não quer dizer nada. Sofreu a falta, tocou a bola para Elvis. Elvis dominou, pede o Kevson. Cruzamento pro Brandão na boca do gol. Luiz Felipe tirou. Luiz Felipe tirou. A Ponte chegou pelo lado direito. O Elvis curtindo uma de ponta direita. Trabalhando o Jean Carlos, domina e chega por ali o Palácios. Aí a bola volta, sobra para Lucas Ribeiro de cabeça. A bola voltou, sobrou pro time do Goiás. Chegou por ali o Felipe Machado, ficou sentindo alguma coisa. Ela para, marca falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time esmeraldino. A gente quer ver o lance lá, hein, Carlos? Gustavo Almeida. Gustavo Almeida vem aí pra... Não é a camisa número 7? Deixa eu Isso. ver aqui. O número 7 não é o Gustavo Almeida, É o não. Nicolas, que o tava no Nicolas, Paulínia. Nicolas Araújo, verdade. Pra saída do Diego Leão. Nicolas Araújo. Não, é o Júlio. Não, camisa número... Não, é o Diego Leão que Que tá saindo? É. Camisa número 4, olha lá. 4. Camisa número 4. Diego Leão tá indo embora. O Nicolas vai para a curtir uma de entrada lateral, do hein? Nicolas. Nicolas Araújo. Número 7, né? Isso. Não vai na lateral, não. Lateral é o Júlio, pô. Saiu o Diego Leão, zagueiro. Vai mudar o esquema, né? É verdade. Ponte deve jogar agora no esquema mais ofensivo. Rapaz, o lance do Baianinho lá. Olha o Lourenço, bateu pro gol! Ela passa, vai embora. Cara, quase que do meio do caminho, do meio da rua. E se vai pro gol? E o Lourenço pega bem na bola, ele é bom jogador. Bom jogador. Jogou no Havaí, né? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O goleiro da Ponte joga muito adiantado, né, Marcelo? Olha lá. A Ponte tá tocando bola ali, ó. Joga adiantado, gosta de fortes emoções. Mas aí ele... Já não teve muito hoje, né? Ah, mas aí ele recebeu uma podre do Danilo Barcelos, né? A gente tem que criticar quando tem que criticar, mas ele não teve culpa nenhuma. Dê a né? César o que é de César, dê a Guilherme Viana o que é de Guilherme Viana, dê a Danilo Barcelos o que é de Danilo Barcelos. E agora esse camisa 18 aí que perdeu o pênalti, o Cadu, não vai tomar amarelo, não? Não. Mas que pênalti vagabundo que ele bateu também. Bola pro Elvis, 3 dedos. Tocou pro Kevson, vai pra cima da marcação no 1 contra 1. No X1, como diz o Carlos, eu sou mais você. Trabalha a bola pra Elvis, um pouco mais atrás, soltou essa bola pra Porfírio. Porfírio dominou, tocou pra Danilo Barcelos. Juninho na marcação, na cavadinha pro Brandão, pro Baianinho. Chegou o goleiro. E aí o Baianinho também parece um caminhão desgovernado. Foi com tudo pra cima do Thiago Rodrigues. Era tudo que ele queria pra cair ali no gramado, ficar estatelado por lá, Carlos. É, mas pegou, viu? Pegou. Pegou. O Baianinho foi com uma força desproporcional e estava impedido, né? Não Se ia faz valer. o gol, não ia valer nada. Mas foi com... Não precisava disso, né? Pegou o goleiro do Goiás, assim, que tá no chão, tá sentindo. Segue Goiás 2, Ponte Preta 1. Baixe o placar ao vivo do futebol interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital marcando para você 31. Esse digital não tem ponteiros, hein? 31 minutos passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B. É a Bezona aqui no Portal Futebol Interior. A Ponte perde mais uma. Vá. 2 pro Goiás, 1 pra Ponte. E aí, o que você conta, Carlos? Série B, Campeonato Brasileiro, bola rolando para Sport 2, a equipe do Operário 1. Esse jogo 32 minutos do segundo tempo. 29 do segundo tempo, o Criciúma vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, viu, Corsato? Às 18 horas tem a final
a decisão de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo. Inglaterra e França, às 18 horas. A Rival é a maior patrocinadora do futebol paulista e agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela. Aliás, ele não sai da nossa tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato, essa lenda do rádio esportivo campineiro, Frank Francisco, Felipe Marques e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço, falar em lenda do rádio, para Alex Júnior. Nossa Senhora. Pensa num menino otimista, um menino que pensa assim, sempre positivo. O Matusalém do rádio. Posse de bola para o time da Ponte. Elvis, na frente pro Kevson, chega a zaga, tira. Tava o Giancarlo, chega, mete o pé na bola por ali também o Lucas Ribeiro, manda essa bola pertinho do Mozart, que foi um bom volante, perdigueiro, marcador. Lateral pro time da Ponte, lado esquerdo, Diego Porfírio tocou pro Kevson. Kevson vai pra cima da marcação, linha de fundo, no 1 contra 1, ele é bom, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga. Não precisa nem subir por ali também, né, o Luiz Felipe. Tirou, aí dá o bote o Porfírio. Chega na marcação para cima do Lourenço. Porfírio, Lourenço. A bola bateu, sobrou, voltou para a Ponte. Bate, explode contra a marcação. Era escanteio, hein? Ela marcou. Ela marcou escanteio ou tiro de meta? Escanteio para a Ponte. Boa, escanteio para a Ponte Preta, porque tentou dar um migué ali o zagueiro do Goiás, mas não deu, enganou a árbitra não. Escanteio para a Ponte. Quem vai para a bola lá, Carlos? É o Elvis, camisa número 10. É o quarto escanteio para a Ponte. O primeiro no segundo tempo, o quinto do jogo. Escanteio pelo lado esquerdo. Elvis, pé na direita, na bola, no primeiro pau, sobe. Brandão. Foi o Brandão ou o Palácios, hein? Deu de zagueiro. Nicolas, estava jogando no Paulínia. Na Bzinha, na quinta divisão do futebol paulista. Trabalhou, pedalou, pra lá, pra cá, chega a zaga, tira. Ele é bom jogador, o Nicolas, viu? É bom jogador. Aí chega a zaga do Goiás, tira Lucas Cunha. Se abaixa, ganha a bola pra Ponte. Ela sobrou pro Porfírio. Deu uma chicotada na bola de presente pro Goiás, Juninho. Aí devolveu o presente, tocou pro Kevson. Kevson dominou, tocou pro Elvis. Da ponta pro meio, Juninho na marcação, empurrou, falta. Juninho não concorda, mas a falta tá marcada. Ele soca a bola no chão. Se ela viu, ela vai dar cartão pra ele, hein? Eu gostei da entonação do lance, quando o Elvis cai. Aí você falta. Eu gostei da entonação, cara. Pelo menos uma coisa você gostou hoje, né? Não. Porque você só critica, cara. Eu tô criticando o quê, cara? Só critica. Sua transmissão é maravilhosa, cara. É sensacional. Também não é assim. Você é o melhor narrador da Rua das Camélias. Então, mas tem dois aqui, eu e você. Eu não sou melhor que você, pô. Você é melhor que eu, sim, então, pô. já tá errada essa sua afirmação. Nós vai sair na porrada aqui, porque você é melhor que eu. Depois desse gol do Elvis, nós saímos na porrada. Boa. Se sair o gol, nós vamos levantar aqui, nós vamos cair na porrada aqui. Nós vamos brigar. Vamos cair na porrada. Elvis pra bola, ou Danilo Barcelos, 3 na barreira do mascarado goleiro da equipe do Goiás. Bom, Thiago Rodrigues, mas que hoje já deu umas espanadas aí, hein? Vai pra bola, 34, 35 agora. Elvis pra bola, perna direita. Bandeirantes, o canal do esporte, Carlos. Deus do céu, Elvis bateu mal, né? Procurava o canto esquerdo alto do goleirão Thiago Rodrigues, mas não deu pra ele. Ela foi embora, pegou muito mal na bola, ela quase que foi lá na torcida. Linha de fundo, tiro de volta pro Goiás, que segue vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Lembrando que nos últimos 4 jogos, se o Goiás vencer agora, serão 3 vitórias e 1 empate. 10 pontos depois que o Mozart chegou. E a pancadaria, por enquanto, suspensa. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Olha a Ponte, recupera a posse de bola, Danilo, mas ela marcou a falta. Tá parado o jogo. Nervoso, né? Cara, mas ela não tá mal no jogo, não. Quem tá mal no jogo é o VAR, né? O VAR tá querendo estragar. Pelo amor de Deus. E no Goiás vem o 28 já, viu? O 28 no Goiás, deixa eu ver quem é o 28. O 28 é o GG, que tava no departamento médico. Bom jogador. E esse GG já fez um gol quase no meio campo aqui no Moisés Zucarelli uma vez, lembra? Isso, contra o Luan. Jogava pelo Santo André, né? Isso. Santo André ganhou o jogo de 1-0. E ele fez gol também, jogando no CRB contra a Ponte. Do meio do campo foi só aquele jogo contra o Santo André. Uma noite de chuva, né? Foi no ano, inclusive, que a Ponte caiu para a Série A2. Muito bem. Deve sair quem? Será? O GG é um meia armador. Será que ele vai tirar o Felipe Machado? Não, vai tirar o Jean Carlos, vai tirar um atacante. Eu acho que é o Jean Carlos, tá? Eu acho. Número 21 é ele mesmo. Jean Carlos está indo embora para a entrada do GG.
camisa número 28. E o GG, ele começa como... A carreira dele tem início como lateral esquerdo. Mas aí depois, com a habilidade que ele tem, ele foi indo para o meio e virou um meia armador. É a última alteração do Mozart, viu, Corsato? Não pode mexer mais. O técnico esmeraldino sai Giancarlos 21, entra GG com a 28. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Olha o Goiás, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega. Teve um desvio no meio do caminho do jogador da Ponte Preta, olha, por pouco, muito pouco, o Goiás não vai pra rede, não vai pro terceiro gol, o cara que perdeu o pênalti estava lá com a boca na botija, hein, Carlos? Verdade, o zagueiro da Ponte foi bem agora, hein, pra tirar essa bola, o Palácios, camisa número 3, porque o Cadu tava lá pra fazer o gol, é escanteio pra equipe do Goiás, o GG. Vem para fazer a cobrança do escanteio, é o terceiro escanteio do Goiás no segundo tempo. 37 e 40 passados desse segundo tempo, todo mundo se pegando, aquela muvuca gostosa, safada dentro da pequena área. E ela vai lá para apartar, hein, Carlos? Ela não quer saber de pega-pega não, hein? É o Nicolas. É o Nicolas com o Baianinho. Baianinho é pequenininho, mas não tá nem aí não, vai pro fervo, hein? Baianinho gosta da muvuca, hein? E aí ele tava empurrando lá, Charlie. Cara, que deselegância. Vai pra bola GG, GG vai pra bola, 38 minutos passados do segundo tempo, primeiro pau, na boca do gol, Kevson, dá um bico na bola, joga pro alto, aí o Nicolas brigou, ficou pedindo falta ali, ela não deu, era o GG que tava na bola, bola recuada pro Felipe Machado, alonga o passe, toca a bola pra GG, muito forte, ela se perde e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 38 minutos e meio, 38 e meio, passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada no Majestoso no sabadão. Goiás vence, a Ponte perde, 2 pro Goiás, 1 pra Ponte, Carlos. Série B, 18ª rodada, Campeonato Brasileiro em andamento, 38 do segundo tempo, o Criciúma vence o Vila Nova por 1-0. 40 do segundo tempo, o Sport na Ilha do Retiro vai vencendo o Operário pelo placar de 2-1 amanhã, 4 da tarde. Final da Copa do Mundo 2026, Argentina e Espanha. A Rival é a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela, aponte a tela do seu celular para esse QR Code e tenha 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você, eu e todo o time massa do Portal Futebol Interior. A Ponte chegou de novo pela esquerda 2 vezes. As 2 vezes com o Kevson no 1 contra 1, ele ganha todas. Agora na segunda vez o cruzamento foi péssimo. E teve cartão amarelo pro Lucas Ribeiro, zagueiro da equipe do Goiás. Vamos anotar aí então. Lucas Ribeiro demorou para bater uma falta. Então, portanto, cartão amarelo para ele. Falaram aí de um cartão, foi o Frank que falou de um cartão para jogador da Ponte. Pro Nicolas eu não vi, cara. Não, também não vi não. Vamos deixar em aberto esse cartão aí. Pro Lucas Ribeiro tá confirmado, tá? Pro Lucas Ribeiro tá confirmado. Lucas Ribeiro. Não, Lucas Ribeiro é o que entrou, número 14. Número 14. Isso. Para ele foi o cartão. E agora parece que tem um jogador da Ponte que vai tomar cartão amarelo ou não, né? Ou não. Bom, na Ponte Preta vai sair o camisa número 2. Agora sai o Júlio. Isso, Júlio, camisa número 2, para a entrada do 90. Rodriguinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Rodriguinho vai entrar no time da Ponte Preta. Essa é a última alteração, tá? Do técnico Zanardi, Márcio Zanardi, não pode mais mexer. Agora, Marcelo, ataque, né? Pô atacante, empilhando o atacante pra tentar fazer gol aí. Pra mim, ele mexe errado de novo. Olha o Nicolas, daí vai bater pro gol. Ela passa, vai embora. Quero saber o comentarista. No chute do GG, a bola se perdeu, foi embora. E aí, sai o Júlio, entra Rodriguinho. Eu não gostei. Júlio vinha fazendo uma boa partida, né? Mas o Carlos tem razão. A Ponte quer empatar o jogo e agora tá acabando. Perdido por 2, perdido por 3, 4. Pelo que eu vi aqui, o Júlio sai cansado, viu? O Júlio saiu porque já não tinha mais condições de jogo. Domina, Rodriguinho pro time da Ponte, recebeu o passe do Goianinho, tentou fazer o passe e não conseguiu. Tem gol. E teve um lance agora há pouco, no primeiro cruzamento do Kevson, tô falando que o Brandão parece que ele joga como, já tá de aviso prévio, ele não conseguiu ir pra bola, ainda escorregou naquele lance. Bola na rede, placar ao vivo informa. Bola na rede em Criciúma, no Heriberto Rilse,
41 minutos do segundo tempo, é gol do Criciúma, amplia para cima do Vila. Criciúma 2, Vila 0. E o Operário acaba de empatar, hein? Contra o Sport na Ilha. Próximo adversário da Ponte. Agora, Sport 2, Operário também 2. Placar ao vivo, futebol interior. Criciúma agora é o líder do campeonato, né? Sim, já era, né? Com essa vitória. Já é. 36 pontos, vai abrindo 4 pontos pro Juventude. Olha a Ponte, campo de ataque, vamos Macaca, cruzamento pra dentro da grande área pro Brandão, a zaga chegou, tirou, a bola voltou, sobrou pra Ponte ainda, Danilo, Barcelos domina, fica com a segunda bola, toca essa bola pro Porfírio, dominou, Kevson pediu, ele ameaçou cruzar, tocou pro Kevson, puxou pra perna direita, descolou o cruzamento, meia altura na boca do gol, Juninho sobe, mete a cabeça na bola, tira, a bola sobrou pro time da Ponte Preta e acabou fazendo a falta pra cima do jogador da equipe do Goiás, era o Cadu. Falta do Lucas Cunha, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time esmeraldino. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quando você quiser, público e renda, Corsato. Peraí, deixa eu ver se... foi falta, hein? Foi falta ali do jogador da equipe do Goiás. É o número 40 do Goiás, em cima do atleta da Ponte Preta. Tá parado o jogo, falta. Já você fala porque a Ponte vem pro campo de ataque, trabalhando essa bola aqui. Pelo lado direito é o Nicolas, vai trabalhar a bola, devolveu, sobrou pra ele de novo. Vem pro campo ofensivo, é o Baianinho por baixo, chega a zaga, tira. Ficou sentindo o Baianinho, o rebote é pro time do Goiás. Chega, bate na bola o Danilo Barcelos, a Ponte briga com o Nicolas. Vai sobrar lá do lado direito, o jogador tá caído, o Baianinho também caído. Tem mais um outro jogador do Goiás caído, 2 do Goiás, 1 da Ponte. Vai, Carlos, público e renda. Strike danado aí nesse ataque, né? Da Ponte Preta. Bom, vamos lá. Público total, 1.933. 1.699 o público pagante, 234 o público não pagante. A arrecadação, R$44.050. R$44.050 para um público total de 1.933 pessoas. Um pouquinho mais do que o último jogo, né? Estamos chegando já no finalzinho do jogo. E pintou, acho que um cartão ali. Ela colocou a mão no bolso, mas eu não consegui ver pra quem foi, cara. Mas quando eu tiver a informação, eu trago. Na jogada tava o Elvis. Foram 2 faltas. Uma do Elvis, na primeira falta, que ela não marcou. E a outra foi do Nicolas, que tá jogando lá de lateral. Eu confesso pra você que não vi. Eu vi só ela guardando o cartão, né? Então, vamos aguardar pra conferir aí. Porque ou foi pro Elvis ou foi pro Nicolas. Nicolas não, Daniel Baianinho. Ou foi pro Elvis ou foi pro Daniel Baianinho, viu, Corsato? Por enquanto confirmado só 3 cartões, né? 2 pro Goiás, 1 pra Ponte. Fora isso, não temos mais nenhum cartão confirmado. Vamos aguardar aí, né? Porque confesso também que tô com você, eu vi ela colocando a mão no bolso ali. Tá parado o jogo, mais uma vez, falta pro time esmeraldino. Marcelo Borges tá com a gente, boa tarde, nobres amigos, boa tarde pra você. Um abraço pra você, tá lá sofrendo também com a Chapecoense. 44-55, daqui a pouquinho vamos pros acréscimos. A Ponte vai perdendo mais uma no campeonato, vai mantendo 12 pontos de diferença pro primeiro time fora da zona. Vamos até 52. Dá pra empatar, né, Frank? Dá pra empatar, mas parece que piorou o time no segundo tempo. Sim, não é só a sensação, não. A Ponte teve uma queda vertiginosa aí na segunda etapa, tá? Mas futebol, tudo pode acontecer, né? A Ponte tá tentando, tá em cima. Tem algumas mensagens aqui, eu vou registrando aos poucos, tá? Por exemplo, o Fabrício. Boa tarde, Corsato. Gostou do Mirassol ontem? Bruno Santos, centroavante, é jogador londrino, estreou e marcou. E o Edson Carioca, que não servia para o Botafogo de São Paulo, joga muito no Mirassol. Deve estar fazendo essa pergunta para você, mas deixa eu ver esse lance. Olha a Ponte, dentro da grande área. Kevson dominou, chega para cima dele. O Juninho faz o corte. Eu achei que era escanteio, mas ela tá dando tiro de meta? O Kevson tá pedindo escanteio, né? Mas ela tá marcando tiro de meta. Tiro de meta pra equipe. Foi o Juninho que toca na bola. O último toque foi do Juninho, mas ela não deu, Marcelo. Tiro de meta. Pelo amor de Deus, hein? Isso é porque você falou que ela tava apitando. Não, mas só esse que ela errou, vai. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Um abraço, viu, Fabrício? Obrigado pela audiência. Ele fala que o Mirassol não vai cair. Já falei aqui do Marcelo Borges, concerto Charles Brasil, quando o GG veio para Londrina no primeiro jogo, fez um golaço de falta, depois não fez mais nada. Enfim...
O Osmar Dangar precisava ganhar no mínimo um ponto. O América já nos alcançou, o que não muda muito, mas ameniza o vexame de não ser o último colocado. Vamos ver, quem sabe o empate. Lado direito, vem Nicolas, cruzamento na boca do gol. Não era o Nicolas, não. Era o Danilo Barcelos que estava lá, afasta a zaga, tira. A bola voltou, sobrou aqui no campo intermediário. Tá lá o Palácios. Faz o giro para cima na marcação ali do Cadu. Bola recuada para Guilherme Viana. Deu para Lucas Cunha. Círculo central do gramado para Elvis. Domina, faz a finta para cima do jogador Cadu da equipe do Goiás. Passou em desabalada carreira, ele viu. Lado direito, é o Nicolas, chega, faz a proteção na zaga, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta, saiu, né? Saiu, portanto, tiro de meta, o Nicolas não consegue evitar a saída. Tiro de meta para o time do Goiás. FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. E na quarta-feira, às 7h30 da noite, tem bola rolando para Operário e Ponte Preta. Fechamento do primeiro turno da Série B. A gente transmite o jogo para você. Estaremos nessa com todo o timaço do Portal Futebol Interior a partir das 6h30, tá? A partir das 18h30. Tem a abertura dos trabalhos. O Goiás quer o terceiro gol. Bola do Juninho, tocou pro Lorenzo. Aqui pelo lado direito. Lorenzo vai pra cima na marcação do Lucas Cunha. Ganhou, tocou pro GG. Pro Juninho, dentro da grande área, em linha de fundo. Cruzamento pra fora. O gramado prejudica muito, né? A bola pingou na hora de cruzar. Subiu, foi embora. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tem acesso à Rádio Futebol Interior. 24 horas no ar com muito, mas muito, muito futebol para você. Nosso DNA é futebol. Corre futebol na nossa veia. Olha a Ponte, linda jogada lado esquerdo para Kevson, dominou, cruzamento na boca do gol, a bola se perde e vai embora. Cara, tava valendo, viu? Ou não? Parece que ela deu impedimento. No passe do Porfírio pro Kevson. Sim, parece que estava impedido. Porque mesmo também o Kevson não ia acertar o cruzamento, né? Saiu já catando o cavaco ali. Mas um lance bem estranho, né, Carlos? Estranho. E ele tava... a bola bateu na mão. Tá certo. Marcou bem. A bola bate na mão, realmente. A bola bateu na mão do Kevson no passe do Rodriguinho. O Rodriguinho faz muito mais do que o Brandão, viu? Se é pra colocar alguém como titular ou como primeira opção, eu colocaria sempre o Rodriguinho, não o Brandão. Mas eu não sou o treinador, né? Então. Você é o narrador aqui, né? Por enquanto. Quem é esse careca que tá jogando na Ponte? Vi na TV, mas não identifiquei. Parecia ser número 7, mas não tem 7 na escalação. Tem sim, tá no banco de reservas. É o Nicolas Araújo. Ele estava emprestado pro Paulínia, disputando a 5ª divisão do futebol de São Paulo. Não foi mal no Paulínia lá não, viu? É o Nicolas Araújo. Um abraço pra você, meu querido. Comentários do Frank são mais rasos que uma piscina infantil, tá dizendo o Leandro Vieira Costa. Tá criticando o comentarista aqui. Porque eu não sei, alguma coisa você falou, Frank, que ele não gostou, viu? Faz parte. Não tem como agradar todo mundo, não é a nossa intenção também, viu? Mas, e a gente entende, pode discordar, fique à vontade. Baianinho, dá pra empatar a Ponte, é que tá acabando o jogo, né? Danilo Barcelos trabalhou, tocou essa bola pra Diego Porfírio. Porfírio dominou o trabalho. Se a Ponte fosse um time um pouquinho mais organizado, não ia cair na Série B, cara. Não ia. Bola pro Kevson. Fez uma graça ali, hein? Tocou pro Rodriguinho. Rodriguinho das costas para marcação, toca a bola para Porfírio, com meias arriadas. A Ponte vai trabalhando essa bola com o Rodriguinho, perna canhota. Palácios, experimenta Palácios. Preferiu tocar Lucas Cunha, experimenta Lucas Cunha. Preferiu tocar também, tocou errado. Aí a bola voltou para ele. Vamos lá, mais uma chance. Você consegue. Bola com o Palácios. Palácios dominou para Lucas Cunha. Esse toque de lado aí pra zagueiro não vai virar nada, né? Vamos ver, agora chegou em quem conhece. No Elvis. Vai pra cima na marcação do GG. Lado esquerdo. Trabalhou essa bola para Porfírio. Cortou pra perna direita. Toca a bola para Elvis dentro da grande área. Vai bater pro gol. Espalma o goleiro. Tem que chegar em quem conhece. Chegou no Elvis, deu trabalho. Quase o gol de empate da Ponte, Carlos. Escanteio, é o 5º escanteio pra Ponte. O segundo no segundo tempo, lado esquerdo vem Elvis. Quem sabe a última chance da Macaca no jogo. Vamos, Elvis pra bola, perna direita. Chuveirou na boca do gol, ficou viva na entrada da grande área. Ninguém pra empurrar pra dentro do gol.
Ninguém para empurrar para dentro do gol. E agora o pior que vai ter contragolpe. Palácios volta, antes ali do Cadu. Aí fica com ela, 51-14, já estamos com o tempo regulamentar quase acabando. A arbitragem marcou 7 de acréscimos. Vamos até 52, estamos com 51-24. A bola com Elvis, dominou para cima da marcação, toca a bola para Porfírio. Tem que jogar a bola para dentro da grande área, gente. Toca a bola para Danilo Barcelos, dominou, trabalhou, tocou essa bola para Elvis. A Ponte vai perdendo mais uma. 12º jogo sem vitória no campeonato. Mais uma derrota, 7ª seguida. Bola para o Baianinho, opa! Opa! Eu não sei não, hein? Pra mim foi pênalti, Carlos. Pra mim foi pênalti, mas segue o jogo, ela não marcou nada. Tá valendo, ele não tá impedido não. Vem o time do Goiás, a bola pelo lado esquerdo, o Nicolas, cruzamento na boca do gol. Afasta Palácios, fica viva na entrada da grande área, chega, tira, sai jogando pro time da Ponte Preta. Palácios, vamos Palácios, dá uma arrancada daquela. Aquele lance dentro da grande área, eu quero ver o lance de novo. Bola com o Elvis, o Baianinho continua caído o Baianinho. Trabalhou, tocou pra Rodriguinho, dominou a entrada da grande área, fecha a porta, o time do Goiás, ele tem que recuar, toca a bola pra Nicolas. O carequinha da Ponte Preta trabalhou, tocou essa bola para Kevson. Baianinho vai se levantando agora. Kevson tocou pelo lado esquerdo. A bola para Diego Porfírio. Levantou. Perna direita na boca do gol. Bate na zaga. Bate na zaga, vai embora e ela vai terminar o jogo. Apita a árbitra. Charlie Wendy Straub Derete. Ponto final no jogo. Ponto final no jogo. A Ponte perde mais uma. O Goiás vence. A Ponte tem mais um. Resultado amargo no campeonato. Saída dos jogadores no gramado e não foi pênalti. O jogador do Goiás chega primeiro na bola. Não foi pênalti. O Baianinho reclama com a arbitragem. Eu acho que ele até tomou o cartão amarelo porque ele chega para reclamar assintosamente com a árbitra. Mas enfim, fim de jogo no Majestoso. E para variar, mais uma derrota da Ponte, Carlos. É isso, 2 para a equipe do Goiás, 1 para a Ponte Preta, final de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro. Eu não sei escolher esse negócio aí. Cara, bom, 18h04, é isso, fim de jogo no Majestoso. A Ponte perdeu para a equipe do Goiás pelo placar de 2-1, mais uma derrota da Ponte Preta na competição. Macaca que segue ali na zona do rebaixamento, não é a última colocada ainda, mas está empatada em número de pontos com o América, né? A única diferença é que o América ele tem uma vitória apenas contra 2 vitórias da Ponte Preta. Por isso a Ponte Preta não é a última colocada da competição. Agora, Marcelo, a Ponte Preta chega a um número absurdo de, vamos lá, 14 derrotas em 18 jogos. Para você ter uma ideia, são 2 vitórias e 2 empates, né? 14 derrotas em 18 jogos. É a pior sequência do clube no século. Sim, já era, né? Já era a pior sequência, né? É a pior sequência do clube no século e mais uma derrota aí. Ponte Preta que fez 1 ponto nos últimos 12 jogos, perde mais um jogo em casa. São os últimos jogos da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Ano que vem estaremos na Cezona, Corsato. É isso. Bom, se aparecer algum jogador da Ponte Preta aqui, a gente traz aqui na transmissão, tá bom? Da Ponte Preta, ok? Beleza, então a Ponte Preta mais uma derrota, vai acumulando derrotas. O Goiás, depois que trocou de treinador, melhorou muito no campeonato. O Moza vai fazendo aí um belo trabalho nesse comando, pelo menos no começo, no time esmeraldino. E a Ponte Preta segue aí o seu martírio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor da Ponte Preta espera que dias melhores possam vir, né? Não, o Campeonato Brasileiro já foi, né? São 12 pontos de diferença pro time que está fora da zona do rebaixamento. Gente, ó, vou falar um negócio aqui, não fiquem bravos, tá? É perigoso a Ponte não fazer 12 pontos até o fim do campeonato. Estamos com 8. Perigoso a Ponte não bater 12 no final do campeonato. Bom, no primeiro turno a Ponte já não vai conseguir fazer 12, tá? Porque só tem mais um jogo, né? E ela tem 8. O Kevson, jogador da Ponte Preta, vai falar, Corsato. Vamos ouvir. Cara, com certeza, não só esse jogo, como alguns outros jogos também. Independente de tudo que está acontecendo fora de campo, a gente está tentando fazer a nossa parte. Eu acho que é nítido a nossa entrega, nossa determinação para tentar mudar
Só que infelizmente tem coisa que tem que cooperar junto para quando chegar aqui dentro de campo dar certo também. Mas a gente está tentando, como eu falei, a gente está dando a vida, a gente está fazendo o que pode. A estrutura não é boa, o campo não é bom, mas a gente está tentando o máximo e a gente vai continuar lutando enquanto tiver possibilidade de honrar essa camisa. E é isso. Kevson, qual você acredita que foi a principal dificuldade de vocês para tentar virar a partida? E também eu queria saber se teve algo que o professor Zanardi pediu para vocês no intervalo que vocês não conseguiram executar muito bem nesse segundo tempo. Cara, na verdade eu acho que a gente precisa finalizar mais a jogada, né? Por mais que o campo seja ruim, a gente está criando. A gente consegue criar a jogada, a gente consegue chegar bem no último terço, só que a gente não consegue finalizar a jogada. Mas é como eu falei, o que nos resta é competir, fazer a nossa parte, e eu tenho certeza que a gente está tentando fazer a nossa parte. Só que tem coisas que tem que andar junto com a gente, que senão não vai dar certo, não. Muito obrigada. Não vai dar. É um eita em cima de outro eita, cara. É um eita em cima de outro eita. Eu não sei se ele continuou falando, continua. Né? Todo mundo já sabe o que está acontecendo fora de campo, mas a gente acredita que logo, logo vai se resolver isso aí e tudo vai dar certo. Muito bem, a expectativa então que tudo possa dar certo. E hoje, pra mim, foi o melhor jogador da Ponte no jogo, hoje foi o Kevson. Pra mim foi o melhor jogador da Ponte. Ele é bom jogador. E reclama da falta de estrutura, bem, tá certo. O estádio do Gramado é péssimo. É péssimo. É péssimo. Olha, vocês conseguiram espantar a torcida. O estádio do Gramado era excelente. Ficou essa porcaria que tá aí, né? E eles não treinam no gramado. Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Que mandato competente desse pessoal que tá aí na Ponte Preta. Não é fácil, cara. Ó, não é fácil torcer pra Ponte Preta, não é fácil achar que a coisa vai melhorar, porque os caras que estão lá são muito ruins de serviço, né? Muito ruins de serviço. Só que a gente espera que dias melhores possam vir, né? Possam vir, porque, olha, é uma vergonha atrás de outra vergonha, espantando o torcedor, falando mal da imprensa, né? Falando que são anti-ponte-pretanos. Eu descobri depois de 52 anos que eu não sou ponte-pretano, cara. O presidente do clube me mostrou que eu não sou ponte-pretano. Que são antes. É sério mesmo que você vai perder tempo com essas coisas? Não, cara. E se preocupa... O último, a gente até reprisou aqui um trabalho que você fez muito bom, Carlos. Brilhante, parabéns. Né, falando com o presidente, a palavra do presidente lá na pauta do dia. E me parece que agora, né, estão tentando fazer alguma coisa. Essa história da SAF aí, de um jeito ou de outro, não tem. Ou se não der certo a SAF, pelo menos vem o dinheiro, tem um empréstimo aí que ele falou que vai pagar em 24 vezes, ainda vai ter uma carência se não der certo a SAF. Precisa fazer alguma coisa, pelo menos para terminar o campeonato dignamente. Porque do jeito que tá, com esse time que tá aí, não vai fazer 12 pontos no campeonato. Tem um torcedor que perguntou se vai fazer 15, não vai 12. E assim, a gente sabe, os caras estão entregando. Hoje, como no jogo contra o Criciúma, teve problema do goleiro, mas isso também é culpa da diretoria. Que a gente tinha o melhor goleiro do campeonato, né? E deixaram o cara ir embora porque não paga o salário. Lembrando que a Ponte tem 9 jogadores contratados, né? E inclusive tem um goleiro. Só que é o seguinte, a Ponte já pode inscrever, a Ponte inclusive, vamos lá que a gente tem que pontuar isso também. A Ponte inclusive, e aqui, não dá pra gente dizer que se o Douglas estivesse no gol, que é o goleiro que a Ponte contratou, experiente, que estava no Tombense, que ele não tomaria esses gols. Não dá pra gente cravar. Não, né? não dá. Não dá pra gente cravar. Mas a Ponte perdeu a oportunidade para colocar esses caras em campo, né? Ou pelo menos colocar à disposição. Dos 9 jogadores que estão treinando e que foram contratados, só o zagueiro Diogo Silva, que é transação internacional e não poderia ser inscrito porque a CBF abriu uma janela de exceção. Então vamos lá. Por que a Ponte não escreveu? Porque a Ponte tem transfer ban para pagar, né? Mas a partir da próxima segunda-feira, aí abre-se a janela para que todos os clubes possam inscrever jogadores. Aí a Ponte tem o Douglas Marques, goleiro, o Jota, lateral esquerdo, o Alex Nascimento, que é zagueiro, o Diogo Silva, que também é zagueiro, e o Iago Ribeiro. São 3 zagueiros. Aí a Ponte tem o volante, que é o Otávio, né? E mais 3 meias. Vamos fazer o seguinte, volta aí que a gente vai falando dos times que eles vieram, vai. O Douglas Marques, Tombense, né? O Jota veio da Portuguesa Santista. O Alex Nascimento Santos veio zagueiro da base do Santos. O Diogo Silva estava jogou no Guarani aqui no Brasil, o último time. Isso, o último time foi no Brasil, mas ele é em transação internacional, Isso. então esse não poderia estar em campo nessa hoje, janela, tá? né? Nessa janela de exceção que foi aberta. O Iago Ribeiro do Água Santa. O Otávio, volante, da Portuguesa Santista. O Cezinha, meia,
Do Água Santa. Água Santa também. O David Brown, meio campo do... Tava no Tombense, mas jogou também no CRB, mas pertence ao Tombense, né? O David Brown? Não, é do Santos, né? Tem um aqui que é do... E tem um que é do Água Santa. Não, o David é do Água Santa e o Enzo Bauer, que é do Santos. Do Santos. Isso, o Enzo Bauer que é do Santos. Não tem nenhum atacante. Mas, por exemplo... Não, o Brown é do Tombense e esse outro é do Santos. O Enzo Bauer. Enzo Bauer. Enzo, pronto. Não tem, tem outro Enzo na ponte? Não tem, então é Enzo. Então, só para deixar claro aqui. Hoje, por exemplo, se a ponte não tivesse transfer ban, o goleiro poderia ter sido outro, né? Se tivesse tudo certo, e aí vamos no Si, né? O Si não joga, né? Mas o Diogo Silva não tá jogando por quê? Porque não teve o salário pago. Saiu fora do time. De contrato dele essa semana. Saiu. Né? Então, não é mais jogador da Ponte Preta. Mas por que ele saiu? Porque não recebia salário. Então, dentro do campo, a bagunça se reflete, né? Porque, e aqui não vai... juízo de valor se o cara é bom ou não. Porque no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, a Ponte não perdeu de goleada por causa do goleiro. Por causa do Guilherme. Isso. Mas depois, nos outros jogos, todos ele falhou. Todos. Não vou dizer que tá na conta dele a derrota, né? Mesmo porque hoje, por exemplo, ele falhou no primeiro gol, o segundo gol, uma bola defensável. Mas ele falha no primeiro gol. Só que o Júlio, por exemplo, teve 2 bolas na cara do gol e não fez. Mas o goleiro tem que pegar as bolas. Eu não tô aqui pedindo para que ele faça a defesa de Gordon Banks, de Dassaev. Eu não tô pedindo para que ele faça isso. A primeira era muito defensável. Não, então, bola defensável, pô. A primeira era muito. Aquela ali, se duvidar, você, que é o segundo pior goleiro do mundo, você pegaria, porque você ia ficar parado. E a bola ia bater em você e ia sair. A segunda bola era uma bola defensável, mas foi um chute cruzado, era mais difícil. A segunda bola, eu agora vou fazer a defesa que você fez no primeiro no jogo. Você tem direito. A segunda bola, eu achei que ele não teve culpa nenhuma. Foi com chute cruzado. Mas aí a gente tá na retina do bateu, tomou, né? Leite moço. É tipo assim, né? É o ranço, né? Que nem aquele chute do Lourenço lá, quase do meio do campo. Se vai pro gol, é gol, cara. O ranço. Como no primeiro jogo, no jogo contra o Criciúma, que eu falo que ele falha e franga no gol, né, que a bola passa debaixo das pernas dele, porque eu fui goleiro. Fraco, mas fui goleiro. E a gente tem, alguns posicionamentos que o goleiro não pode fazer. Por exemplo, ficar com a perna aberta. Né? A bola pode até passar do lado, mas passou entre as pernas é complicado. Né? E o chute foi forte? Foi forte. Ele toma entre as pernas. Ele toma o gol entre as pernas. Quer dizer, uma falha grotesca. No jogo contra o Fortaleza também. Ele tomou um gol do meio do gol. O Mailton é chuta-chuta. Mas era bola defensável. Ele não pegou, mas ali a bola já estava perdendo. A Ponte já estava perdendo o jogo. Então, poderia ser um goleiro para ser goleiro da Ponte Preta por muito tempo, mas vou dar o exemplo aqui do Pedro Rocha. O Pedro Rocha estava no time que foi rebaixado, né? Não ia conseguir jogar na Ponte Preta, tanto que a Ponte libera o Pedro Rocha. Para mim, um baita de um goleiro. Se ele tivesse na Ponte hoje, tenho certeza que hoje ele seria titular. E talvez não tivesse tomado esse gol que o Guilherme Viana tomou. Então, quer dizer, o que disse aí o Kevson, né? Infelizmente, todos os problemas extra-campo estão refletindo dentro do campo. A Ponte Preta fora do campo é o que é a Ponte Preta dentro do gramado, dentro das 4 linhas. Mas, meus amigos, torcedores da Ponte Preta, esqueçam. A Ponte já caiu. Ano que vem é Série C. O problema é que a gente tem que continuar jogando, né? Não dá para chegar para a CBF e falar, vamos deixar para o ano que vem, já na Série C? Não pode fazer isso. Porque se fazer isso, vai para a última divisão, né? Então não dá para fazer isso. Mas o correto, cara, para acabar com o sofrimento, para a gente parar de ficar aqui, às vezes até falando coisas que todo mundo sabe que é o óbvio, né? E não ficar brigando com quem comanda a Ponte Preta, o negócio era parar de jogar, porque vai ser uma atrás da outra. Não, e tem gente lá que entende que ainda pode reverter.
Vamos lá, o Carlos vai apresentar o fim de jogo hoje até às 7 da noite e, é claro, tem entrevista coletiva do Márcio Zanardi, tem as notas do jogo, tem ficha técnica do jogo, tem muita coisa para você junto com a gente, agradecendo todo mundo que mandou mensagem, você que não curtiu ainda a nossa live, curta a nossa live, @Futebol Interior, né, no YouTube, você que está no canal de áudio, vem também pro YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, dá o like lá, compartilha a transmissão, bem legal ter você junto com a gente, lembrando que na segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Oferecimento de Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade, Hiper X-Cap, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo e Casa do Perfurador. Transmitimos mais uma derrota na Ponte no campeonato, vitória do Goiás, 2-1, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato por aqui para mais um fim de jogo, né? Nem dói mais, né? Mais uma derrota da Ponte, 12 jogos, 11 derrotas, meus amigos. São 14 derrotas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos focar aqui em coisas melhores, porque já era, como diria Marcelo Corsato, nesse campeonato. A Ponte conseguiu a proeza de ser rebaixada no primeiro turno da competição.
Rádio Futebol Interior, oferecimento Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Rivalo.bet.br, Hiper X-Cap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Restaurante do Dadá, Disque Entregas, pelo WhatsApp 997883821, placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo em casa do Perfuradora. Tudo pro seu poço artesiano, 19 25 14. 11:71, 18 e 22. Ô Frank Francisco, antes das suas notas, antes da palavra do técnico derrotado, o Márcio Zanardi, 6 jogos, nenhum ponto ganho. Que fase do Márcio Zanardi, hein? Meu Deus do céu, que fase da gloriosa Ponte Preta antes da ficha técnica. E aí, Frank, justo resultado? Ponte 1, Goiás 2? Carlos, é tão complicado, né? A gente tem falado que a Ponte joga bem a primeira etapa, a Ponte fez uma partida boa, o segundo tempo caiu muito. Mas assim, olha, não dá para passar pano e a gente tem que ser realista. A falta de qualidade do elenco da Ponte é muito grande, né? Nós estamos vendo aí, quando o Elvis consegue fazer alguma coisa, luzir, brilhar, a gente ainda consegue algo. Mas fora disso, o ataque inoperante, seja Brandão, seja Baianinho, seja qualquer um deles que tenha entrado aí. E nessa lista de 9 reforços não tem um atacante sequer. Eu e o Marcelo estavam falando nisso na abertura. E assim, olha, eu quero dizer novamente, salvem o trabalho de vocês, pelo amor de Deus, tá? Tentem atacantes. A Ponte não tem jogadores de qualidade, não tem. Nesse ano, nesse campeonato, acho que não dá pra salvar mais não, né, Frank? Olha... Terminar com dignidade, né, Isso, cara? Carlos. Falando da realidade, eu também não acredito. Teria que ser algo... A gente fala aí, 12 jogos, 12 vitórias e um empate. Mas você tem que ter um time para fazer isso. E a Ponte não tem. Vamos ser sinceros. A gente tá chorando aqui, ó, e reclamando do Guilherme Viana. O menino é da base. O menino não tem uma estrutura, pelo menos tem mostrado até aqui, para ser o titular do time da Ponte, já assumir a camisa 1. Mas a gente tinha um dos melhores goleiros do Brasil. Se deixou ir embora por falta de pagamento. Então assim, gente, fica difícil. Esse ano, para mim, já foi pro Beleléu. Mas, pô, pelo menos pra gente parar de sofrer um pouco, traga um atacante, porque o que tá aí não dá, amigo. Não dá, Carlos, tá difícil. Linha defensiva, hoje você tava falando, eu tô contigo. Pra mim, o Palácios hoje fez uma partida ok. Jogou mais do que o Lucas Cunha, dá pra chegar perto? O Lucas Cunha é fraco, né? Lucas Cunha é Sem fraco. condições. Bom, Copa do Mundo, estamos com 24 minutos do primeiro tempo. A Inglaterra já tá vencendo por 2-0, hein? Rice e Esriconça fizeram os gols da Inglaterra, França 0, Inglaterra 2. A França também para esse jogo, né? O Deschamps, o Doué, deram entrevista lá falando, ninguém quer jogar esse jogo. Como assim, velho? Você chega numa Copa do Mundo defendendo o seu país e você fala que ninguém quer jogar esse jogo? Como assim? A Inglaterra vai ficando com a terceira colocação na competição. A França, né? Que muitos conhecedores aí do futebol, e eu também colocava a França como campeã, né? Eu fiquei surpreso. Para mim, a França seria campeã mundial em 2026. Mas já tinha gente colocando a França como um novo país do futebol. 3 Copas, 2 títulos, né? Agora foram 3 Copas, 2 finais, um campeão, um vice e pelo jeitão aqui, uma 4ª colocação. Amanhã... E não deixa de ser um espetacular trabalho. Não, sim, mas eles mesmo, nessa Copa aqui, o próprio Didier Deschamps, ele acaba desvalorizando o trabalho dele quando fala que ninguém quer jogar esse jogo. Pô, tinha que falar, não, estamos aqui, é a camisa da França, vamos jogar para tentar ganhar da Inglaterra. Ou alguém acha aqui que a Inglaterra é melhor do que a França? Acho que não, né? A França era a melhor seleção da Copa do Mundo. Mas é isso. Bom, Frank, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Márcio Zanardi. Já mandei o link lá pro nosso querido Felipe Marques. O Felipe vai dar uma olhadinha pra gente lá pra ver se já tem condições de colocar ou não. Já começou, né? Bom, Série B do Campeonato Brasileiro. Finalizado aqui, o Criciúma venceu 2-0 o Vila Nova. Criciúma de Eduardo Batista, que sofreu pra ganhar da Ponte e ainda foi daquele jeito, hein?
mas venceu o Vila Nova por 2-0. O Sport empatou em casa com o Operário. Próximo adversário da Ponte. Vai ter transmissão aqui nos canais Futebol Interior. O jogo às 7h30 da noite. Abertura a partir das 7 horas da noite. Marcelo Corsato, Frank Francisco e Pedro Lino. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá tudo pronto aí, Felipe? Vamos soltar então a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Márcio Zanardi. Lembrando que o Pedro Lino é o nosso repórter e ele está lá na sala de imprensa Sérgio José Salvucci, no estádio Moisés Lucarelli, e vai questionar o treinador da Ponte, o Márcio Zanardi. 6 jogos no comando da Ponte, 6 derrotas. Fala, professor. Boa noite, Zanardi. Fernando César da Rádio Central, né? Mais uma derrota, seu 6º jogo aqui na Ponte Preta e a 6ª derrota. Com esse contexto que a Ponte Preta está passando, até quando vai o seu limite? Você pretende continuar na Ponte? Você aguenta essa situação por muito mais tempo? Boa noite. Bom, a gente já sabe dessa situação. Eu aceitei esse desafio sabendo que não ia ser um mar de flores, ia ser difícil. Então a gente está trabalhando, a gente está vendo evolução, mas os detalhes estão fazendo a diferença no jogo e a gente tem que continuar trabalhando. Boa noite, Zanardi. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Na sua chegada lá no CT do Jardim Olina, você disse que o principal ponto nesse primeiro momento era o time parar de tomar gols. Desde a sua chegada à Ponte Preta são 6 derrotas, uma média de 2 gols por jogo. E no total a Ponte tem a pior defesa do campeonato, 35 gols sofridos em 18 jogos. Mesmo no esquema com 3 zagueiros, a Ponte Preta não tem conseguido parar de tomar gols. O que você acha que tem que melhorar? Quais pontos a Ponte precisa melhorar para realmente parar de tomar gols e ficar mais próximo das vitórias? O cenário está o mesmo de quando a gente chegou. A gente está conseguindo fazer evolução. Independe de jogar com 3 ou com 2 zagueiros. A gente precisa entender as peças que nós temos e os adversários que a gente vai jogar. Então, quando a gente entende isso daí, a gente tem que trabalhar. A gente tem que parar de errar. A gente tem que ser resiliente o tempo todo, entendeu? Então, mais uma vez, sair atrás, a gente fica com a parte mental bem debilitada. E quando você consegue empatar o jogo, aí você logo em sequência. Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, mostrar os erros. São jogadores jovens. Hoje, eu sei que é difícil, mas a gente colocou vários jogadores da base. A gente está mudando essa situação e tem que continuar trabalhando. É o que a gente acredita. Boa noite, Márcio. Thiago, da Rádio Resenha de Campinas. Tudo bem? Márcio, uma coisa que vem acontecendo desde das outras comissões técnicas anteriores, a Ponte Preta sempre perde rendimento no segundo tempo. Hoje, por exemplo, teve ali o começo do Goiás forte, fez o gol, a Ponte Preta conseguiu equilibrar e conseguiu se impor no primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma queda assim, muito significativa, né, com relação ao primeiro tempo. E aí, nos últimos minutos, ali, não sei, talvez no desespero, a Ponte Preta tentou ir para cima, tentou buscar o gol ali nos últimos minutos. O que fazer para melhorar, e talvez seja esse o problema da Ponte Preta, essa queda de rendimento que teoricamente e estatisticamente vem acontecendo? Cara, depende, né? A gente não começou bem no jogo, né? Os 10 primeiros minutos foram ruins nossos e a gente consegue, quando a gente consegue equilibrar o jogo, acho que o primeiro tempo a gente equilibrou, fizemos o gol e aí vem a ducha de água fria você tomar o segundo gol de novo. Então, a parte física, ela tem muito a ver com a parte mental. Então, ela reflete muito dentro dessa situação. Então, a gente teve um banco com menos atletas também. Então, assim, a gente está com o número restrito. O Nicolas, que estreou hoje, ele veio por empréstimo e já veio para o jogo. Então, assim, a gente está potencializando o que a gente tem. O Júlio estava sem jogar. Então, assim, são garotos novos e que estão pegando experiência com toda essa dificuldade. Então, tem que trabalhar, a gente tem que mostrar os erros e corrigir, não tem outra forma. Então, assim, a gente já tem reapresentação, a gente tem que já pensar no Operário, a situação não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça e enxergar coisas boas, porque, por exemplo, o Goiás já está com um time montado desde do estadual, então a gente está aqui montando peça, quebrando a cabeça para poder performar. Zanardi, boa noite. Wendel Coral para a Jovem Pan. O próximo jogo é fora de casa e, segundo alguns sites que estavam olhando aqui, especializados em estatística, a Ponte tem hoje 95% de chance de rebaixamento para a Série C.
Voltando no aspecto mental, como é que você busca trabalhar a cabeça dos jogadores também, em meio a tudo isso, para o próximo jogo? Porque, além de ter 95% de chance de queda, a Ponte tem a pior campanha como visitante. Apenas 3 pontos, o próximo jogo é fora. Enfim, como é que é trabalhar o mental, ou tentar, pelo menos, para o próximo jogo, que é em menos de uma semana? Não é tentar, é trabalhar. Eu respeito as estatísticas, mas eu não posso pensar em rebaixamento, eu tenho que pensar em vencer um jogo. É o meu primeiro objetivo. Então não adianta eu ficar pensando lá na frente. Então o cenário já estava aí, já está aí, a gente tem que já pensar num trabalho importante, chegaram jogadores, quem sabe agora é pago o transferban, é pago os salários dos jogadores que estavam aqui, para a gente poder ter uma energia nova também. Isso é uma parte importante para todos nós. Zanardi, boa noite. Gabriela Troia, do Globo Esporte. É claro que é um número que não reflete desde a sua chegada, mas a Ponte Preta perdeu 17 jogadores do elenco e isso tem refletido diretamente no seu trabalho. Você disse que o banco de reservas ele está desfalcado. Como que você tem trabalhado durante a semana para suprir todas essas ausências de jogadores que faziam parte desse elenco? E você falou dessa questão de olhar para a base. Como que tem sido esse olhar para a base para tentar suprir essas ausências, essas perdas de jogadores? E falando especificamente de olhar para o mercado, a gente sabe da condição financeira do clube, que é muito difícil, mas a Ponte está olhando para o mercado, buscando contratações? Vamos lá. A gente tem que olhar para a base, porque a nossa situação ela é bem complicada. Você acabou de falar, é uma resposta para todos eles aqui que fizeram essa pergunta. Eu perdi 17 jogadores. Não perdi 1, 2 ou 3, são 17. Então, assim, você tem que ajustar o posicionamento, você tem que ver quem realmente está com condições, jogadores voltando de lesão, uma mudança de trabalho. A gente tem que tomar o cuidado, porque o Guilherme é um jogador que veio da base, não tinha jogado. Então, é natural a falha acontecer e a gente não pode jogar ele e culpá-lo pelos erros. Então, assim, hoje a gente teve o Guilherme, a gente teve o Leão, a gente teve o Júlio, a gente teve o Miguel, o Nicolas entrou, e num problema gigantesco, que até jogadores com experiências sentem essa pressão. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode crucificar esses garotos, mas o futebol ele é feito de oportunidade. Então, quem sabe você tem uma oportunidade, você performa, você consegue fazer, você consegue reagir, e não adianta eu já olhar para o mercado, porque assim, é claro, é difícil você, numa situação dessa, você ter jogadores, a leque já está difícil para trazer, com todo um cenário, a direção está trabalhando para buscar o recurso, para pagar as coisas que tem que acertar, enfim, isso aí não sou eu que controlo, mas ainda existe uma interrogação. Então, os jogadores precisam entender que a Ponte precisa voltar a ter crédito, a Ponte precisa ser referência para os jogadores quererem vir para cá. Então, a gente precisa ter calma, é um momento bem delicado, bem sensível, e o que a gente controla é o dia a dia, é o trabalho, é levantar esses jogadores estão dando a vida. Nós estamos jogando contra uma folha aí de 4, 5 milhões, com salários ali, com jogadores experientes, então não é fácil, mas a gente precisa encarar o problema, porque agora a gente já tem uma equipe que é muito forte dentro de casa, como é a equipe do Operário. Então é trabalhar, é mostrar os erros, cobrar, mas também dar um pouco de carinho para eles ali nesse momento. Obrigado. Então a palavra do técnico Márcio Zanardi, falando em entrevista coletiva. E aí, vamos lá, vamos girar aqui o Frank e também o Marcelo. O que você achou aí da entrevista do técnico, né? Ele é verdadeiro, né? Não tem muito o que florear, né, Frank? Não, ele não inventou moda, né, Carlos? A única coisa que eu discordo, que eu posso tentar discordar dele aqui, para vamos dizer assim, não dar 100%, eu discordo na questão de evolução. É difícil a gente falar de evolução. Em que pese a gente ter que ressaltar que a Ponte dentro de campo, a gente está falando de uma Ponte Preta que, tirando o comecinho do primeiro tempo, a Ponte dominou a primeira etapa. O início do segundo tempo, a Ponte foi em cima, mas depois caiu vertiginosamente. Mas é como ele falou, Carlos, faz parte de todo o quadro. A Ponte perdeu 17 jogadores.
né? Então o elenco ficou esfacelado. Outra coisa, como que você vai chegar para um pai de família, como o Elvis fez a declaração dele, eles têm que pagar a conta, da sua casa, pagar a alimentação e outras coisas. Aí você chega para um profissional desse e fala para ele assim, ó, você está 7 meses sem receber, mas tem que entrar em campo, tem que jogar. Difícil, muito complicado. E aí, Corsato, quer falar alguma coisa da entrevista coletiva cara, da não técnica? tem muito o que falar, não. Eu não esperava muita coisa no Márcio Zanardi, né? Mas também o trabalho dele, não tem trabalho aí. Ele fala que o time está evoluindo. Eu até acho que evoluiu com relação aos caras não entrarem para protestar dentro do campo. Estão entrando para jogar. Então, porque antigamente entrava para protestar dentro do campo. Contra o Criciúma e contra o Goiás, a Ponte jogou, né, Marcelo? Enfrentou. Aquele jeito de time que está no aviso prévio, ele está conseguindo tirar. Alguns jogadores ainda têm isso. Mas o trabalho dele é um trabalho muito difícil de ser feito, né? Trabalho muito difícil de ser feito. Aí agora tem esses jogadores aí que foram contratados, não devem estar em campo contra o Operário, né? Não vão estar em campo provavelmente. Você não acredita que seja pago já na segunda-feira? Porque tem que Não dá pagar. tempo de escrever, né? Dá. Pô, segunda-feira, caramba. Não. A Ponte vai jogar com esse time aí, Você deve lembra, perder um ou dois jogadores até a quinta, sexta lembra rodada. no jogo contra o Noroeste, no Campeonato Paulista? Que a Ponte consegue estrear os jogadores? Sim. Na quinta rodada? Sim. A Ponte paga. A Ponte ia jogar num sábado, a Ponte paga e inscreve. A Ponte paga o Transferban 1h da tarde, inscreve os jogadores às 18 horas para o jogo no outro dia. Mas o trabalho dele é muro de lamentações. Qualquer um que for falar sobre Ponte Preta hoje é um muro de lamentações. E o trabalho do Márcio Zanardi, realmente, ele está contaminado porque não tem como fazer um trabalho assim. Tá certo. 18h38, intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. O nosso comentário final, ficha técnica, depois de Ponte 1, Goiás 2. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos.
Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h41, Inglaterra, sapecou o terceiro gol agora, hein? Meu Deus, hein? Saca! Foi para a rede 37 do primeiro tempo, França 0, Inglaterra 3, decisão de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo 2026. Amanhã às 4 da tarde tem a grande final para Espanha e Argentina. Rivalo, Hipercap, Restaurante do Dadá, Casa do Perfurador, Hora da Macaca e Placar ao Vivo Futebol Interior apresentam agora as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora, professor Frank Francisco, gabaritar aqui os jogadores da Ponte Preta. Começar com o goleirão, Guilherme Viana. Primeiro gol ele falhou. Falhou. Pra mim também no segundo, Carlos. Não tão grave, mas era uma bola defensável. Nota 4 pro Guilherme. Vamos de 3 zagueiros, então Diego Leão. Diego Leão, nota 5,5. 5,5 pro Diego Leão. Lucas Cunha. 4. Palácios. 5,5. Bom, agora vamos pro Júlio, lateral direito. 5,5 pro Júlio também. O Júlio precisa trabalhar um pouquinho o cruzamento. Juan. O Juan... Dei nota 5 pro Juan hoje. Ele ficou meio perdido na minha cancha hoje. Danilo Barcelos. Danilo, 5,5, Carlos. Elvis fez o gol de pênalti da Ponte. O Elvis eu vou dar um 5,5. O Elvis deu umas engasgadas, mas faz sentido. O campo tá horroroso, né? Tá difícil pra jogar. Kevson. O Kevson, 5,5 também. Eu tô com o Marcelo. Pra mim, o Kevson foi o melhor em campo da Ponte Preta, apesar da Ponte ter perdido o jogo. David da hora. 4. E o Miguel? 5,5. O Miguel, cara, ele não saiu com cara de bons amigos, não, viu? Não, mas eu também não teria tirado ele não, hein, Carlos? Eu não teria tirado, vou ser sincero. Bom, vamos lá. Entraram Daniel Baianinho. O Baianinho, nota 3. Nota 3. Diego Porfírio. Porfírio, nota 5, Carlos. Ele entrou para marcar e cumpriu e ainda desceu para ataque. Tentou jogadas ali com o Kevson, foi bem. Nota 5. Brandão. Nota 3, né? Rodriguinho. 5,5, tô com o Marcelo. Pô, essa rapaziada aí, tá na hora de dar mais chance pro Rodriguinho. E o Nicolas Araújo. Gostei, hein? Entrou inicialmente como atacante, depois foi cobrir o Júlio. E eu queria lembrar que na Copa São Paulo ele foi lateral direito. Sim. E foi muito bem. Eu vou dar um 5,5 para ele, Carlos. 5,5 para ele. E o técnico, Márcio Zanardi, 6 jogos, 6 derrotas. Carlos, se a gente for analisar números, fica difícil dar uma nota boa, né? Mas assim, tô com você, entendo o que o Marcelo fala e sei que o torcedor ponte-pretano tá sentindo, mas eu vou dar uma nota 5 pro Márcio, porque seria injusto cobrar qualquer coisa dele. Ele não tem nem elenco para trabalhar, não tem ambiente para trabalhar, então fica difícil. Para mim, tá fazendo muita coisa ainda. Nota 5. Tá, passando aqui pela arbitragem da Charlie Wendy Straub, de 39 anos, Anne Kese Gomes, do Amazonas, 34 anos, a Fernanda da Andréa Gomes, de 35 anos, de Minas Gerais, e o Vinícius Gomes, do Amaral, que tentou arrebentar com a arbitragem da Charlie, mas ela foi segura, marcou o pênalti para Ponte Preta e marcou o pênalti para o Goiás, que lembrando que o Goiás ainda perdeu um pênalti, que o Cadu chutou para fora, no campo ela não marca, mas aí ela foi chamada pelo Vinícius Gomes do Amaral. O Marcelo tem aqui ele tem uma opinião de que foi pênalti, porque a bola pegou no braço e realmente pegou no braço do Lucas Cunha. Eu e você, né, Frank, a gente entende que o Lucas Cunha teve a salvaguarda, que a bola pega primeiro no pé dele e depois bate no braço, mas... Um reflexo, né? Mas é aquilo, né? É um lance interpretativo mesmo, porque ele tá com o bração e a zona aberta, né? Verdade. E aí, então nota da arbitragem total?
Carlos, tirando o amiguinho aí, que esse merecia uma notinha 3 aí, porque ele tentou mesmo estragar a arbitragem. Ele tentou. Agora, o quarteto feminino pra mim hoje, Carlos, top, hein? Gostei demais das meninas aí. E olha aí, rapaziada, abre o olho, hein? As mulheres estão melhor. E o único homem que ainda tava tentando fazer bobagem. Pois é, mas que nota você dá pra eles, então? Eu vou dar uma nota 6, Carlos, só por causa do rapaz aí. Tá. Senão podia dar uma nota 8 fácil. Nota 6. A Charlie foi muito bem no jogo de hoje. É isso, então, 18h46, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Placar ao vivo Futebol Interior é o 4º gol da Inglaterra. Cara, será que a França vai sair desse jeito? Saca! Foi pra rede de novo. Agora, Inglaterra 4. França 0. Olha, eu gostaria muito de ter visto a Inglaterra campeã do mundo. Uma pena ela não estar na final, viu? Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Mas no futebol é a última, cara. Um trabalho muito bom do Didier Deschamps. Rapaz, que fase, hein? Que fase. 4 para a Inglaterra, 0 para a França de Mbappé, Olise e companhia bela. 13-7. Vamos pro comentário final, Felipe Marques. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. O Marcelo Corsato, que está aqui do meu lado, transmitiu mais uma derrota da Ponte Preta. Vá, né? Me conta uma novidade. Me conta algo que eu não sei. 1 para a Ponte, 2 para o Goiás. E aí, Francisco? Aquela pergunta que eu sempre faço pro comentarista. Justo o resultado, Franqui? Carlos, olha, infelizmente a gente sabe, futebol não existe justiça. Mas hoje a gente tem que dizer que aconteceu o que tinha que acontecer. A Ponte novamente perde um jogo. Por quê? Falhas do goleiro, falhas do sistema defensivo, o treinador está com muita dificuldade. Eu acho, às vezes, Carlos, injusto a gente tentar cobrar não só desses jogadores, como da comissão técnica, alguma coisa. É um momento, gente, tenebroso da história da Ponte. E as pessoas que estavam à frente fizeram de tudo para que isso continuasse. Eu não vou passar pano. Ótimo que estão vindo boas notícias e eu tô como alguns aí, eu tô querendo crer que vai dar certo, Carlos. E tem que dar certo o mais rápido possível. Não tem mais aonde a gente passar vergonha. Mas o resultado acaba sendo justo, infelizmente. A gente não quer, mas essa é a realidade da Ponte, até que alguma coisa diferente seja feita. Preta 1, Goiás 2. Marcelo Corsato transmitiu o jogo. E aí, Corsato? O Goiás jogou pro gasto e ganhou da Ponte Preta, esse time remendado da Ponte Preta, né? A Ponte vai fechar aí o primeiro turno contra o Operário na próxima quarta-feira, mas o rebaixamento para a Série C na próxima temporada, ele é inevitável. A Ponte já está rebaixada para a Série C na próxima temporada e o Goiás precisa melhorar um pouco mais, hein? Precisa jogar um pouco mais de bola, tá vindo aí de bons jogos, né, com o comando do Mozart, mas para disputar o acesso precisa jogar mais, porque se a Ponte tem um time hoje minimamente acertado, a Ponte não ia perder para o Goiás, né? Mas muitas falhas, o goleiro da Ponte Preta não tem confiança, menino da base, e a Ponte acabou perdendo mais uma. De 17 partidas, a Ponte no campeonato perdeu 13. A Ponte, lembrando que no Campeonato Paulista, de 8 jogos, perdeu 7. É uma fábrica de derrotas. Lembrando que essa é a 18ª rodada, são 18 jogos, 14 derrotas. 18 jogos, verdade. Dois empates e 2 vitórias. 14 derrotas, verdade. A Ponte fecha o turno... que eu não dei F5 aqui no meu placar ao vivo. A Ponte fecha o turno contra o Operário. Quarta-feira, 7h30 da noite, com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. O Goiás, em casa, recebe o Sport Recife. Comentário final. Muito bem, faltando 10 minutos para 7 horas da noite. Agora tem a ficha técnica do jogo para Rivalo, Hiper X-Cap, Restaurante do Dadá, placar ao vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Lembrando que segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tudo sobre a macaca, bastidores da Ponte Preta, que estão
borbulhando, né? Com a possível chegada de uma SAF na segunda-feira, já vamos saber se a Ponte Preta conseguiu pagar pelo menos o transferban na segunda-feira. Vamos saber então às 9 horas da noite da próxima segunda-feira. Agora tem a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. 18ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 18 de julho, a Ponte perdeu mais uma com o Guilherme Viana, o Diego Leão, depois o Nicolas Araújo, o Lucas Cunha e o Palácios, o Júlio, depois o Rodriguinho, o Juan Rodrigues, depois o Baianinho, o Danilo Barcelos, o Elvis, o Kevson, o David da Hora, depois o Brandão, o Miguel, depois o Diego Porfírio. Time do Márcio Zanardi, o Goiás de Mozart, com o Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, depois Luizão, Luiz Felipe, Ramon Menezes, depois o Lucas Ribeiro, Djalma, depois o Nicolas, Felipe Machado, Juninho, Lucas Lima, depois o Lourenço, Cadu Souza, Jean Carlos, depois GG e Cadu, o treinador do Goiás, o Mozart, que vem aí recuperando o time, né? Nos últimos 12 pontos ele conquistou 10, de 4 jogos, 3 vitórias, apenas um empate. A arbitragem da Charlie Wendy Straub Derete, de Santa Catarina, auxiliada pela Aniquese Gomes de Sá do Amazonas. Na bandeira número 2, a Fernanda Andréia Gomes Antunes de Minas Gerais. O quarto árbitro foi a Mariana Nani Batalha de São Paulo. E o cara que tentou estragar a arbitragem da Charlie, mas não conseguiu, o Vinícius Gomes do Amaral. Foram 3 cartões no jogo, um para Ponte Palácios e 2 para o Goiás, o Ramon Menezes e o Lucas Ribeiro. Cadu 2 vezes, a 7 do primeiro tempo e a 47. Elvis cobrando pênalti a 46. Os gols do jogo. Tivemos 1.933 torcedores para uma arrecadação de R$ 44.050. Ponte Preta 1, Goiás 2. Felipe já quer mandar as Ficha técnica do jogo. Eu topo, eu aceito. Pera aí que você vai ficar comigo aqui, porque a gente vai fazer o placar ao vivo Futebol Interior. Mas eu quero pegar o destaque final do meu comentarista, Frank Francisco. E aí, Frank? Um abraço pra você. Quarta-feira tem mais, viu? Pensa que acabou, só vai acabar na quarta-feira o primeiro turno. Depois mais 19 jogos da querida Ponte, que joga quarta-feira que vem contra o Operário, o Fantasma, que não vai assustar a Ponte Preta, porque a Ponte sabe que a derrota é o objetivo mais palpável. Então o Fantasma não vai precisar assustar a Ponte, que a Ponte já sabe que vai lá para perder. Não é mesmo, Frank? Ô, Carlos, na quarta-feira é dia... Quarta-feira é dia 22. Então, se tudo correr normal na segunda-feira, podemos ter novidade no time, né? Sim. Dos contratados. Sim, são 9 jogadores contratados até aqui. E a informação que eu recebi, inclusive passei na Hora da Macaca de primeira mão, que a Ponte Preta ia contratar de 12 a 15 jogadores. Inclusive, fui o único que falou que a Ponte ia atrás de um goleiro. E a Ponte realmente contratou o goleiro Douglas, que era do Tombense, para ser titular desse time, porque entende que os goleiros não estão preparados para jogar na Ponte Preta. Mas a Ponte tem o transferban, né? Então, se não pagar o transferban, não tem como inscrever os caras. Meu Deus, mas vamos torcer que tudo dê certo. E eu pegando a premissa que tudo vai correr bem, Carlos, vou aguardar um empate contra o Operário, por incrível que pareça. Se conseguir trocar o time, há uma grande possibilidade. Se não, eu tô contigo, infelizmente, mais uma tristeza. Torcedor Ponte Pretano, o gordo vai, mas o gordo tá bravo, hein? Nossa, beijo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, agora na tela aqui vão ficar eu e o Marcelo, porque assim, eu não vou dispensar o Marcelo, porque eu vou falar do placar ao vivo Futebol Interior e ele vai ficar me cornetando. Então, pra que eu vou dispensar o cara, né? Então vamos lá. Coloca na tela aí, Felipe, pra gente, a Série B do Campeonato Brasileiro, por gentileza. Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, Felipe, eu vou ler o que você tá rolando aí na tela, tá? Você vê lá o patrocínio da Rivalo, mude pra Rivalo. Começou a Copa Paulista hoje, Copa Paulista começou hoje. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala da Copa Paulista. Mas vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, porque tem bola rolando em intervalo de jogo. O Atlético Goianiense está jogando contra o Atletique. Esse time do Roger, né? O Roger Silva, que é o técnico do Atlético Goianiense, empatando com o Atletique 0-0. Agora, os jogos que já aconteceram. A abertura da rodada foi na quinta-feira, dia 16. CRB venceu o Náutico pelo placar de 2-1. Na sexta-feira, São Bernardo e Avaí empataram em 1-1.
O América ontem quase que passou a Ponte Preta. Tomou gol, que fase do América, hein? Tomou gol de empate a 44 do segundo tempo. América 1, Ceará também 1. O Juventude tá ponteando lá na frente, hein? Trabalho do Barbieri, Juventude 2, Cuiabá 0. O Londrina empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior, em 0-0. O Fortaleza de Thiago Carpini venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior, Ponte Preta 1, Goiás 2, com o Marcelo Corsato, o melhor locutor da Rua das Camélias. Criciúma 2, Vila Nova 0. Você começou, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Já dizia aquela personagem do Big Brother, que eu não sei mais o nome dela. Esporte 2, Operário também 2. A classificação, já com esse jogo, computando o ponto, né? Para Atlético e para Atletique. Criciúma líder, 36. Juventude segundo, 32. Nesse momento, esses seriam os times já com acesso garantido, porque você sabe que mudou o regulamento, né? 2 times vão direto e 4 equipes fazem aí um campeonato, um quadrangular para mais 2 equipes se classificarem para a Série A do ano que vem. Essas 4 equipes no momento, Operário, próximo adversário da Ponte. O nosso comentarista, de carona com ele sempre, né? Aliás, trocou a viatura, hein? O Frank Francisco falou que se inscrever os jogadores, a Ponte tem chance de empatar com o Operário. Segue. Vocês dão risada, né, cara? Não, a gente devia chorar aqui, velho. O Vila Nova, de Guto Ferreira, tá com 31 pontos. Tá caindo na competição, hein? O Fortaleza, mas ainda é o 4º colocado. O Fortaleza é o 5º colocado com 31. O Novo Horizontino tá pontuando lá em cima, tem 30 pontos, é o 6º. O Goiás, né, é o 7º colocado, 28. Perdemos pro 7º em casa, 2-1. Isso. E vamos jogar com o 3º na quarta-feira fora. E empatamos e perdemos pro Criciúma, que era vice-líder e virou líder jogando contra a Ponte. Mínima possibilidade da Ponte trazer pelo menos meio ponto de lá. Futebol, torcedor cara. Ponte Pretano, quarta-feira, se a Ponte não tomar uma sacode lá do Operário em Ponta Grossa, futebol, tá bom demais. Futebol, esse negócio aí, isso aí é pra virar recorte. Então não é possível que vai perder tudo, cara. Não, uma hora vai ganhar um joguinho. Então, e se ganhar do Operário, ou outro. eu venho aqui e zombo do você. Tá bom. Mínima E eu possibilidade. vou ser zombado. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você, zoado, né? Aliás, vou gente, ser gozado. Lá ele. Deixa eu só E falar vou um ficar negócio. feliz. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Nós estamos participando de um bolão que tem 36 pessoas. 39. 39 agora? É. Entraram mais Eu 3. sou o 39º, O pô. Marcelo é o 39º colocado no bolão. Eu até meio-dia era o 4º colocado, né? Não, você vai continuar, porque só tem jogo agora na terça da Série A. Então tá. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu estava no 7º colocado, que é o Goiás. Isso. O 8º é o São Bernardo, 27. São Bernardo que já pontuou, já liderou a competição, hein? Tá caindo, né? São Bernardo que me parece também lá que tá com problema de... tá atrasando um pouquinho o salário. O Sport é o 9º com 27. O Sport também não está fazendo uma boa campanha. O Atlético Goianiense está subindo, é o 10º colocado, 25. Cuiabá, 11º, 24. O Atletique com esse ponto, 24 pontos, 12ª colocação. CRB é o 13º, 23. O Náutico é o 14º, 21. Botafogo, 15º, 21. Londrina, primeiro time fora do Z4, é o 16º com 20 pontos ganho na competição. Agora vamos para os 4 últimos. Por incrível que possa parecer, o Ceará aparece no Z4, 17º colocado, 19 pontos. O Avaí é o 18º, 17. Ponte Preta e América já estão rebaixados, não matematicamente, mas com essa pontuação aí não vai dar, né? Não consegue. 19ª colocação a Ponte, 8, América 28º, a vantagem da Ponte aí, pode ver lá que a Ponte tem um saldo negativo maior, 23 contra 17, mas o primeiro critério é o número de vitórias, a Ponte tem 2 vitórias, o América só ganhou um jogo até aqui. Dá pra ver a próxima rodada, Felipe? Vamos ver se tem a próxima rodada ali da competição, teria que analisar ali, tabela completa,
Bom, eu consigo ver aqui. Peraí, deixa que eu vejo aqui. Novo Horizontino Criciúma abrem a rodada às 7h30 da noite na terça. Isso. Transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. O Avaí pega o América também às 7h30 da noite. Vila Nova e Fortaleza, 9h35. Jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior também. Com a radiodifusora de Goiás. Obrigado, Felipe, você é sensacional. Também na quarta-feira já, né? Isso. No dia 22, o Ceará joga contra o CRB, às 7h30 da noite. 7h30 da noite tem Operário e Ponte, Marcelo Corsato transmite, com o Frank e com o Pedro Lino. Goiás e Sport também na quarta-feira, 8h30 da noite. Na quarta tem Náutico e Londrina, às 9h30 da noite. Na quinta-feira, Atlético e São Bernardo, 7h30. 8h30, Cuiabá e Atlético Goianiense. 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Tem Botafogo e Juventude. Falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. Felipe, se der tempo, põe na tela pra gente aí a Copa Paulista, porque é importante a gente colocar a Copa Paulista. Ô Marcelo, acho que o destaque negativo desse campeonato por enquanto, né, sem falar de Ponte e América, que fazem uma campanha horrorosa, o América ainda mais vergonhoso ainda, porque não consegue passar a Ponte na competição. Mas eu queria que você dissesse se, na sua opinião, o Ceará é a grande decepção aí da competição. No começo do campeonato, eu não sei você, mas eu entendia que o Ceará estaria brigando ali por uma vaga entre os 6 melhores. Eu até acho que o Ceará não vai cair, né? Não sei se vai conseguir melhorar a ponto de chegar para tentar o acesso. É claro que os 2 primeiros sobem direto, né? Mas aí tem o playoff lá para definirmos os outros 2 classificados, vai até o 6º colocado, né? Decepção, sim, o Ceará, que para mim era para estar lutando ali na ponta de cima. Agora o América tem que estudar o América, né, cara? Tá certo que o América tá mais perto de ganhar do que a Ponte, porque o América vem empatando muito nos últimos jogos, né? A Ponte só toma trauletada. Mas, pô, tá atrás da Ponte Preta. Porra, a Ponte perdeu 17 jogadores no campeonato. Todo dia tem um jogador diferente saindo. Não paga salário há 8 meses. Não consegue fazer a manutenção no estádio. O carrinho, o maca tá quebrado, não tem dinheiro pra arrumar. Pô, o América tá atrás da Ponte Preta. Ah, América. Toma atento, América. Pelo amor de Deus, cara. Mas já caiu, viu? América e Ponte Preta, o ano que vem estarão na Série C. Põe na tela pra gente aí, por favor, Felipe. Copa Paulista. Copa Paulista, Rivalo. Nada ganha da emoção. Bandeirante 0, Linense 0. Primeiro tempo de jogo. O Bandeirante de Birigui pelo grupo 1. O Marília, finalizado esse jogo, hein? Venceu o Grêmio Prudente pelo placar de 1-0, isso no grupo 1. No grupo 2 a bola vai rolar, deixa eu ver, dia 22. Hoje é 19. Né? Não, é quarta. Terça. Não, peraí. Hoje 19. 18, hoje é 18. Amanhã 19, segunda 20, 22, 22. Quarta. Isso. Quarta-feira tem União São João e 15. Ó, clássico regional, de Piracicaba. Hein? Olha o Comercial aí, hein? Venceu o Noroeste. Comercial tá na 4ª divisão do Campeonato Paulista. E o Noroeste é time de 1ª divisão. O Noroeste tem Pacheco, que não conseguiu se transferir lá pro Botafogo da Paraíba por causa de duas transferências para futebol nacional, né? Ele joga o Campeonato da Copa do Brasil pela Ponte Preta e estava disputando a Série D pelo Noroeste. Então ele não pôde se transferir para o Botafogo da Paraíba. E o Bruno Lopes também está lá. O Comercial então venceu pelo placar de 2-0, hein? Comercial que está na 4ª divisão de São Paulo. Grupo 3, agendado dia 19, ou seja, amanhã. Pela manhã tem Osasco e Juventus. E também finalizado, olha o Paulista aí, hein? Paulista de Jundiaí, Série A3, Campeonato Paulista. Primavera do João Vitor. Primavera que... João Vitor, jogador que passou pela Ponte Preta. Primavera que é time de 1ª divisão, né? Paulista 1, Primavera 0. É o clássico ali, né? Clássico ali porque Indaiatuba e Jundiaí divisa. Não sei, não. O Frank pode falar melhor, ali, não sei, não. É o clássico. O Paulista contratou o Osman, lembra dele? Lembro. Série Grupo 3 do Campeonato Paulista. O Osman que apareceu bem pro futebol. É bom jogador, pô. Grupo 4, o Esporte Clube São Bernardo amanhã joga contra o Santo André, clássico da ABC, às 10 horas da manhã. Na segunda-feira, às 3 da tarde, o Azulão, o São Caetano, encara o São José.
a primeira rodada desta Copa Paulista. Vai estar lotado o estádio. De 2026. É isso, Felipe Marques, muito obrigado, viu? Marcelo Corsato, seu destaque final. Vamos nessa, né, filhão? Mais uma derrota da nossa gloriosa macaquinha. Vou terminar de deixar pra você aí, mas, cara, nem dói mais, né? Não, hoje eu já vim de alma preparada, né? De alma lavada. E tô preparado pra quarta-feira também. Eu percebo que no começo você quer soltar os leões, né? Você quer soltar, solta esse leão eu fui censurado. Que está preso dentro de você. Mas aí depois você coloca o pezinho no chão e sabe que é isso aí até o final do Quarta-feira também. Quarta-feira já vou vir preparado para transmitir o jogo, se a transmissão for confirmada, é claro, se porque ganhar? tudo pode mudar, né? Se ganhar, cara, eu vou ficar muito feliz. Idem. Mas eu já tô contente se a Ponte não tomar uma goleada lá do Operário. Já vou estar muito contente. Esse dia fiquei feliz que fez um gol. Hoje também, pô. Hoje eu mandei um Eu Te Amo pro Elvis. Pô, mas hoje o que eu fico com dó é que, cara, mais um jogo que eu saio com a sensação de que não dava pra não perder. Se o goleiro é um pouco mais seguro. Não, sim, concordo com você. Cara, eu vou fazer o que eu tava pensando em fazer. Se os caras lá do conselho aplaudiram, eu também posso. Tem que baixar, aparece aí na câmera aí. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver o clube que eu gosto, o clube que eu torço, que eu sou apaixonado, perder em um campeonato de 8 jogos, 7, foi no Campeonato Paulista, fomos rebaixados com honras, com requintes de crueldade, com categoria, né? E na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente já está rebaixado, nem acabou o primeiro turno ainda. Não acabou o primeiro turno ainda. E nós já estamos rebaixados, então... Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas. Eu espero que o segundo turno a gente perca um pouco menos. Como eu não fiz isso na aprovação das contas, me resguardo o direito de não fazer isso aqui também. Então, parabéns pra mim, sabe? Assim, agora, é claro que eu vejo a movimentação como algo salutar. Já eu sou um dos caras que vem falando desde a época do Red Bull Bragantino que a SAF é um negócio que a Ponte Preta tá atrasada há muito tempo. Culpa desse pessoal que tá aí, porque eles não queriam um SAF na Ponte Preta e deixaram o clube degringolar, chegar nessa situação. Hoje, o que aconteceu na chegada dos jogadores na entrada do estádio Moisés Zucarelli, teve camburão quase dentro do gramado, ali no portão de entrada, né? Isso reflete muito o que está acontecendo, né? Porque a torcida perdeu a paciência, cara. E demorou para perder a paciência. Né? Eu não sou favorável à violência, a depredar as coisas do clube, não de hipótese nenhuma. Sou favorável que o torcedor vá ao estádio no segundo turno, acompanhar os jogos da Ponte, apoiar os meninos com a camisa da Ponte Preta e que a Ponte perca menos no segundo turno e que faça uma campanha mais digna. Mas, gente, não tem dinheiro para arrumar o carrinho maca, não tem dinheiro para arrumar o gramado do estádio. Vai fazer o quê, cara? O jogador sai falando que não tem estrutura. Hoje o Kevson falou, não tem estrutura pra gente. Estrutura nenhuma. Então eu estarei contente se a Ponte Preta não for goleada, não for humilhada contra o Operário, mas parabéns aí para esse pessoal. E assim, como foi aprovada as contas, eu acho que a SAF vai passar, não tem problema, porque o Conselho Deliberativo, tudo que o pessoal lá de cima, os que mandam, pede, eles fazem. Então vai passar e é o caminho, né? Eu não vou ser daqueles que falam que não é o caminho, é o caminho. Eu espero que esse dinheiro venha logo, que a Ponte pare de passar vergonha. O rebaixamento já está consumado, mas a minha preocupação é o ano que vem. A minha preocupação é a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se manter do jeito que está aí, nesses moldes, o ano que vem também vamos ser rebaixados com requinte de crueldade. Então, que essa SAF venha, que a Ponte Preta mude o rumo da sua história a partir de 2027. Porque 2026, não vou dizer que é um ano para esquecer, mas é um ano para ficar marcado como o pior ano
da história do clube. Carlos, um abraço. Legal, esse Marcelo Corsato que transmitiu 1 para a Ponte, 2 para o Goiás. Encerrando a jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá. Diz que entregas pelo WhatsApp 997883821. Hoje é sábado, dia de pizza e pizza é do Dadá. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, 2514-1171. Placar ao vivo, futebol interior que informa. Copa do Mundo, segundo tempo, 2 minutos. A França vai perdendo, a Inglaterra vai vencendo. 4 para a Inglaterra, 0 para a França na decisão de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo amanhã, 4 da tarde. Você acompanha no Placar ao vivo futebol interior, passo a passo, tudo da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. Você pensa que não tem futebol amanhã aqui? Claro que tem futebol. Amanhã tem futebol, hein? 10 da manhã, a bola vai rolar para Independente Paulinense. Segunda fase da Copa do Campeonato Paulista Sub-23. O Independente já venceu o primeiro jogo em Paulínia. É quarta final, é a segunda fase, né? O Independente já perdeu para a equipe do... O Independente já venceu o Paulinense por 1-0. Jogo da volta, o empate. O Independente está na próxima fase. 8h30 da noite tem Amazonas e Paysandu. O jogo do Independente com o Paulinense. Edmar Ferreira dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Amazonas e Paysandu é Série C do Campeonato Brasileiro. 8h30 da noite com a Atlântico FM. O Anderson Moraes vai transmitir lá de Castanhal. Então é isso, gente. 7 da noite, mais 12 minutos, hora de dizer tchau. Estive ao lado do Frank Francisco, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Felipe Marques, com os trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do grande Roberto Marcondes, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, na segunda-feira tem Hora da Macaca, tá bom? É isso mesmo, Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. Um excelente final de semana, se cuida. E até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.